tem a ver com isso, seu Edu? O senhor entra na conversa dos outros? Não é. É que agora vai começar o Concentração, porque às 18 horas ela vai jogar. Pensa num time com problema. Pensa num time que você acha que vai, mas não vai. Pensa num time que você acha que agora não vai, e ela vai. Vocês já imaginaram aquilo que eu estou falando, hein? É ela, a macaquinha safada, joga em Fortaleza contra o Ceará. Bolis vai narrar aqui Ceará e Ponte. E já, na Bandeirantes, o Concentração, para vocês continuarem ouvindo aí o trabalho da Band São Paulo, Rede Nacional, tem o Band Play e no YouTube, Rádio Bandeirantes São Paulo. Nosso muito obrigado. Agora 16h51. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Olha nós de volta aqui, gente, um grande abraço, muito boa tarde, Concentração Bandeirantes, Ceará e Macaquinha, 18 horas, lá em Fortaleza, no Castelão. Quem narra aqui é Leandro Bolis, o moço de Piracicaba. Que fase do Bolis, hein? Que espetacular, esse menino Leandro Bolis, um fenômeno. Eu vi o trabalho do Boris ontem na TV, transmitindo o Ituano e Criciúma, sensacional, espetacular, mas tá no cacuete. Maravilhosa, ele tem a entonação certinha, sabe? Ele baixa a frequência da TV, né? É o tipo de narração, mas certinho, rapaz. Parece um veterano, espetacular. O Bolis transmitiu, né? Foi Bolis, Tigrão e Gleg Zorzinho. Gleg também não perde uma na TV, hein? Falou em TV, o cara tá em todas. Sensacional. Mas também tem que investir, né? Investiu aí no implante capilar e tal. Pô, aqui sabe o que acontece? A TV... O problema da TV é que deixa a pessoa muito vaidosa. Ih, rapaz, é um tal de reformar o cabelo, e puxa a pele, e entra na academia, e faz regime, e tem que correr não sei quanto, toma vitamina, e dá muito trabalho trabalhar na TV, viu? Muito! A TV dá um trabalho danado, mas parabéns a Leandro Boris, o moço de Piracicaba. E outra, pra você fazer TV, você não pode chegar de mão vazia. Você percebe na narrativa que o cara tem dados aqui, dados de lá, tantos gols, esse fulano não sei da onde e tal, porque esse estádio foi fundado não sei em que ano. Então, agora os caras estão entendendo o meu serviço aqui. Entendeu? Pra você apresentar o Concentração, às vezes é 1 hora, 1h30, hoje é um pouco menos, um pouco mais de meia hora, você tem que pesquisar. Você tem que levantar de dados, quer dizer, se quiser fazer um serviço bem feito, começar com lorota, o ouvinte também não é tonto. Você tem que se preparar. Então você, meu grande amigo, né? Você papai que me ouve agora, você ala jovem que me ouve, quer fazer jornalismo, trabalhar em rádio e TV, não é chegar aqui assim, sentar aqui... Pega a mão no... Que esses negros de FM? Pega no mouse. Atenção, vou tocar FM. Não é assim que nem papagaio. Você tem que ter conteúdo. E o ouvinte, ele precisa entender e sentir que você domina o assunto. Agora, se for pra você chegar aqui, abrir a tela do computador e ficar lendo notícia, também não serve. É legal? É legal. Claro, surge uma notícia, você surge e tal. Você tem que transmitir a naturalidade. Você precisa transmitir confiança e, repito, dominar o assunto.
falar com clareza, falar de improviso e tal. Então você tem que preparar, tem que ler, tem que ter arquivo. Tem tudo. A internet é o mundo, você tem tudo. Mas quanto você maior mostrar conhecimento, improviso, é melhor. É aquilo que eu falo. O ouvinte tem que sentir que você tá legal, tá na sua. Você domina. Então, gente, o rádio é espetacular, é fantástico, mas é muito legal você pegar e ter ciência de que não é chegar aqui, colocar a mão no mouse e começar a falar que nem papagaio. Bom, é o seguinte, trabalhos técnicos, vamos ver se eu acerto hoje, hein? O Edu olha, senhor Edu, o senhor quer fala, quer dar uma de moral, mas esquece, não fala correto. O nome da técnica, Gil Kleber, atenção, acertei. Gabriel Ribeiro, meu grande amigo sensacional. Lucas Pessoa, o homem que nos dirige no YouTube. Sensacional. Olha, esse Gabriel, esse Luquinha é sensacional, espetacular. E Gilberto Sufi pela ponta esquerda. É o homem da técnica externa, técnica interna, o incrível. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Se você mandar agora, eu falo o seu nome aqui, manda aí, o que você acha? Você acha que vai dar ponte, dar empate, dar Ceará? Atenção, Edu, mas que maravilha, quem que é? Marcelo Pimentel, obrigado, meu querido. É verdade, dando um pitaco, né? É que a gente vê, e tem um detalhe, Marcelo Pimentel, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu falei da meninada, mas eu tô com 67, eu tava com 54 quando eu fui fazer jornalismo. Eu realmente, foi uma fase maravilhosa na minha vida, eu fui na Unip. Resolvi conseguir fazer um acordo onde eu trabalhava e eu tinha a manhã livre, depois eu compensava. Então eu fui fazer jornalismo com 54 anos e foi um sonho na minha vida, um sonho, voltar a estudar. Que coisa maravilhosa, eu estava de manhã, passava no bar do Serginho, porque às vezes eu saía da rádio madrugada. Eu metia 3 copos de café na cabeça, 3. Às vezes eu tinha prova e para aguentar a aula, né, 54... E aí eu chegava na Unip, estacionamento, colocava o carro, passava pela catraca, tinha a carteirinha, né, que é o crachá, melhor dizendo, e a molecada dava um banho, cara, dava um banho. Você é o Edu da Band, não sei o que tem. Os caras sabem até o horário de treino do Real Madrid. É inacreditável o que a meninada sabe e domina, e sabe muito, sabe demais. E realmente eu aprendi muito, falei, o quê? Cara, deixa eu ficar quieto aqui, eu vou passar vergonha. E fiz grandes amizades, Eu tenho amizade com o professor até hoje. Até hoje eu tenho amizade com ele. E foi uma coisa, fantástica, cara. Fantástica, mas eu fiz em 3 anos. Porque como eu tinha feito uma faculdade há muitos anos atrás, aí eu fui lá na PUC, peguei o currículo, puxei, então algumas matérias eu eliminei. E olha, eu recomendo pra você, viu? Volte a estudar, independentemente da sua idade, vai te fazer muito bem. Agora, tá vendo como eles me ajudam? Virou, atenção, resultado que interessa ao Guarani, que não interessa a Ponte, mas que rodada pro Guarani, cara. Que rodada pro Guarani. A Chapecoense virou lá em Novo Horizonte. Você acredita nisso? Virou 2-1. Deixa eu pegar aqui. Chapecoense, a Macaquinha, o Ituano ultrapassou a Ponte, né? O Ituano ganhou até do Criciúma 3-0 e derrota do Criciúma interessou o Guarani. Vitória do Ituano não interessa a Ponte. Olha, Chapecoense virou. Chapecoense nesse momento está com 22 pontos, é o primeiro na zona. O Sampaio Correia conseguiu um excelente resultado ontem, empatando com o Juventude em Caxias. Para o Guarani foi ótimo. O Juventude não ganhou em casa. E o Sampaio Correia empatou, está com 25. O Avaí está com 25. O Avaí ganhou do Tombense 4-2 lá em Floripa. Então, péssimo para a Ponte, Avaí ganhando. E a Macaquinha está com 27. Então, 14º, Ponte com 27. 15º, Avaí com 25. 16º, Sampaio com 25. E agora a Chapecoense ganhando vai para 22. Diferença da Ponte para o primeiro na zona, diferença de 5 pontos. E tem um detalhe. Me lembra aqui meu anjo da guarda. O Avaí tem um jogo a menos. O Avaí vai jogar quarta-feira, jogo atrasado. Quer ver só? Eu marquei aqui, eu marco no papel, cara. Tá aqui, ó.
Quarta-feira, CRB e Avaí. Quarta-feira agora. Quarta, hein? Lá em Maceió, CRB e Avaí. Se o Avaí vencer, se empatar não, mas se o Avaí vencer, vai ultrapassar. Isso se a Ponte perder, né? Se a Ponte perder, Macaquinha fica na roça, porque o Avaí, na quarta, se ganhar, ultrapassa a Ponte. Vai a 28 contra 25 da Ponte nesse exemplo. E a Chapecoense também tem um jogo a menos. Chapecoense também joga quarta-feira em Ribeirão Preto com o Botafogo. Então, se a Chapecoense tá ganhando, se ganhar hoje, vai a 22. Se ganhar do Botafogo, faz 25. E deixa eu ver aqui, 25 e 6 vitórias. Mas aí 25 não consegue ultrapassar a Ponte, não consegue, tá bom? Mas se aproxima. Então, olha que rodada para Macaquinha e olha que rodada para o Guarani. O Vitória ganhou, né? Líder com 47. O Sport perdeu para o próprio Guarani. O Sport congelou nos 45, mas o que acontece? É bom para o Guarani porque coloca o Sport no rolo. Novo Horizontino perdendo, congela nos 42. O Vila Nova ganhou 2-0 do Mirassol, tem 42, é o quarto colocado. O Criciúma perdeu para o Ituano, então Criciúma quinto com 41. O Juventude empatou em casa com o Sampaio Correia, excelente para o Guarani. Juventude tem 40, um pontinho 40. E o Guarani também tem 40, mas perde em número de vitórias para o Juventude. O Juventude tem 12 e o Guarani tem 11. Então rodada muito boa para o Guarani. Lembrando que depois de hoje, na sexta-feira, tem Ponte Londrina e no sábado, Sampaio Correia e Guarani. Detalhe, o Sampaio Correia não vence há 8 jogos. Sampaio não vence há 8 jogos, o Bugre vai pegar o Sampaio babando. Vamos ver que fim vai dar esse treco aí. E outro detalhe também é que nós vamos ter um jogo na terça-feira, começa a próxima rodada, tudo bem, a Ponte joga sexta, Guarani sábado, mas na terça-feira, Criciúma e Vila Nova. O Criciúma é o quinto colocado, o Vila Nova é o quarto colocado. Vila Nova 42 pontos, quarto colocado, Criciúma quinto colocado com 41. Então, você vê que vai pontuar aqui, vai pontuar. E para o derby marcado para o dia 1º de setembro, 21h30, no Brinco, por enquanto marcado nesse horário. Depois vem o derby. Então é o seguinte, os pendurados, você vê o Guarani, o Diogo Matheus, lateral direito, já tomou amarelo, agora contra o Sampaio não joga. O Alan Santos, o zagueiro, também tomou, já limpou a ficha, não joga contra o Sampaio Correia. E deixa eu ver quem é que a Ponte tem de pendurado aqui, isso é muito importante, porque vai chegando o derby, a gente daqui a tantos anos, rapaz, fazendo derby, acompanhando o Ponte Guarani, os caras tomam amarelo, os caras pensam no derby, o derby mexe demais. Atenção, pendurados na Ponte, Leonaldi, Kaique França, rapaz, olha o goleiro. Kaique França é o que a Ponte tem, um pouco que a Ponte tem de bom esse goleiro. Kaique França, mas que bom goleiro. Você lembra na Série A2, nos pênaltis no Majestoso, hein? Contra o Novo Horizontino, no final da Série A2. O cara pegou 3. É brincadeira. Então vamos lá, pendurados. Leonaldi, Kaique França e o André, atacante, tá? Pendurados, que não são titular. Edson, Ramon Carvalho e o Tomás Kaique, zagueiro. Ramon Carvalho, volante, e Edson, menino da base, zagueiro. Então, esse Kaique França vai completar hoje 80 jogos. 80. Ele estreou em abril do ano passado, num jogo majestoso. Ponte Grêmio, foi 0-0, o Grêmio perdeu um pênalti. Começou bem o Kaique França. Porque o Igor Vinhas, que era o titular, a Ponte tinha sido rebaixada no Paulista. O Hélio pegou o finalzinho da Ponte no Paulista. E aí, quando virou, começou a Série B, o Igor Vinhas perdeu a titularidade, depois saiu da Ponte e o Kaique França pegou firme no serviço. Gente, o Kaique França, desde que estreou até hoje, ele só ficou 5 partidas de fora. 5. Olha que custo-benefício. 5. E outro cara que hoje completa 80 jogos é o Fábio Sanches. O Fábio Sanches, zagueirão, ele estreou no dia 6 de julho de 2021. Sim, Fábio Sanches já tem mais de 2 anos de Ponte. Ele estreou no Ponte 0, Avaí 0. Aqui no Majestoso. E durante toda a sua trajetória,
Repito, Fábio Sanches completa hoje 80 jogos. Sabe quantos jogos o Fábio Sanches ficou de fora desde julho de 2021? Nós estamos em agosto. Em 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Sabe quantos jogos o Fábio Sanches deixou de atuar? 47. 47. Ó, por quê? Contusão, expulsão. Expulsão é pouco. Eu fiz a conta aqui, que eu marco tudo no papel. O Fábio Sanches, ele teve 7 partidas que ele não atuou por suspensão. Ou expulsão ou terceiro amarelo. 7. Então, em 40 jogos, ele não atuou por contusão. Então, senhores, esse Kaique França, na minha humilde opinião, você vê o Elvis, é um bom meia, o zagueirão da Ponte, o Matheus Silva, bom zagueiro, o Eliel, pessoal que veio da base, tem o Leonaldo Amaral, verdade, Leonaldo e Léo Amaral, importantíssimos esses meninos, mas na minha humilde opinião, o melhor jogador que a Ponte tem é esse goleiro Kaique França. Se não fosse ele, teria pago um mico maior ainda. Que ele pega, é um cara tranquilo. Me lembro do derby que foi no Majestoso, aquele que o Fecim marcou de longe, gol de entrada, um golaço, pegou um petardo aí, vencendo a Maurício Kozlinski. Você vê, no último lance, ele pegou uma do Rodrigo Andrade, cara a cara, lá no gol da Febasa. E não é por isso, por causa do derby, não. Outros também, que ele sempre faz a dele. Dificilmente ele falha. E uma coisa que ele não faz, e quando tenta fazer, ele não consegue, é exatamente sair jogando. Aquela jogadinha, coisa do moderno, né? Os goleiros têm que saber sair jogando. Tem que fazer um toque-toque e tal. E gol do Grêmio, né? Gol do Grêmio? Gol do Grêmio na Vila. Santos 0, Grêmio 1. Acho que agora o Milton Neves vai, hein? Agora o Mirto não aguenta. No primeiro ataque. Na primeira vez que o time ataca. Fala pra mim, o que aconteceu aí? Grêmio marca na Vila Belmiro. 1 pro Grêmio. Santos 0. João Paulo não tem jeito, tá feito. Um canhão do Cristaldo, a falha do João Paulo. Grêmio 1-0, Felipe Melo. E o João Paulo não acredita. Balança a cabeça pra um lado ou pro outro. Põe a mão no rosto. Obrigado, hein? 1-0. Agora fala pra você, hein? Milton Neves ficou viúvo, Pelé morreu e o Santos descendo para a segundona. Agora me vai, hein? Deixa eu ver aqui, um grande abraço aqui. Deixa eu ver o professor Laranjeira. Seu professor, muito obrigado, viu? Edu, acabamos de chegar da Praia do Amor para sofrer mais uma vez com a macaquinha safada. Uma boa jornada a todos. Abraços, Paula e Rita Maluca de Jacumã, Conde, na Paraíba. Ô, casal, sempre com a gente, Praia do Amor. Uma maravilha, hein? Uma maravilha. Temos comentarista? Havemos Papa? Havemos Papa? Opa! Deixa eu ver aqui. Escalado, em hein? ambas. Deixa eu ver aqui. Já tá escalado. O senhor Edu, o senhor fica contando história aí, não sei o que tem. Então esquece de chamar os outros. Cadê o Catarino? Vladimir Catarino, meu repórter. Um abraço, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Como é que vamos? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, boa tarde pro amigo ligado aqui na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. Macaca voltando a campo, né? Jogando contra o Ceará mais uma vez fora de casa. E a Ponte já tá escalada, viu, Edu? Já foi confirmada pelo técnico Pintado. Ceará também já está escalado pelo técnico Guto Ferreira. A Ponte vai ter apenas uma mudança com relação ao time que entrou em campo na última partida, né? Terá a volta do Arthur. O Arthur que cumpriu suspensão automática lá contra o Botafogo. Então o Arthur está de volta ao time e quem sai é o Gabriel Silva, que foi o seu substituto. No mais, a mesma equipe que começou o jogo contra o Botafogo. O Elvis mais uma vez não vai para o jogo. O Elvis vai ser aí preservado, né? Deve voltar na partida seguinte contra a equipe do Londrina. Edu. Então vamos aí, atenção, Gabriel Pereira, nosso maestro, ídolo da macaquinha. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Pintado manda campo, portanto, Kaique França é o goleiro 12, Luiz Felipe na lateral direita tem a 14,
A dupla de zaga com Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27 e na esquerda Arthur é o 15. Meio campo tem Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Amaral 8. 3 marcadores aí no meio campo Ponte Pretano. E no ataque, Paulo Baia, 16, Eliel 9 e André 90. Repetindo aí o time da Ponte Preta de Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches, 15, Arthur. Meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi, 8, Amaral. 16, Paulo Baia, 9, Eliel, 90, André. É o time da Ponte pronto para encarar o Ceará, Edu. Ah, mas o banco, importantíssimo, espera um momentinho, só por gentileza, você vai falar devagar o banco, que eu vou pegar aqui o meu controle, pro ouvinte ter uma ideia quem foi, quem não foi, pois não, manda! Hoje o banco com um pouco menos de gente, né? Apenas 9 jogadores hoje compõem o banco da Ponte Preta. A Ponte no banco de reservas com o Luan, é o goleiro 30, o Mailton vai pro banco hoje com a camisa de número 7, o Tomás Kaique tem a 13, Samuel Andrade é o 17, Fraga com a 18, Lucas Natan é o 20, o Everton 23, Ramon Carvalho 40 e Igor Torres 77. Repetindo então o banco, Edu: Luan 30, Mailton 7, Tomás Kaique 13, Samuel Andrade 17, Fraga 18, Lucas Natan, 20, o Everton, 23, Ramon Carvalho, 40 e Igor Torres, 77, Edu. Mas só um atacante no banco? O Everton, que tá voltando de contusão, fez um ano que ele sofreu aquela fratura lá em Brusque. Everton, Paulo Baia vai jogar, Otávio sumiu, né? Sumiu, deixa eu ver DM. aqui. Que mais aqui? O menino Edson, zagueiro também, sumiu. Júnior Tavares sumiu de vez. Thiaguinho Oliveira, zagueirão da base, também sumiu de vez. E o Gabriel Silva, que fez a estreia no jogo anterior, ele se machucou, né? Se machucou, né? Naquele próprio jogo, né? Saiu no intervalo, inclusive, da partida lá contra o Botafogo. Tá, tem alguém suspenso, não, né? Tem. Não, suspenso não. Apenas o Arthur que tá voltando de suspensão, né? Tá, e pendurados, o que você tem aí? Pendurados do time titular, Kaique França, o Leonaldi e o André. Dos jogadores que estarão em campo começando o jogo, os 13 estão pendurados. E Elvis nem viajou. Nem viajou, né? A informação, claro que não é oficial, a Ponte Preta, lógico que não vai confirmar isso, mas pelo que a gente apurou, o Elvis está sendo poupado principalmente para o jogo contra o Londrina, o Edu, porque é um jogo que a Ponte considera ser um jogo chave, porque o Londrina também briga na parte de baixo da tabela, né? Então a Ponte Preta reconhece, claro, que o jogo de hoje é muito difícil fora de casa contra o Ceará, então aí quer ter o Elvis 100% para a próxima partida, que é contra um concorrente direto na parte de baixo, que é a equipe do Londrina. Tá, o Pablo Diego tem notícia? Pablo Diego ainda entrega o departamento médico, né? A expectativa ainda não começou esse processo de transição, deve demorar um pouquinho ainda, tanto para o Pablo Diego quanto para o Gé. O Gé já tem uma data, ou pelo menos um período previsto, que seria o final do próximo mês, o mês de setembro. Então Pablo Diego e o Gé estão nesse compasso de espera para voltar à equipe da Ponte. Vamos então à escalação do Ceará, do Guto Ferreira, que subiu com a Macaquinha 2014 para o Brasileirão com 4 rodadas de antecedência. Fez uma bela campanha. Aliás, um dos poucos que conseguiram ficar mais de um ano seguido na Ponte. Nos últimos 40 anos, apenas 7 técnicos conseguiram ficar mais de um ano. Carbone, Marco Aurélio, Vadão, Abel Braga, Gilson Kleina, Guto Ferreira e Hélio dos Anjos, o Ceará escalado. Guto Ferreira manda a campo o Ceará com o Bruno Ferreira, tem a camisa 94, o goleiro, tem o Varley 17, Luiz Otávio, capitão do time, tem a 13 e o David Ricardo é o 4. Na esquerda, Paulo Victor tem a 21. Meio campo com William Maranhão 95, Breno 35, Jean Carlos 10, Saulo Mineiro 73. À frente, Christian Barleta, contratado junto ao Corinthians com a 30, Guilherme Bissoli 79. Repeteco, portanto, do Ceará, de Bruno Ferreira 94, Varley 17, Luiz Otávio 13, David Ricardo 4 e Paulo Vitor 21, William Maranhão 95, Breno 35, Jean Carlos 10, Saulo Mineiro 73, 30 para Christian Barleta, 79 para o Guilherme Bissoli.
No banco, o Guto Ferreira terá à disposição uma bancada aqui de jogadores, ó. São 2, 4, 6, 8, 10, 12 reservas. André Luiz vai com a camisa de número 67, Thiago Panhussá 3, Kaique Gonçalves 5, Richardson meia dúzia, Zé Ricardo 7, Eric 11, Sidney 12, Pedro Lucas 19, Danilo Barcelos 23, Pedrinho 27, Janderson 77 e o Kleber 89 é o banco à disposição do Guto Ferreira. Edu. Vamos ao apito. Vem do Rio Grande do Sul, o árbitro experiente Anderson Daronco, árbitro FIFA. Ele quem apita esse jogo Ceará e Ponte Preta. Assistente 1 será o Jorge Eduardo Bernardi, também gaúcho. No 2, o paranaense Wagner Júnior Bonfim. Quarto árbitro, o cearense Luciano da Silva Miranda. E no VAR estará o carioca Carlos Eduardo Nunes Braga. Edu. Muito bem, intervalo já. CH e Gleger comentam. 18 horas, a bola rola para Ceará e Ponte. Quem narra é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Você está na Bandeirantes em Concentração. Acontece com Gustavo Gimenez. Um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Olha, continua Novo Horizontino 1, Chapecoense 2. Estamos aí a 29 do segundo tempo. Repito, Novo Horizontino 1, Chapecoense 2. Continua na Vila, Santos 0, Grêmio 1. Tivemos Bahia 2, né? Em andamento. Bahia 2, Bragantino 0, Curitiba 2, Flamengo 2. Tá 2-2, hein? Curitiba e Flamengo. Pela manhã, Maracanã, com público, Vasco 1, Atlético Mineiro 0. Vamos aos nossos analistas. Macaca escalada, CH. Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Felipinho, Leonaldi, Amaral, 3 volantes na meiuca. Paulo Baia, Eliel e André, comissão de frente. Elvis não foi, porém Elvis não morreu. Oi, CH! Boa tarde, queremos ouvi-lo. Grande abraço. Grande abraço, Edu. Um abraço forte ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ponte escalada e eu tenho aí uma discordância, uma apenas. Eu, como disse a semana toda, que eu não começaria com Elvis e também não começaria o jogo com o André. Eu entendo que a Ponte deveria ter um meio-campo, ela pode até ter na prática, mas a gente precisa começar o jogo para poder assistir. Mas o Lucas Natan, no meu time, ele começaria a partida no lugar do André. Faria uma espécie de um 4-4-2, sendo 3 volantes, que são justamente os 3 que estão jogando, mais o Lucas Natan, com o Eliel na frente e também o Paulo Baia. É uma alternativa. Da maneira que está escalado com o André e sem o Lucas Natan, que vai para o banco de reservas, a Ponte mantém o mesmo jeito de jogar, com algumas variações. Marca de uma maneira, joga de outra. Ele teve uma semana para trabalhar o time. Vamos ver se na prática a gente consegue, ou assiste, ou verifica,
diferente do que foi em Ribeirão Preto, porque ele tentou praticamente a mesma coisa e não funcionou. Não teve encaixe, a Ponte com a posse de bola tinha uma dificuldade tremenda para sair jogando e para levar essa bola para os atacantes. De qualquer maneira, é uma outra partida e é realmente, só que ela é bem mais difícil, na minha opinião, do que foi em Ribeirão Preto. O Ceará vem babando para cima da Ponte, você vê que o Barleta vai começar o jogo, Barleta, São Bernardo, grande campanha, Corinthians, e agora está no Ceará. Vem no meio campo com o Giancarlo, que é um jogador que a gente conhece muito bem, uma bola parada venenosa, e é bom que a Ponte esteja bastante concentrada, porque o jogo vai necessitar, vai exigir, porque se a Ponte marcar mal e não tiver uma transição rápida, efetiva, ela pode ter problema no jogo, Edu. Perfeito. E você concorda? Gleger Zorzinho, um abraço, Gleger. Seja bem-vindo. Olha, gol do Bahia. Ih, rapaz, o Bragantino pegou hoje, hein? Hoje foi dentro do Bahia 3, Bragantino 0. Oi, Zorzinho, um abraço. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde. Opa. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte já escalada para jogar essa partida difícil, duríssimo jogo lá no Castelão. Não é fácil enfrentar a torcida, a pressão, a atmosfera em Fortaleza é diferente do que se está acostumado. Mas eu acho que a Ponte está bem escalada. É claro que a gente percebe que o Pintado tenta dar sequência, né, a alguns atletas, tenta dar jogo, tenta dar quilômetros rodados. E assim, fazendo uma análise, eu acho que ele vem com o André e o Eliel mais à frente, né, e puxando ali uma segunda linha, uma linha de 4, jogando num 4-4-2, né, porém com duas linhas de 4. Bem fechado, o Paulo Baia, que deve fazer de um lado, o Leonaldo do outro, e o Felipinho Amaral fazendo por dentro ali, e a Ponte não tem aquele homem da armação, da articulação, né? Mas fica um time, pelo menos se tiver organizado, se estiver muito bem agrupado, fica um time difícil de ser penetrado, por exemplo. Quando você treina e você organiza duas linhas de 4, você dificulta demais para o seu adversário. Porque você tem bloqueio pelo lado, você tem bloqueio por dentro, né? Você sempre tem um homem na sobra, então facilita. Eu espero que essa semana de treinamento o Pintado possa ter dado um padrão, possa ter organizado essas duas linhas para que ele possa fazer um grande jogo hoje. Essa é a expectativa, né? E a gente olhando para o banco, né, Edu? Difícil, né? Complicado. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que está bem escalada a Ponte e agora é só ter a expectativa de uma boa estratégia e de que ela possa fazer um bom jogo, apresentar um bom futebol. Está enfrentando um bom time que está oscilando também, joga bem dentro de casa, consegue o resultado, fora de casa não tão bem, né? Então, é um time que está oscilando demais, mas tem no banco o Guto Ferreira, que é um baita de um treinador. Então, o jogo vai ser duro, vai ser difícil, mas eu estou confiante nesse time da Ponte, viu, Edu? Grande Zorzinho, olha, boa tarde, Edu. Difícil essa escalação, hein? Só por Deus. Tenho dúvida se é mesmo o treinador que escala. Assinado Dantas. Alô, boa Dantas, tarde, Edu. Muito obrigado. Olha quem aqui, olha, Daniel Bernabé, o contador da Avenida Industrial, nosso grande amigo aqui. Muito obrigado, tá confiante aqui. Quem sabe hoje, hein, Edu? Os 3 pontos, mas jogo difícil. Alô, Marisa, beijos pra você também, muito obrigado, sempre atenta. Tem uma foto aqui. Já mandaram também a escalação, é o final 51-14. Quem é que sabe aí, ô Catarino, hoje em dia, quem tá na área? Oi, Edu. Eu acho que, espera um pouquinho só, deixa eu ver, eu acho que tem gol, não tem gol. Eu vi correndo aqui, mas ontem eu acompanhei o trabalho do senhor, viu? Muito obrigado, Edu. Parabéns, adorei, parecia um veterano, chamou a câmera de você... Cheio de dados e guizos, diria Batista. Muito elegante. Boris, eu não vi tudo, eu vi 70%. Mas parabéns, cara. Sou obrigado, seu Edu. fã mais ainda, hein? Você transmitiu na Band, Ituano 3, Criciúma da TV, né? Ituano 3, Criciúma 0. Grande Boris! Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Muito obrigado. Fico muito feliz com as suas palavras, porque você é um conhecedor acima de tudo, né? Um cara que conhece demais, tem uma história gigantesca no jornalismo do interior do Brasil. E é sempre muito gratificante receber um elogio como o do grande Edu Pinheiro. E pra mim, como você sempre diz, é uma honra ser o seu plantão. E eu digo mesmo, é uma honra estar ao seu lado, Edu Zasso. Mas eu que agradeço.
Eu falei aqui, rapaz, o nego vai pra TV, pensa que chega de mão vazia, tem que estudar pra caramba. Você deu muitos detalhes, porque a TV, se você ficar dando narrativa, dá sono, tal, não, tem que chamar atenção. Esse cara aí, tá vendo? Jogou não sei aonde. Ó, tantos gols, sofreu tanto e o saldo, sensacional. Ô, meu caro Catarino, você sabe, afinal, você sabe, tem informação, hoje se treina em 2 períodos? O Gleger é do tempo, hein, Gleger, que treinava 2 períodos. Em alguns momentos, 3. Em 3. Você sabe que eu estava ontem conversando com o pessoal aqui em Hortolândia, Edu, e aí perguntando justamente sobre isso, né? Sobre a intensidade dos treinamentos. Tinha pré-temporada, né? Que é o início, ali onde você faz toda a sustentação durante o ano, que eram 3 períodos: 6 da manhã, 10 da manhã e 4 da tarde. Esses eram os horários. Não era fácil, não, Edu. O Edu, não é mais tão comum o treino em 2 períodos, viu? Não é mais tão comum assim como era antigamente. Por exemplo, na sexta-feira a Ponte treinou no período da tarde e treinou ainda no sábado pela manhã antes de viajar. Então, normalmente aí os treinos acontecem em apenas 1 período, não é mais tão comum treinamentos acontecendo em 2 períodos, mas são períodos, agora quando se treina apenas 1, períodos bem puxados, né? Um treino realmente bem puxado. É o novo normal do futebol ultimamente, Edu. A gente vê jogada, erro de passe, a gente vê... não vê uma jogada ensaiada. Caramba, ou faltou no treino e tal, mas eu treino em 2 períodos, acho que até por uma... Acho que não existe mais, viu? 2 períodos, eles não querem, celular, tatuagem, como é que é? Chuteira colorida, aí fica complicado. CH, na lateral direita parece não ter... O Luiz Felipe voltou à titularidade, mas outros também entraram. Então, 2 perguntas. Você concorda com o Luiz Felipe? Teria uma outra opção? E esse Mailton, ele faz uma função diferente, CH. Entra no segundo tempo, não fica exatamente na lateral. Que função ele faz, eu não sei. Mas ele tenta fazer, ele é um lateral, um pouco de volante, um meia improvisado. E aí, CH? Ele é utilizado normalmente na segunda linha como um auxiliar de lateral e um ponta direita ou um ponta esquerda. Por quê? Porque ele tem uma jogada muito interessante pela diagonal e chuta muito bem no gol. E também muito por conta da deficiência e falta de opções de atacantes que a Ponte tem. Então, como ele em 2 ou 3 oportunidades foi bem ali, jogando na segunda linha, ele é utilizado desta maneira. Respondendo na lateral direita, eu acho que neste momento o Luiz Felipe é a melhor opção. O Weverton não vem bem, ou o Everton não vem bem, então o Luiz Felipe, para mim, é a melhor opção na lateral direita, Edu. Ô, Jorginho, sua praia também, o goleiro Kaique França, hoje completando 80 jogos. Ele e o Fábio Sanches. Kaique França, 80 jogos, Fábio Sanches, 80. Eu disse aqui no Concentração, o Kaique França só ficou de fora em 5 jogos. Desde que estreou contra o Grêmio, abril do ano passado aqui, 0-0 majestoso, o Grêmio perdeu um pênalti e chutou para fora. E o Fábio Sanches, ele, desde que estreou em julho de 2021, ele ficou 47 partidas de fora, sendo 40 por contusão e 7 por suspensão. Então vamos lá, Jorginho, o que falar de Kaique França e de Fábio Sanches? Para mim, Edu, sem dúvida nenhuma, a Ponte sempre teve uma solidez defensiva, né? E deve-se muito a esses 2 jogadores. Eu gosto muito dos 2, acho que são 2 ótimos jogadores, 2 referências. Você vê que o Kaique está aí completando já 80 jogos e é um bom goleiro, é um cara que traz uma tranquilidade ao sistema defensivo da Ponte. Eu gosto da serenidade dele. E é um bom profissional, sem dúvida, muito dedicado, eu tive essa informação. O Kaique é um cara muito dedicado nos treinamentos, sempre está buscando melhorar, né? Buscando melhorar a performance também, é importante isso. E o Fábio, a gente sabe, o zagueiro tem muito isso, né, Edu? Ficar fora por contusão, cartão, é muito choque, contato, ainda mais pela situação em que a Ponte se encontra. Teve aí a Série A2 também, que é muito puxado, né? Complicado o campeonato. Então eu gosto, sem dúvida, para mim... São 2 principais jogadores do elenco da Ponte, Kaique França e Fábio Sanches, Edu. Beleza. Boris, você que é o que sempre coloca no grupo, sempre que tem mudança, o senhor é espetacular, tem uma rapidez que eu vou falar pra você, viu? Ele adora colocar no grupo mudança de horário. Se mudar alguma coisa em Ponte Guarani, na hora o Boris pimba. Bate de primeira. O derby está marcado, pô, não mexeram, não é? Não, é porque é a grade da TV, né, Edu? É claro que houve aí uma mobilização nas redes sociais, principalmente da torcida do Guarani, porque o jogo é com o mando do Guarani, torcida única,
para mudança de horário, mas não vai acontecer. Eu ficaria muito surpreso se isso ocorrer. Poderia ter ocorrido logo naquela primeira semana, não ocorreu, é a grade da TV e o jogo está confirmado para sexta-feira, dia 1º de setembro, 9h30 da noite. Você falou aí sobre mudança, porque eu tenho uma fonte que sempre divulga nas redes sociais, e não é novidade para ninguém, que é o grande jornalista Wellington Campos. Opa! Há muito tempo militando na Rádio do Rio de Janeiro, na Rádio Itatiaia, e ele sempre posta quando tem alguma mudança, às vezes até antes do que o site da CBF. É o correspondente lá da CBF, e ele sempre posta, né, algumas mudanças, e no site da CBF. E eu gosto demais de sempre acompanhar, até pelas escalas, né, Edu? No Cacuete, você sabe, né, nas escalas, outros compromissos, então, evidentemente, a gente fica sempre atento em relação a isso. Mas, em princípio, o jogo está confirmado. Poderia até cravar, repito, ficaria muito surpreso se o horário, por exemplo, ou o dia mudar, mas em princípio está confirmado para o dia 1º de setembro, 9h30 da noite, o Derby 206. Olha, 42 segundo tempo em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Chapecoense de virada 2. O Edu? Sim! Só um detalhe que ontem, apesar da derrota do ABC, o ABC fez um gol. Então, nesse momento, a Ponte tem o pior ataque da Série B, com apenas 14 gols marcados. Pelo amor de Deus. CH, diga uma coisa, hein? Quem que vai armar, CH? No meio de campo, Leonardo, Amaral e Felipinho, Leonardo e Amaral. Esse é o meio de campo. Elvis não foi? Paulo Baia, Eliel e André. Então, ataque, quem fica centralizado, quem que vai armar, CH? Essa pergunta só o jogo vai mostrar, Edu. Por isso que eu sugeri na escalação de começo o Lucas Natan. Ele fala que o Paulo Baia, quando tem a posse de bola, joga por dentro. Nós vimos o que aconteceu lá em Ribeirão Preto. A coisa não funcionou. E o André, para esse tipo de jogo, não sei. O André pode entrar e fazer 5 gols. É isso que a gente torce. Mas é questão de característica e de jeitão do jogo. O jogo vai mostrar com toda certeza o Ceará partindo para cima da Ponte. O que teoricamente a Ponte tem que levar? Um jogo no contra-ataque. Então eu teria meus 2 melhores velocistas na frente, que são Eliel e Paulo Baia. É isso que eu faria. Quando eu tiver a posse de bola, eu tenho que ter esses 2 caras. Quem que vai armar isso aí? Quem vai fazer essa bola chegar aos volantes? Pode até ser que seja. Pode até acontecer. Mas eu acho que vai existir aí um buraco negro entre o meio campo e o ataque. Vamos ver na prática. Ele teve uma semana inteira para trabalhar, o treinador é o Pintado, a gente fica dando aqui apenas palpite. Eu estou trazendo um pouco do que eu vi, do que eu não gostei em Ribeirão Preto. De repente hoje encaixa. Como diria o profeta, vamos aguardar. Olha, um rápido intervalo e o destaque final do Concentração. Eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu em 1982... num jogo entre Ponte e Ceará no Majestoso. Um acontecimento ímpar para o rádio de Campinas aconteceu no jogo entre Ponte e Ceará. Eu volto já, 17h33. Você está na Bandeirantes em Concentração. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Concentração. Atenção, Vladimir Catarino, destaque final, Catarino, destaque final, escalação da Macaquinha. Com apenas uma mudança, Edu, apenas a volta do Arthur no lugar do Gabriel, a ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonardo Amaral, Paulo Baia, Eliel e André. E o Elvis não foi. Não foi. Deve estar de volta na partida contra o Londrina na sexta-feira. Hoje eu tive o grande prazer de me encontrar com o jornalista Zaiman de Brito Franco, um nome, uma lenda no jornalismo campineiro, já aposentado e tal. E em 82, começo de carreira na Rádio Cultura, o Zaiman estava lá, timaço da Cultura. A Rádio Cultura contratava Sérgio José Salvucci, numa das maiores transações do rádio esportivo de Campinas. Depois de muitos anos, o Salvucci saiu da Rádio Brasil e foi para a Cultura. E aí eu falei, Zaiman, foi num Ponte Ceará que o Salvucci estreou na Cultura. Foi, tá, explicou. Eu tinha um jornal em casa, Zaiman, porque você colocou no Diário do Povo, foi feita uma página inteirinha, colocaram a foto do Salvucci no meio e todos os radialistas esportivos da época escreveram uma frase. E aí o Zaiman falou, pô, cara, aí fui eu que bolei a frase. A Rádio Cultura de Campinas contrata Sérgio José Salvucci, um nome maior que o Rádio Esportivo de Campinas. E aí um relato sensacional. E eu tava no plantão nesse jogo, 27 de março de 82, verde pra caramba, eu empaçocava mais do que motor de DKV. E aí o Salvucci no Estádio da Ponte, estreia e tal, grande audiência, 42, segundo tempo, escanteio pro Ceará. Cobrou escanteio Pimba, um tal de Valdemir. Olha o nome do cara, hein, Tigrão? Valdemir de cabeça, Pimba. Ponte 0, Ceará 1, a Ponte saiu do campeonato, estreia do Salvucci. Salvucci morreu em 99 e emprestou o seu nome a uma praça em frente ao estádio Moisés Galeri. Francisco Ursaia é a praça bem ao lado, bem em frente, que é o nome do endereço oficial do Majestoso, mas tem também a Praça do Salvucci e a Praça de Salvador Lombardi Neto. Que Deus os tenha. Meus amigos, na sequência vem aí o moço Leandro Boles, o moço de Piracicaba para Ceará e Ponte. E até já! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
Leandro Bolis. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando com mais uma transmissão esportiva. É a Macaca em campo, Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo que fecha a 24ª rodada, 5ª rodada do retorno. Estádio Castelão, Arena Castelão em Fortaleza, na capital cearense. 18 horas a bola rola. Tem Ceará e Ponte Preta. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol neste domingão, dia 20 de agosto de 2023. Falamos ao vivo no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, faixa estendida, e em 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E todos ligados através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 20 mil inscritos. Seja você também mais um inscrito em nosso canal do YouTube. E não esqueça, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ceará e Ponte Preta é o Vozão diante da Macaca. A Ponte Preta, que não perde a 2 jogos, vem de um empate fora de casa, ocupando a 14ª colocação com 27 pontos. Pega o Ceará, que na última rodada perdeu para a Vitória. Ocupa a 10ª colocação com 33 pontos. O Ceará tem o objetivo de voltar a estar perto do G4. E a Macaca de se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Dá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E às 17 horas mais 43 minutos no horário oficial de Brasília deste domingão, a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. Aqui na Rádio Bandeirantes, o som, a credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, alô, Vladimir Catarino, as últimas da Macaca antes da bola começar a rolar na Arena Castelão. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Bolis. Uma tarde muito boa também para os ouvintes da Bandeirantes, em especial os torcedores da Ponte. A Macaca, que conquistou 4 dos últimos 6 pontos disputados, quer se afastar da zona do rebaixamento. Vai ao Ceará em busca de pontos. Terá a volta do Arthur no lugar do Gabriel. O Arthur cumpriu suspensão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda não tem o Elvis. Apenas uma mudança no time titular para encarar o Vozão. E o Ceará do técnico Guto Ferreira, que subiu com a Macaca para a elite do futebol nacional em 2014. Quais são as últimas do Vozão, Vladimir? O time que venceu apenas uma das últimas 5 partidas no campeonato. Para este jogo contra a Ponte Preta, 3 desfalques. Não terá o Chay, não terá o Nicolas e também não terá o Richard. Os 3 estão entregues ao departamento médico. Christian Baleta, uma das esperanças de gols do Vozão. Futebol da Rádio Bandeirantes, 18 horas, a bola rola, tem Ceará e Ponte Preta, jogo que fecha a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Comentaristas definidos e escalados para este jogão de bola. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, CH. Boa tarde, Boris. Um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. A minha expectativa é de um jogo muito complicado e difícil. Eu espero que a semana de treinamento tenha servido para a Ponte ajustar, principalmente ofensivamente, o que precisa ser acertado. Eu não concordo com a escalação de começo, mas vou torcer para que dê certo. E como diria o filósofo, o certo é que dá certo, e a gente, com o André, espera que a Ponte possa ter um futebol mais ofensivo. Defensivamente, não há nenhum problema, ele escala 3 volantes, a primeira linha está absolutamente correta com a volta do Arthur, não tem muito o que mexer. O questionamento é
do meia de armação até a frente. Eu acho que ele é o Paulo Baia sem problemas. O meu questionamento é o André desde o começo. Vamos aguardar e torcer. Eu tenho certeza de uma coisa, que a transmissão com a sua narração será ótima e que o jogo será muito difícil. E apesar da dificuldade, eu desejo que a Ponte traga pontos para Campinas. Boris. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, Gleger, um grande abraço, a sua expectativa. Boa tarde. Boa tarde, Boris. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O jogo realmente vai ser muito duro, difícil, complicado. A atmosfera em Fortaleza é diferente. O Castelão lotado, provavelmente, né? Porque a torcida vai incentivar, vai apoiar a equipe do Ceará. Agora, eu acho que diante de todo o cenário, o Pintado teve uma semana para trabalhar, né? Trabalhou o time, ajustou, eu acredito muito em duas linhas de 4, com o André e o Eliel fazendo ali à frente, 2 jogadores, aí você coloca um de velocidade, um outro mais centralizado. Então eu acho que tudo que tem a Ponte aí, nós olharmos o banco de reservas, ela está bem escalada. Agora, precisa ter uma estratégia, precisa estar bem agrupada, precisa estar bem organizada, estratégia bem definida, para que ela possa conquistar aí pontos e trazê-los para Campinas. O jogo é duro, o jogo é difícil, complicado. O Ceará querendo se firmar na competição. Mas a Ponte também, nas mãos do Pintado, já que já está aí, claro, chegou agora há pouco, mas já deu tempo de ele colocar a sua mão, de colocar a sua cara, de colocar aquilo que ele planeja esse time. Está aí mais uma oportunidade e eu tenho expectativa de que a Ponte possa fazer um grande jogo. Tá aí, portanto, os comentaristas da Rádio Bandeirantes para Ceará e Ponte Preta. A Macaca, que nesse momento tem o pior ataque da competição, tem 6 vitórias, pegando o Ceará, tem 23 gols marcados, 23 gols sofridos, ocupando a 10ª colocação. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes. Domingão é o dia nobre do futebol. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço. Boa tarde, Edu. Grande Boris, um abraço a você, uma honra ser o seu plantão. Um abraço a todos da equipe, em especial também aos amigos da Bandeirantes. Olha, Brasileirão pela manhã, Maracanã lotado, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, finalzinho, Bahia 4, acabou de marcar o 4 agora, hein? Ó, o Bragantino pegou o dele hoje, Bahia 4, Bragantino 0, Couto Pereira, Curitiba 2, Flamengo também 2, na Vila, segundo tempo, voltou o público, Santos 1, Grêmio também 1, na Série B encerrado de virada, Novo Horizontino 1, Chapecoense 2, e atenção, Brasileiro na Série D de dado a Ferroviária. Finalzinho, ganha em Goiânia, Anápolis 0, Ferroviária 1, a Ferroviária ganhou em Araraquara 1-0, a Ferroviária está se classificando para a próxima etapa da Série D de dado, única paulista, agora o único paulista é a Ferroviária na Série D de dado. E parabéns para as espanholas, a Espanha ganhou 1-0 da Inglaterra, hoje em Sydney, na Austrália, a Espanha é campeã mundial no futebol feminino. Equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes, já 18 horas, a bola rola na Arena Castelão, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Ceará e Ponte Preta, duelo alvinegro para fechar esta rodada, a 5ª do retorno. E aqui na Rádio Bandeirantes, sem perder tempo, direto e reto na voz do repórter Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai para o campo para mostrar o seu valor, escalada pelo técnico Pintado com Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. A tríade de meio campo com Felipinho, meia dúzia, Leonaldi, 5, Amaral, 8. No ataque, Paulo Baia, 16, Eliel, 9, André, 90. 12, Kaique França, 14, Luiz Felipe, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches, 15, Arthur. 6, Felipinho, 5, Leonaldi, 8, Amaral. 16, Paulo Baia, 9, Eliel, 90, André. No banco, 30, Luan, 7, Mailton, 13, Tomás Kaique, 17, Samuel Andrade, 18, Fraga, 20, Lucas Natan, 23, o Everton, 40, Ramon Carvalho, 77, Igor Torres. Ceará de Guto Ferreira com Bruno Ferreira, 94, Varley, 17, Luiz Otávio, 13, David Ricardo com a 4, Paulo Victor, 21, William Maranhão, 95, Breno, 35, Jean Carlos, 10, Saulo Mineiro, 73, 30, Christian Barleta, 79, Guilherme Bissoli. Repeteco do Ceará de Bruno Ferreira, 94, Varley, 17, Luiz Otávio, 13, David Ricardo, 4, Paulo Vitor, 21, William Maranhão, 95, Breno, 35, Jean Carlos, 10, Saulo Mineiro, 73, Christian Barleta, 30, Guilherme Bissoli, 79. No banco, André Luiz, 67, Thiago Panussá, 3, Kaique Gonçalves, 5, Richardson, meia dúzia, Zé Ricardo, 7, Eric, 11, Sidney, 12, Pedro Lucas, 19, Danilo Barcelos, 23, Pedrinho, 27, Janderson, 77 e Kleber, 89. Arbitragem do jogo. Apita Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA.
Assistente 1, Jorge Eduardo Bernardi. 2, Wagner Júnior Bonfim. O quarto árbitro é o Luciano da Silva Miranda Filho. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, vai ser um jogo com toda certeza muito difícil. Agora a Ponte pode tornar o jogo menos difícil. Fazendo o quê? Primeiro marcando muito bem, marcando melhor do que marcou na última partida em Ribeirão Preto. Tendo um time organizado. E a organização sem bola é que os espaços entre defesa, meio campo e ataque sejam pequenos. O time tem que jogar compactado, também sem a bola. Não é? E o que não está acontecendo, que precisa melhorar urgentemente, o Pintado já falou várias vezes em entrevista coletiva, é quando a Ponte tenta propor o jogo, tenta atacar. Aí que mora o problema. Não é à toa que a Ponte é o pior ataque da competição. Porque essa transição meio-campo, defesa, meio-campo e ataque, ela acontece com muita dificuldade. Pela montagem do time, pela deficiência dos jogadores de meio-campo de ataque, por N fatores. Vários jogadores sem confiança e vários jogadores que ainda estão sendo testados. O Pintado vai aí, é o início do trabalho dele, né? Quarta, quinta, sexta rodada, ainda não deu tempo, pela sequência de jogos, dele formatar um time da sua confiança e um time que passe confiança para nós e para a torcida da Ponte. Cada jogo é uma história diferente, a Ponte pode apresentar algo que não apresentou ainda, mas eu acredito pouco com essa formação. O André é um jogador mais lento, a Ponte precisava ou precisa, antes da bola rolar, de uma marcação forte para recuperar essa posse de bola e partir para o contra-ataque. Eu não sei se com o André dentro de campo isso vai ser possível. Pode acontecer, eu desejo que aconteça, mas as oportunidades que nós vimos, Eliel, André e Paulo Baia, ou por dentro ou por fora, não funcionou. Espero que hoje, com uma semana de treinamento, o Pintado tenha conseguido organizar principalmente a Ponte em termos ofensivos. Eu espero jogo difícil, jogo complicado. E para você, Gleger Zorzinho, o que pode apresentar a Ponte Preta diante do Ceará? Hein, Gleger? Olha, CH, jogo difícil, não tenha dúvida, né? Jogar lá em Fortaleza não é fácil. Falávamos isso durante toda a semana. Jogar no Castelão, o Ceará é sempre muito empurrado pela sua torcida. A gente percebe aí que não está lotado o campo, mas é que o Castelão é gigantesco, né? Então, o torcedor cearense vai empurrar o time, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, é aquele negócio, né? O que preparou o Pintado? O time está escalado. Eu acredito aí em duas linhas de 4, com o André e com o Eliel um pouco mais à frente, o Paulo Baia fazendo o lado direito, o Leonardo do lado esquerdo, ou até mesmo uma inversão de lado. Mas o que vai prevalecer neste dia de hoje, nesse jogo para a Ponte Preta, é a concentração, é estar ligada, é estar focada, é ter uma defesa sólida como sempre teve, né? É ter as suas linhas próximas, é ter as suas linhas agrupadas, é estar ligado nos pequenos detalhes para que ela não seja surpreendida, porque depois se você ficar correndo atrás, não é fácil. Então essa é a minha expectativa. Tá, na minha opinião, bem escalada, eu acho que é por aí mesmo. Você tem que ir achando a melhor forma, ir achando a forma ideal, mas se ficar trocando a todo momento, você não consegue rapidamente encontrar. Então, eu acho que esse é o pensamento do Pintado, é em dar sequência, é em dar mais uma oportunidade, né? E fazer com que o time ache um entrosamento, ache um entrosamento dentro da competição. Essa é a minha expectativa. Eu acho que será um grande jogo e para mim, viu, Leandro Bolles, o ponto-chave para essa partida se chama concentração. É isso aí, Carlos Henrique, o CH, o bate pesado e Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes na expectativa para Ceará e Ponte Preta. Jogo que fecha a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A informação é do Pinheiro. Olha, é o seguinte, 2 gols no final aqui, lá em Curitiba, o Gerson marca o gol da vitória do Flamengo aos 48. Final, Curitiba 2, Flamengo 3. E na Vila virou o Santos, hein? O argentino Julio Furque marcou aos 44, Santos 2, Grêmio 1. Estamos com 54 nos acréscimos, a bola rola, terminou agora.
Acabou na vida, hein? Vitória do Santos. Santos 2-1, mas eu acho que ainda não saiu da zona de rebaixamento que o Bahia ganhou, tá? Verificando rapidinho aqui, atenção, 1, 2, o último 3, pimba, pronto, tá aqui, o Santos continua. É o primeiro na zona ainda, agora com 21 pontos. Santos 2, Grêmio 1, Bolis. Beleza, Edu Pinheiro, tá aí, portanto, as informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Grande resultado do Santos, né? Virando o jogo para cima do Grêmio, mas como disse o Edu, não sai da zona do rebaixamento, mas de qualquer forma, um grande resultado. E acabou também, Boris, desculpa, Bahia 4, Bragantino 0, Bahia 4, Bragantino 0. Que coisa o Bragantino hoje, hein? Pois é, levou 4-0 do Bahia. Praticamente tudo pronto na Arena Castelão. Aliás, o Vladimir, a gente estava até conversando aqui em off. Demorou, né? Os times demoraram para entrar e só agora a bola tá ali no meio campo. Deveremos ter 1 minuto de silêncio. E agora são 18 horas e 1 minuto. Os caras atrasaram. O Anderson Daronco atrasou um pouquinho o protocolo, viu, Vladimir? Demorou sim. Os jogadores estavam prontos para entrar, né? Mas tem todo um protocolo, tudo tem que ser seguido à risca. Agora sim os times estão em campo. Como disse o Gleger, não parece estar lotado o estádio, mas é um estádio bastante amplo. Então os torcedores ficam mais espaçados, mas tem um bom público presente nesta noite no Castelão. Ceará que caiu ano passado, por isso está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. E a Macaca teve a sua última participação na elite do futebol nacional no ano de 2017. Vai rolar a bola na Arena Castelão. Neste início de noite de domingo, 27 graus, uma temperatura agradabilíssima para os padrões lá do Ceará, em Fortaleza. Aqui 27 graus no início de domingo, à noite de domingo. Seria evidentemente uma temperatura alta. Aqui estamos com uma temperatura mais amena, nesse momento na casa dos 23 graus. Anderson Daronco vai autorizar o início da partida. 1 minuto de silêncio em função do falecimento do Rei Pelé, sempre em jogos do Campeonato Brasileiro, e também da tragédia que vitimou torcedores do Corinthians, que estavam voltando após acompanharem o empate entre Corinthians e Cruzeiro, estavam voltando para São Paulo. O ônibus acabou capotando na rodovia Fernão Dias e vitimou até o presente momento 10 torcedores. Tudo pronto, saída com a Macaca, apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, da Bandeirantes Ribeirão, você também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol na rádio, tem alegria no povo e tem a Macaca em campo, a Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Arrebenta a Macaca! Ponte em campo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Alô, Macacada, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tenta o ataque, a Ponte lá pela esquerda com Arthur retornando ao time titular e perde a bola, insistiu, recuperou na ponta esquerda, cruzou, fechando para a boca do gol, tira Luiz Otávio, volta, sobra, Paulo Baia disparou, espalma Bruno Ferreira. Defesaça do goleiro na finalização de Paulo Baia. No comecinho do jogo ele dominou e bateu forte. O goleiro de mão trocada colocou pra fora. Vladimir Catarino. Tava sozinho o Paulo Baia. Teve liberdade pro arremate. Uma pancada. Defesa do Bruno. Escanteio pra Ponte. Próprio Paulo Baia vem pra cobrança. Partiu pra bola. Pé direito. Levantou pra boca do gol. Saiu do gol. Dá um soco na bola. Bruno Ferreira. Ela volta com Paulo Baia. Setor direito. Dominou. Tentou a finta. Marcado pelo Jean Carlos. Prepara o cruzamento. Levantou. Fechadinho lá dentro pro goleiro pegar de novo. Paulo Baia. Uma grande finalização por muito pouco. A Macaca não marca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem de novo a Macaca com Eriel lá pelo setor esquerdo, se livra da marcação do Varden, empurra por dentro para Felipe Amaral, recolheu, dominou, em princípio o gramado tá bom da Arena Castelão. Passe feito na ponta para Léo Naut, devolveu no fundo para Luiz Felipe, cruzou, rasteiro na entrada da grande área, corta o William Maranhão, David chega para cortar, David Ricardo, tira o corpo e afasta de qualquer maneira, a bola não chega a sair, o Matheus Silva recolhe, domina na marginal do campo. Vem Ponte por campo de ataque de novo, aí o Matheus Silva erra o passe, a bola sai em lateral para o Ceará. Gleger Zorzinho é o nosso especialista. Grau, conceito, definição e a nota para esta defesa do Bruno
Bruno Ferreira, quase a Ponte abre o placar em Gleger. E o Bruno Ferreira fez um movimento correto, né? Tem que ser feito, mão trocada, saindo do chão, saltando. É uma defesaça mesmo, Bolis. 8.15. Ela defesa realmente do Bruno Ferreira. Vem para o campo de ataque o time do Ceará na resposta. Jean Carlos no comando para o Saulo Mineiro. Tendo a finta, foi desarmado. A sobra da bola fica nas mãos do goleiro Kaique França. A Ponte com o uniforme número 1, uniforme tradicional, uniforme branco com a faixa preta. E o time do Ceará também com o seu uniforme número 1, a camisa listrada nas cores preta e branca, calção preto e meia preta. A Ponte neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando para o gol da linha do trem. Aqui o Gabriel está impedido, o jogo está parado. Tem poste de bola o time do Ceará. De quem Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 3h40, primeiro tempo, placar de 0-0. Sai para o jogo o time do Ceará. David acaba recuando para Luiz Otávio, capitão do time do Vozão. Abertura na ponta para Vardy, ainda no campo ofensivo. Ele ultrapassa a linha demarcatória pelo setor direito para Christian Bardetta. Dá um tapa na bola, volta para Vardy. A Ponte toda atrás. Luiz Otávio recolhe, domina na zona central do campo. Se apresenta para o jogo David Ricardo. Se manda Paulo Vitor pela canhota. Giancarlo se apresenta, bola na ponta para Paulo Vitor. Recolheu, dominou para Giancarlo. A bola passou, sobrou para William Maranhão. No corredor, boa bola para Giancarlo. Levou para o fundo, bateu cruzado na entrada da grande área. Chega Felipinho, tira parcialmente, volta para Saulo Mineiro. Ajeitou de frente o Brugão, uma bomba, a bola subiu. Breno foi quem arriscou pro gol com o pé direito, a bola vai embora. Pela linha de fundo foi a resposta do Vozão, Vladimir. Uma indefinição, né, da defesa da Ponte, não conseguiu tirar a contento no bate-rebate, sobrou pro Breno. Com muita força, mas sem a direção que ele queria, a bola foi por cima, é tiro de meta. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Macaca para ataque, cruzamento para boca do gol. Eliel dominou, limpou, pé direito, bateu para fora! Passa por sobre o gol de Bruno Ferreira no erro do zagueiro. Atento, esperto Eliel. Recuperou e bateu cruzado. A bola subiu, mais uma chance da Macaca, Vladimir. Foi esperto sim o Eliel, né? Se colocou à frente ali na indefinição do zagueiro da equipe do Ceará. Ele recuperou a bola e bateu forte, mas pegou embaixo demais. Ela saiu por cima, tiro de meta. E o vacilo do Vardy. O Vardy vacilou, dançou. Quase o Eliel marcou. Se o Vardy dá o bote, fatalmente ele tocaria no Eliel e seria pênalti. Quase a Macaca abre o placar. A Ponte que busca sair dessa incômoda situação de ter o pior ataque da Série B com apenas 14 gols. Vem para o programa de ataque o time do Ceará com Guilherme Bissoli. A inversão para o Christian Bardetta. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou a finta na entrada da grande área. Felipinho marca, bloqueia Felipe Amaral. Ele empurra na ponta. Passe feito aqui na esquerda para Guilherme Bissoli. Para Giancarlo, meia esquerda, girou, disparou. A bola foi embora. Quase acertou o Vozão atrás do gol. O mascote do Ceará é tiro de meta, Vladimir. Por enquanto a pontaria não tá boa, nem do lado da Ponte, nem do lado do Ceará. Agora foi o Jean Carlos que mandou a bola pra fora. Placar de 0-0. O Ceará tem 23 gols marcados, 23 gols sofridos. Ocupa a 10ª posição com 33 pontos. Levanta para o Kaique França, tenta o André, a bola passa por ele, sobra aqui atrás para Paulo Vitor. Com pé canhoto, ele recua para o goleiro Bruno Ferreira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Macaca para ataque, Eliel levantou para André, sai do gol, Bruno Ferreira para fazer a defesa. Confirmando 24ª rodada Série B no Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. Para encerrado o Brasileirão, Coritiba 2, Flamengo 3, Bahia 4, Bragantino 0, Santos 2, Grêmio 1. E na Série D de dado acabou. Anápolis 0, Ferroviária 1 lá em Goiânia. A Ferroviária está classificada à próxima etapa da Série D. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Falta em cima do Christian Bardetta, que foi a revelação do último Campeonato Paulista defendendo o São Bernardo. Foi contratado pelo Corinthians, mas no timão não vingou. E o Ceará foi lá e comprou, não emprestou, não, foi lá e comprou, né, Vlad? Abriu os cofres e comprou o Christian Bardetta, e a falta foi cometida pelo Arthur, né? O Arthur chegou mais forte, derrubou o jogador do Ceará, que agora tem a falta a ser cobrada. Bola parada, sempre um perigo contra o gol da Macaca, porque o Jean Carlos está por ali, preparado para fazer a cobrança da falta para o time do Ceará pelo setor direito. Sobem os zagueiros que são altos do Ceará. O Luiz Otávio, quando sobe, chega a quase 4 metros.
O David Ricardo também agrandalhou, além do centroavante Guilherme Bissoli. Jean Carlos autorizado, o pé canhoto, levantou para a boca de gol, sobe para cortar Arthur. Afasta de qualquer maneira, Felipe Amaral, a sobra da bola para Paulo Baia. Arranca, vem embora, trazendo a macaca, passada as dragas, ultrapassa, termina a marcatória. Tem pelo meio o Leonaldi, fugiu, disparou e aí foi precipitado. Pega mal na bola o Leonaldi, dá uma bronca no Paulo Baia. E convenhamos que ele fominha, né? Ele tentou chutar? Eu acho que sim. Deve ter errado o cruzamento, não é possível, né? Pegou mal demais o Paulo Baia. Era um bom contra-ataque pra Ponte, mas foi desperdiçado. Carlos Henrique, o bate pesado, 8 minutos de um bom jogo, movimentado até aqui na Arena Castelão, e a melhor chance foi da Macaca, hein, CH? Você tem razão, jogo bem movimentado, bem interessante, a Ponte começa bem, transição ofensiva, puxado pelo Paulo Baia com velocidade. Só o posicionamento na marcação dos volantes que não agrada, muita liberdade. Enfim, é um bom início da Ponte. Vem bola para o campo de ataque, o time do Ceará domina pela esquerda, Jean Carlos, escapou a marcação do Felipe Amaral, invadiu a área pela esquerda, bateu cruzado para a boca do gol, passa por todo mundo, lance perigoso, tem mais esse Ceará, Varney para Breno, ele bate fraquinho, Kaique França tranquilo para fazer a defesa, a bola passou na frente do Saulo Mineiro, na boa jogada do Jean Carlos em Flatinho. É, jogada perigosa ali pela ponta, né, cruzamento feito rasteiro, não alcançou ali o Saulo Mineiro, permitiu a recuperação da Ponte no segundo momento. Kaique França e Fábio Sanches hoje em campo, Fábio Sanches o capitão da Macaca, ambos completam 80 jogos com a camisa da Ponte Preta. E chama a atenção, o Edu já vai repetir essa informação que ele trouxe no Concentração, que o Fábio Sanches ficou de fora 40 e alguma coisa, 47. É isso, Edu? Desde que estreou em julho de 2021, Fábio Sanches, 80 jogos, né? Você disse aí, não jogou em 47 vezes. 7 por suspensão, 40 por contusão. Quer dizer, ele ficou mais fora do que jogou. Não é isso? 50% jogos. fora, né? É isso aí. Vem para o programa de ataque do time do Ceará. Saiu do gol, Kaique França pegou mal na bola. Guilherme Bissoli brigou. Chega Matheus Silva para cortar. Opa! Na sequência, a bola bateu no braço do Christian Barneta. Com exceção do goleiro, o jogador de linha não pode pegar a bola com a mão, né, Vlad? Não pode. Tentou o domínio. Na verdade, a bola tocou no braço. Aí eu pergunto pra você o seguinte: em 86, Diego Armando Maradona pegou a bola com a mão e valeu. Por quê, Vlad? Porque não foi a mão dele, foi a mão de Deus, né? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 0-0 na Arena Castelão, palco de Copa do Mundo. Foi neste mesmo estádio que Zúñiga, por trás, fez a falta do Neymar. Nas quartas de final da Copa de 2014, tirou o brasileiro da sequência da competição. Naquela ocasião, o Brasil venceu a Colômbia por 2-1, se classificou para a semifinal e daí na semifinal, melhor a gente nem ressaltar o que ocorreu. O jogo tá parado, tem falta para bater no time do Ceará. Falta já cobrada, Paulo Vitor, o PV. Sai da ponta, vem para o meio, tentou a tabela com o Jean Carlos, mas o passe do Jean Carlos foi horroroso. Mesmo assim, insiste o Paulo Vitor, protege Luiz Felipe. A bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca bater. Ô Vlad, traga aí, por gentileza, para o ouvinte da Bandeirantes, em especial para o torcedor da Macaca. A Ponte tem alguns jogadores pendurados. Volta a campo contra o Londrina e depois é o derby, né, Vlad? Exato. Dos que estão em campo estão pendurados Kaique França, Leonaldi e André. Próximo jogo da Ponte Preta é contra o Londrina e depois na sequência o derby no dia 1º de setembro. Sexta-feira é o jogo contra o Londrina e na outra sexta-feira, dia 1º, derby 206. E você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe a eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. A sua participação através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem lateral para bater o time do Ceará no campo ofensivo com Varney. Varney recua para o Luiz Otávio. Recolhe, domina na zona central do campo. Fez o passe para David Ricardo. Ele para, prende, segura a bola, pista na bola com a perna esquerda, devolve por paredão Luiz Otávio. Ultrapassa a linha marcatória, a Ponte toda atrás, está 0-0. Teve uma grande oportunidade com Paulo Baia no comecinho do jogo. Varney tentou passe para o meio, a bola bateu no Eliel. Eliel vai atrás, a bola quica em cima da linha, vacilou. Eliel perdeu a bola voltou para Christian Barneta. Tocou na bola Eliel, mas acabou atingido o Barneta. O jogo está parado, falta marcada por Anderson Daronco. O jogo tá parado, Vladimir. A falta aconteceu, né? O Christian Barneta tinha o domínio da bola, foi atingido ali pelo Eliel.
Falta pro Vozão cobrar no seu campo de ataque. Agora em Campinas, são 18 horas e 15 minutos do horário oficial de Brasília, confirma. Bola para David Ricardo, recolheu, dominou com o pé esquerdo, boa bola entre as linhas pro Bissoli, Bissoli soltou na ponta para Paulo Ricardo. Também conhecido como Paulo Vitor. Volta para David Ricardo, que abre o jogo para Luiz Otávio. Luiz Otávio recolhe, domina zagueirão, passadas largas, ultrapassa a área marcatória. Empurra na ponta para Bardeta, bola curta, chega Arthur, desvia e a bola sai. Tem lateral o Vozão para bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Será que o chefe aprovou agora, Vladimir? Aprovou. Agora hoje ele está contente. David Ricardo empurra na ponta para Paulo Vitor. Desce o time do Ceará. Léo Norte na marcação. Paulo Vitor domina, chama a falta. A falta não vem. Tentou levar para o fundo. Opa! Saiu o juizão. Saiu. Anderson Daronco atentou, viu? Quando tentou puxar a bola, o Paulo Vitor, a bola havia escapado. É tiro de meta para a Macaca bater. Nova Light. Viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse Nova Light. Nova com 2 vezes. novalight.com.br. Leandro. Carlos Henrique, o bate pesado. Fala que eu te escuto, CH. Coisa horrorosa a condição do Castelão do gramado, hein? Meu Deus do céu. Aliás, Castelão, Maracanã, os estádios do Brasil estão na UTI em termos de condição de gramado. Que coisa horrorosa. E eu disse no início do jogo que o gramado parecia estar bom, mas não, é só em alguns setores, né? Do gramado, porque nos demais realmente não dá para entender, né? Porque recentemente esse gramado foi totalmente trocado. Eles dizem que é a questão da luminosidade, não tem sol. E aí dificulta. O Maracanã também, a justificativa é essa. Agora não dá pra entender. Será que os caras não conseguem colocar num gramado bom? Vem para o campo de ataque, é Macaca. André de costas pro gol, tira mal. Defesa no primeiro lance, conserta o William Maranhão. Dá um pico na bola, a bola sai. Tem lateral para bater a Macaca. Guto Ferreira, à beira do campo, organizando o seu time, olhando ali pro meio campo. Tem lateral para bater a Macaca com o Luiz Felipe, para Felipe Amaral, dá um tapa na bola para o Luiz Felipe, bora, Macaca impedido, Leonardo. O bandeirinha dedurou, o Daronco confirmou, é posse de bola aqui atrás para o time do Ceará. Tem posse de bola o Vozão. Vozão que perdeu na última rodada para o Vitória por 1-0 e busca a reabilitação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leonardo apontou que o passe deveria ter sido no meio e quando o Luiz Felipe tocou, ele estava impedido. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. Vardei para Bardeta, vacilou, perdeu a bola, Arthur brigou, Bardeta consegue a recuperação, tapa na bola, recuando para Vardei. Vardei tenta a saída para o time do Ceará, aperta na marcação a Macaca com Paulo Baia. Luiz Otávio com o pé esquerdo, levanta a bola procurando o Saulo Mineiro. Chega Léo Naldi, faz o corte, deixa para André. André empurra pela meia para Felipinho. Felipinho dominou, limpou, botou na frente, escapou. Tem Léo Naldi aberto pela direita. Fez o passe na meia para Felipe Amaral. Amaral dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, volta todo o time do Ceará e ele recua para Fábio Sanches. Ajeita, domina, coloca no terreno, curtinho para Arthur, um pouco depois da risca no meio campo. Pela esquerda, Macaca, Eliel é quem ajeita, domina no segundo terço do campo para Felipinho. Levou a marcação, meteu na ponta para Eliel. Eliel recolhe, domina, parte para cima dele, garoto. Parte para cima dele, garoto. Recolheu, dominou para André. André saiu da área, tem Eliel como opção. Rodopiou, girou, soltou para Arthur. A ponte trama, ação ofensiva no campo de ataque, evidentemente. André na ponta para Eliel. Eliel recolheu, dominou, partiu para a finta. Cruzou para a boca do gol. Recuo para o goleiro Bruno Ferreira fazer a defesa. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Brasileiro da Série B, 24ª rodada. E o placar da Bandeirantes na ponta. No Castelão, Ceará e Ponte Preta, placar de 0-0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Em Novo Horizonte, encerrado Série B, Ronaldo fez 1-0 no Novo Horizontino, mas a Chapecoense virou com Alisson Farias e Marcinho. Final, Novo Horizontino 1, Chapecoense 2, público 3.900. Curta também as nossas postagens lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se você quiser dar aquela moral pro narrador, @LeandroBolles 2 L's e S. Você segue lá, manda sua mensagem e eu registro aqui, tá legal? Aqui tentou o time do Ceará, chega bem para fazer o corte, Matheus Silva, se livrou do marcador, soltou para Léo Naldi. Escapou, limpou, fintou, rolou para Felipe Amaral no campo defensivo, tá 0-0. Felipe Amaral domina, prende William Maranhão na marcação, volta para Léo Naldi para Luiz Felipe, botou na frente, foi atropelado pelo William Maranhão, o jogo está parado. Gleger, Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 17 primeiro tempo, 0-0 e o jogo em Gleger. Eu gosto da postura da Ponte, né? Iniciou bem o jogo, para mim tá bem ainda na partida, né? Você vê que evoluiu algumas jogadas de ataque, aquilo que eu dizia, né? Da organização,
de um time bem postado, das linhas muito próximas, né, de um time agrupado. Aparentemente a Ponte está bem organizada em campo. Agora, claro, precisa ter um pouco mais de calma, tranquilidade na última bola. Você vê o caso agora do Eliel, foi no fundo ali. Se ele levanta um pouco mais a cabeça, tinha o André por trás, tinha o Paulo Baia também se aproximando, né? Aí ele quis cruzar, deu nas mãos do goleiro. Então precisa ter um pouco mais de tranquilidade nessa última bola. Mas eu gosto da postura da Ponte, gosto do posicionamento e também gosto da organização do time. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite! Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Vem o time do Ceará, passe do Varden, aponta para o Bardeta, tentou a finta, dividiu com o Arthur, bico na grande área, setor direito, trabalha para com a canhota, perde a bola, chega Felipinho, recupera, tentou partir, Christian Baleta na marcação, leva a bola na meia direita, tentou a finta, chega Bardeta. Toca na bola no bate, rebate Paulo Baia, briga, ela sobra aqui no domingo para Felipe Amaral. Ajeita, domina, orientado pelo Fábio Sanches, que pediu calma pro garoto. Ele empurra na ponta, meia direita para Léo Naldi, passou Luiz Felipe, levou a marcação. Ainda Léo Naldi, ninguém lá dentro, por isso ele prende, segura e volta. Recomeça com Matheus Silva. 18,5, primeiro tempo, placar de 0-0, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Arthur é quem domina, Christian Barleta na marcação. Rodopiou, girou na meia esquerda, espera a passagem do Felipinho. Ainda Arthur protegeu, se livrou, tentou levar pro fundo. Entrada na grande área para André, passou, soprou para Eliel para Paulo Baia, pega bem na bola com o pé direito. Paulo Baia meteu aqui na ponta para Léo Naldi. Léo Naldi olha para a área, prepara o cruzamento, adiantou para Luiz Felipe. Luiz Felipe rodopiou, girou, protegeu para Léo Naldi. Boa bola, devolução no fundo. Luiz Felipe prepara o cruzamento e ganha escanteio. Boa trama ofensiva na Macaca, escanteio é pra Ponte bater. Era o Jean Carlos quem estava ali auxiliando o sistema defensivo do time do Ceará. A bola explodiu nele, foi pela linha de fundo, escanteio Macaca. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo, capricha, capricha, capricha aqui da Macaca. Para voltar a vencer do Campeonato Brasileiro da Série B. Para espantar esta situação de ficar próximo da zona do rebaixamento. Paulo Baia vem para a cobrança, autorizado, levantou para a boca do gol, dá um soco na bola, tira o goleiro do Ceará. Vai voltar no rebote na meia esquerda para Macaca com Felipinho. Felipinho volta o jogo para Felipe Amaral. Bem no círculo central. Ele ajeita, domina com o pé direito, enfiou na área. Boa bola, Luiz Felipe. Dominou para André, vai marcar, bateu, perdeu André! Mas não valia o lance. André estava impedido, segundo bandeira, Vladimir. Mas perdeu, né, o André, mesmo estando em impedimento, acabou não conseguindo mandar a bola pro gol no lançamento, quase que do campo defensivo, da linha divisória do gramado. O André acabou recebendo, dominou, mas bateu por cima e o assistente anotou o impedimento. Não tava não, sei não, hein? Se a bola entra, o lance seria revisado e para mim na mesma linha, hein, Glaguer? Também acho, para mim na mesma linha, desperdício uma grande chance o André, né, que é um jogador experiente, sabe que não pode perder essas oportunidades. E eu acho que se ele faz o gol, valeria. Não estava impedido, na minha opinião. E para você, CH esteve impedido, André? Não. Lance absolutamente em condição normal. Olha essa saída do goleiro, quase o Felipe Amaral se aproveita. Bola recuada para o goleiro, o Amaral pressionou, a bola bateu no Amaral e volta nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. Quase a Macaca no erro do Ceará abriu o placar. Só para confirmar então, CH, você achou que não houve impedimento, é isso? Não houve impedimento. Condição do André normal. Ele domina a bola, mas o pé de apoio acaba derrapando o pé direito de apoio do André, por isso ele pega mal na bola, finaliza mal. Se a bola entra, evidentemente que o lance seria revisado. É para o time do Ceará com o Jean Carlos, faz boa finta, tentou a finta para cima do Leonaldo. Leonaldo dá o bote, toca na bola, a bola sai. Lateral aqui na esquerda, um pouco depois da risca no meio campo para o time do Ceará bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida, experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Igatacá. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Falta em cima do Saulo Mineiro, o jogo tá parado, é falta pro Vozão, Vladimir. Ficou bravo o Saulo Mineiro porque foi atingido pelo cotovelo ali do Luiz Felipe, né, que tentava também abrigar pela bola. Reclamou o Saulo Mineiro, o árbitro marcou a falta pro Ceará cobrar. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil, sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse o Uesco, WESCO ferramentas.com.br. Pintado reclamou da falta, o Daronco vai lá, na beira do campo, tá pedindo calma pro Pintado, Pintado gesticula. No respeito, o Daronco tá pedindo calma, calma, professor. O
Pintado tá dizendo que ele tem que marcar pros dois. Os dois ali não tem pavio, tem um pavio um tanto quanto curto, né, rapaz? Tanto o Pintado não arregou, né? Quanto o Daronco, exatamente. Tem falta para bater o time do Ceará, metade do primeiro tempo, placar de 0-0 para você ligado na Rádio Bandeirantes. Estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Jean Carlos na cobrança, pé canhoto, a bola levantou para a boca do gol. Entrecorta André, a sobra da bola, insiste, o Ceará tira lá dentro da defesa, volta no rebate para Paulo Baia. Paulo Baia para Eliel, boa prometida para ele, carregou, tem Paulo Baia no comando. Eliel partiu para a finta, botou na frente e ainda fez a falta. Foi mal demais o Eliel, ainda cometeu a falta, o jogo está parado, Vladimir. Adiantou demais, né? Quando foi partir para cima, adiantou demais, permitiu a recuperação do zagueiro, quem estava no lance era o Varley, e ainda a falta foi cometida pelo atacante da Ponte Preta. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Macaca tentou ataque, bola para Leonaldi, dividiu, sobrou para ele, volta para André, André meteu na ponta direita para Luiz Felipe recolheu, dominou, tem André no comando, prende, segura na meia direita para Macaca, volta a bola para Felipe Amaral no círculo central, ele domina livre, leve e solto, abertura agora para Felipinho recolheu, dominou, demorou para tocar, perto da marcação, Saulo Mineiro, fez o passe para Arthur esticou na ponta para Paulo Baia, tá no mano, partiu para cima da marcação do Varney, entrada na grande área, bola curta, chega Luiz Otávio para cortar, Jean Carlos domina a mal, bola volta para Luiz Felipe no chão, recomeça com Matheus Silva. Houve um enrosco ali com o Saulo Mineiro, mas não houve absolutamente nada. Mandou seguir o Daronco. Domina pela direita, Leonaldi na marginal do campo. Para Luiz Felipe, para Leonaldi. Pelo meio tem Felipe Amaral, ele recomeça com Matheus Silva. Vamos chegar a 25, primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena Castelão. Você ligado também pelo YouTube com imagens da nossa equipe. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Tá sentindo um probleminha no braço ali, o Eliel. Tá vendo ali, Vladimir? Aparentemente foi naquele lance que ele acabou se chocando com o Varley, cometendo a falta, né? Até por isso o árbitro para o jogo para ver o que aconteceu ali com o atacante da Ponte Preta. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 25 o primeiro tempo e o jogo tá 0-0. O jogo começou movimentado, mas agora deu uma esfriada, né, CH? Deu, é natural, né? Aquela intensidade de início de partida, tanto do time da casa como da Ponte, né? É meio que previsível, mas da maneira que a Ponte está encarando o jogo, com valentia e também um time organizado, pelo menos até agora, né? São 25 minutos, eu gosto da Ponte, por exemplo. Um jogo com oportunidade, chances para os dois lados, grande chance teve a Ponte. Eu estou gostando realmente da postura do time, da valentia, da tranquilidade. O time está conseguindo colocar a bola no chão com organização e está calmo, está consciente. Olha a Ponte. É o quinto jogo do Pintado, são 2 empates, uma vitória e uma derrota. Vem para o Macaca, Felipe Amaral, boa bola para Paulo Baia, dominou, mas na hora de a finalização da execução acabou errando. O goleirão gosta de emoção, hein? Tentou tirar de novo, a bola bateu no Paulo Baia, subiu, ele foi lá e pegou. Adoro uma emoção, tal do Bruno Ferreira. E os jogadores da Ponte estão pecando nessa definição do que fazer. Foi com o Eliel, aconteceu também agora com o Paulo Baia e o Eliel já está de volta. Nessa o time do Ceará com Bissoli recolhe, domina pela meia direita, dominou, parou, prendeu, pensou, encarou a marcação do Felipinho trava, volta por dentro para Breno para o William Maranhão, recolheu, dominou, tentou bater por dentro, chega Felipe Amaral, trava, tentou recuperar, mas quem recupera é o William Maranhão, fez o passe para o David Ricardo, abriu na ponta para Paulo Vitor, leva a marcação do Leonaldi, sai da ponta, vem para meia, toca na bola, Leonaldi, insistiu, Paulo Vitor, recupera para o Vozão, uma abertura para Jean Carlos se gira por dentro para Breno recolhe, domina o volante do time do Ceará, Paulo Baia, chega na marcação, ele volta para Luiz Otávio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26,5, primeiro tempo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelo YouTube, pelos aplicativos, é a 24ª rodada do Brasileiro da Série B. Arena Castelão, Ceará e Ponte 0-0, Edu. Brasília não, tudo encerrado. Santos 2, Grêmio 1, Bahia 4, Bragantino 0, Coritiba 2, Flamengo 3 e pela manhã, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, público no Maracanã, 49 mil, renda de 3 milhões. É o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. E vem aí o Derby 206. Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes.
dia 1º de setembro, sexta-feira, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. Muita história, tradição, rivalidade, cobertura total da Rádio Bandeirantes. 18h30 no horário oficial de Brasília. Luiz Otávio tem a posse de bola, tentou na ponta, chega Arthur, divide com William, com Christian Bardetta. Leva melhor com o pé canhoto, tentou comando para Paulo Baia, chega, rebate Luiz Otávio. Ajeita, domina, coloca no terreno para o William Maranhão, no círculo central, curtinho para David Ricardo. Vem para o programa de ataque, o bonde do Ceará. Tentativa de passe por dentro, chega bem Felipe Amaral no carrinho para cortar. Ela volta para Luiz Felipe na marginal do campo, Luiz Felipe levantou para Leonardo, o passe forte, a bola saiu. É lateral para o time do Ceará bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sentiu. Quem? Amaral. Tá sentindo ali o Felipe Amaral, já é pedida a maca. Então tá entrando a maca, não é maca móvel, né? Não é o carrinho, são os maqueiros que estão entrando para tirar o Amaral para receber atendimento fora de campo. Leger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 30, primeiro tempo, problema ali no joelho esquerdo, provavelmente uma pancada. E o Felipe Amaral sofreu, está sendo atendido pelo departamento médico da Macaca. E o jogo em Leger? Boles, para mim continua o mesmo cenário, né? A Ponte tá bem organizado em campo. Eu falava, inclusive, antes do início, que precisava de muita concentração. E a gente percebe que o pintado ali, né, à beira do gramado, cobra muito isso dos atletas. Tá ligado, intensidade, né, organização, um time agrupado, é isso que precisa. Você vê que o Ceará, o Kaique França praticamente que não pegou na bola ainda, né? Justamente por essa organização da Ponte. Agora, repito, acho que ainda falta um pouco mais de tranquilidade. Um pouco mais de tranquilidade na última bola. Naquela bola de colocar o seu companheiro em condições de fazer o gol. Só isso que está faltando para a Ponte. Tranquilidade no último terço do campo para que ela possa sair na frente no placar. Nesse momento, o jogo é muito equilibrado, mas a Ponte, na parte ofensiva, é melhor que o Ceará. Já o intervalo diferente, inteligente, dinâmico na Rádio Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, Eco da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Saulo Mineiro empurra no comando, chega a zaga para cortar, Fábio Sanches tira mal, volta para Varney, tentou na entrada na grande área, o lançamento, Breno, chega bem Felipinho para fazer o corte. Volta para Arthur levanta a bola, saída errada na Macaca. Já recupera o Ceará, Christian Bardetta. Dominou, partiu para a finta, invadiu a área, tentou, dividiu, chegou Saulo Mineiro, voltou para o William Maranhão. Vai bater pro gol, chega Felipinho. Se joga na frente da bola, ela volta no rebate para Paulo Vitor. Aqui do setor esquerdo, Paulo Vitor encara o Luiz Felipe. Soltou na entrada da grande área, Jean Carlos levantou, rasga. Tira de qualquer maneira, Matheus Silva. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30 primeiro tempo. 24ª rodada da Série B no Estádio Castelão. Em Fortaleza, no Ceará. Ceará e Ponte, Vozão e Macaca, 0-0, Edu. É o seguinte, hein? Lá em Salvador, Bahia 4, Bragantino 0, 38.400 de público, 1.100.000 foi a renda. E no Mundial Feminino, hoje, Espanha 1, Inglaterra 0. A Espanha é campeã mundial feminino no futebol. Aqui desce o time do Ceará com Saulo Mineiro pela bem direita, botou na frente, escapou, limpou, fintou, chega bem na alavanca na bola, Felipinho. Desarma, recupera para Macaca no comando para André. André tentou com o peito, chega com o peito, Luiz Otávio para cortar. Ela volta na meia para Jean Carlos, recolheu, dominou, se livrou da marcação do Felipe Amaral. Ameaçou, bater, não bateu, tentou no comando para Bissoli, chega Luiz Felipe para cortar. A Ponte tira, mas ninguém consegue ficar com o rebate. André caiu, reclama de falta, o Daronco mandou seguir. Volta de novo o time do Ceará, Paulo Vitor tentou bater cruzada, a bola explode no Luiz Felipe, sai. Linha lateral, pertinho da linha de fundo, lateral para o time do Ceará bater. 31,5, primeiro tempo, 0-0. Você no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, passando pelas principais rodovias aqui da nossa região. Voltando para casa após o domingão, após o fim de semana. Lateral para o Ceará bater, Paulo Vitor jogou para a área, Kaique França. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Foi um lançamento a esmo ali para a área, né? Não tinha ninguém ali do Ceará, pelo menos próximo ao Kaique França. O goleiro com tranquilidade dominou a bola. Futebol da Bandeirantes
para Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. Olha o Ceará recuperando o Saulo Mineiro, pé direito, disparou no canto, espalma, Kaique França. Voltou para o Ceará, Christian Barnetta, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, tentou Bissoli de cabeça, Kaique França sai do gol e pega firme. Kaique França salva a macaca, Vladimir Catarino. Aparecendo mais uma vez, né? O goleiro da Ponte Preta no chute do Saulo Mineiro. Um chute perigoso, forte. O Kaique França fez a defesa, depois do rebote, a defesa da Ponte se safou. Gleger, Zorzin, grau, conceito, definição e a nota para a defesa do Kaique França. E mais uma saída errada na macaca, Gleger. Exatamente, Bolis. Por isso que eu estou dizendo, tem um pouco mais de tranquilidade. Tá faltando tranquilidade na saída de bola também. Agora, a defesa do Kaique, defesa importantíssima, né? Difícil no chão, como disse aí o Catarino, 7,95. Bom goleiro Kaique França, hoje completando 80 jogos. Olha, Chicken Supreme tem um preparo prático e rápido para o seu dia a dia, hein? Você já sabe, é Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 33, primeiro tempo 0-0 na Arena Castelão. Jogo que fecha a quinta rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Kaique França com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque, jogando tudo de amarelo, o goleirão da macaca. Paulo Baia tentou desvio de cabeça, chega Varney, recuando de cabeça para o goleiro Bruno Ferreira, que em contrapartida tá jogando todo de roxo. É roxo ou é azul? Para mim é roxo, hein, Vladimir? Para mim é azul, Boris. Eu acho que é azul, hein? Bom, se não for azul é roxo, se não for roxo é azul. É um roxo azulado. Exato. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta em cima do Fábio Sanches, está marcando ali o Daronco. Mandou seguir, a Ponte não levou vantagem, né? Aí o Fábio Sanches, ele optou por dar vantagem, mas aí o Matheus Silva deu um bico na bola, devolveu para o time do Ceará. Para sair jogando lá atrás com o goleiro Bruno Ferreira. É direito na bola, levando a barganha de ataque para a casquinha do Saulo Mineiro. Chega Fábio Sanches, perdeu, mas foi atingido pelo Saulo Mineiro. Falta marcada. Falta marcada e está caído o xerifão da macaca, o zagueiro Fábio Sanches. Jogadores da Ponte cercam ali o Daronco reclamando, Vlad. Reclamando de que foi atingido ali no rosto, né? O Fábio Sanches também reclama o Matheus Silva. O árbitro Daronco, a princípio, marcou apenas a falta. Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes neste domingão, dia 20 de agosto de 2023. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, CH, viu alguma maldade do Saulo Mineiro em relação ao Fábio Sanches? Sinceramente não, lance de jogo, Boris. Também achei, está sendo atendido ali, ou melhor, vai ser agora. Não, não vai ser não. Eu sei até que o Matheus Silva e o Luiz Felipe seriam o massagista e o médico da macaca, porque eles apareceram de repente na imagem, mas não. Problema no nariz ali do Fábio Sanches, né, Vlad? Eu também não vi, né, sequer o toque, mas aconteceu porque tá sentindo, mas já tá se levantando ali o Fábio Sanches. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos e meio, 35 e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta você, eu confirmo, Série B, 24ª rodada na Arena Castelão. Ceará e Ponte 0-0, vem embora Macaca. Eliel domina, invadiu a área, tentou bater pro gol, chega Varney, protege, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta pro Ceará. Confirmando, na Arena Castelão, na casa do Vozão, tá 0-0, Eduzão. Ontem na Série B, Avaí 4, Tombense 0. E um detalhe, 4 pênaltis nesse jogo, o Tombense perdeu. E tivemos aí 2 pênaltis para o Avaí convertidos pelo Potker e um pênalti para o Tombense. Aliás, essa informação foi dada na TV Bandeirantes por você, viu, Boris? 4 pênaltis em Avaí e Tombense. Bandeirantes! É isso, foram 4 pênaltis em uma única partida. Aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para o time do Ceará com o William Maranhão. Soltou curtinho para Jean Carlos. Recolhe, domina pelo meio, se apresenta para o jogo. Pede, recebe Breno. Breno entre as linhas para Maranhão. Maranhão para Breno. Vem no toque para envolvente o time do Ceará. Paulo Vitor recolheu, dominou, parou, prendeu, encarou, balançou. Ainda ele, soltou pela meia para o William Maranhão. Levantou para Breno. Breno de cabeça, tentou a devolução para o William Maranhão. Luiz Otávio estava se apresentando. O William Maranhão disse: não, deixa comigo. Bola pro time do Ceará com Varney. Varney para Bardeta, Bardeta para Varney. Tá fechadinho o time da Ponte. Bola pelo meio, de novo pro time do Ceará. Christian Bardeta, chega bem Arthur. Rouba na sequência, tromba e sofre a falta. Não foi uma trombada não. Bom, pelo menos foi isso que achou.
O Breno pegou a bola, segurou a bola, parecia que estava fazendo uma defesa, caiu. E o Daronco marcou a falta, Vlad. Não foi, né? Também não vi falta, né? Nesse lance, não. O Arthur estava escorregando já quando o Breno chegou, mas o árbitro marcou a falta ali para a Ponte Preta cobrar. Agora, o chilique do Breno foi impressionante. Nos bons tempos do Daronco, ele mostraria cartão pro Breno, não tenho dúvida alguma. Bons tempos do Daronco, hein? Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite! Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Daronco, que convenhamos, é um bom árbitro, mas não vive um bom momento. Ele esteve no jogo da Série A do Campeonato Brasileiro na última segunda-feira entre Red Bull Bragantino e Vasco, empate por 1-1. Tem lateral o time do Ceará para bater. CH, estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Como é que tá o jogo? 0-0. Como é que tá o jogo, hein, CH? O jogo dá aquela acalmada, né? Aquela assentada. A Ponte tá marcando mais agora do que atacando. Nitidamente ela tá jogando no contra-ataque. Ela não tem aquela energia que teve nos 20 primeiros minutos, mas ela continua organizada, marcando bem. Nesse momento o jogo é equilibrado. Deixe o seu like no YouTube da Rádio Bandeirantes. Se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saída errada do time do Ceará. A Ponte pode aproveitar com Paulo Baier. Ele recolheu, dominou, mas a Ponte é muito lenta. Por isso prende, segura Paulo Baier. Solta na meia esquerda para Felipinho. Vai para a entrada na grande área o André. Felipinho dominou, se livrou do primeiro tempo e no segundo faz boa jogada. Entrada na grande área, bateu cruzado. Quase a bola chegou no André. O pezão 45 do Luiz Otávio apareceu para cortar. A sobra da bola fica para o time do Ceará com o Bissoli. Chega bem Arthur. Desarma, insiste no lance. Cai, o Arthur manda seguir. A sobra fica para o time do Ceará com Bardeta. Bardeta na meia esquerda foi fominha e perdeu a bola. Recupera Felipinho, a bola bateu no Daronco, mandou seguir. Apenas deu uma resbalada, né? Como não tinha ninguém do Ceará, mandou seguir, prevaleceu o bom senso do Daronco. Bola para Luiz Felipe, recuando para Matheus Silva. A Ponte recomeça no campo ofensivo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, mais sobre o sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Levantamento para o André, protege David Ricardo para sair do goleiro Bruno Ferreira. Vem aí o derby. A Ponte joga sexta contra o Londrina e depois é o derby. Muita história, tradição, rivalidade. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. E você acompanha ao longo da semana a programação esportiva com as historinhas do derby na voz de Edu Pinheiro, dentro do Esporte em Debate do Zaço. Muitas histórias, hein? Eu não sei que eu fiz outra encarnação, vai tanto de derby. São muitas histórias. Aqui bola solta para o time do Ceará, domina David Ricardo pela meia esquerda. Parou, prendeu, olhou, pensou, evolui para o campo ofensivo. Já se livrou da marcação do André. O André não desiste e comete a falta. Falta marcada para cima do zagueiro. Tem falta na marginal do campo. O time do Ceará para bater. 40 minutos, primeiro tempo, tá 0-0. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Ceará. Tá na cara que é Ceará. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Ceará para ataque, Paulo Vitor, pé canhoto, levantou na área, Kaique França, sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Gleger Zorzinha, eu quero ouvi-lo, 40 minutos, 0-0, e o jogo em Gleger. Você vê que o Ceará deu uma melhorada, né? Tá usando ali, eu tava falando sobre a questão do time agrupado, né? O time mais junto, você vê que começa a dar um pouco de espaço. As linhas que estavam bem organizadas, o Ceará começa a criar, começa a chegar, você vê que teve um lance aí agora, Jean Carlos sai ali nas costas e acaba finalizando. Então não pode, tem que continuar organizado e continuar tendo tranquilidade lá na frente. Teve um lance agora há pouco aí que o Eliel leva na linha de fundo, pô, levanta a cabeça, demorou demais, o André estava sozinho na área. Então essa tranquilidade que eu faço, tranquilidade, falo, né? Que você levantar a cabeça, de ter a percepção do que o seu colega está melhor posicionado. É isso que está faltando para a Ponte. Mas o jogo é extremamente equilibrado. Bolas. Reta final do primeiro tempo, tá 0-0 para você ligado com o Timácio de Carlos Batista no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida para a região de Campinas e em 85.3 faixa estendida na região de Ribeirão Preto. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Olha o Kaique França se atrapalhando, tentou recuperar o time do Ceará no bate, rebate, a bola sai.
Se o Bruno Ferreira quase entregou pra Ponte, agora quase o Kaique França entrega pro Ceará, hein, Vlad? É a mania que os goleiros estão tendo de não querer dar chutão, né? Tentar sair driblando, quase se complica ali o goleiro da Ponte Preta. Olha, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola. Carlos Batista com seu timaço de comentaristas, com a matéria completa desse jogo, a matéria completa do jogo do Guarani, a vitória do Bugre sobre o Sport, também gols do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso e muito mais amanhã. Os donos da bola a partir do meio-dia. Além dos quadros do programa que são sucesso, como o Na Lata. 6:45, horário oficial de Brasília. Saulo Mineiro na entrada da grande área. Jean Carlos vem Ceará. Recolheu o domínio, marcação do Felipinho. Vai atrás do Jean Carlos. Ele empurra na banda para Paulo Vitor. Desistiu agora o Felipinho. Quem chega é Luiz Felipe. A marcação no setor. Luiz Felipe chega, toca na bola, a bola sai, está marcado escanteio para o Ceará. E uma região do campo que é difícil ter grama, né, Vlad? Olha, só tem grama num pedacinho onde fica a bola, né? Na cobrança a ser feita pelo Jean Carlos. 42:50, primeiro tempo, 0-0, vem bola na área da Macaca, é preocupação pro torcedor Ponte Bretano. Jean Carlos partiu, levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. A sobra ficaria pro Ceará, chega primeiro Paulo Baia, rasga de qualquer maneira Felipinho. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Saída errada do goleiro do Ceará, bola para André. André empurrou para Paulo Baia. Boa, bola é agora, dominou. Invadiu a área, cortou pro pé direito, bateu cruzado em cima do marcador. Carimba o adversário e a Ponte perde uma boa oportunidade. Confirmando 43,5 primeiro tempo. Agora quem desce é o time do Ceará. Escapado do Bissoli, Saulo Mineiro foi para a área. Levantamento para a boca do gol. Corta Fábio Sanches. Voltou para Jean Carlos, linha lateral. Cruzou na segunda trave para Bissoli. Ele coloca dentro da grande área. Tentou de cabeça Bardeta. Chega Luiz Felipe para cortar. Se não fosse o corte do Fábio Sanches no cruzamento que veio da direita, fatalmente o Ceará estaria na frente, Vladimir. Porque tinha endereço lá dentro da pequena área. Fábio Sanches chegou com corte providencial e impediu que a bola passasse. Essa vai pro quadro, a defesa ou a sorte do jogo. Fábio Sanches se salvando a Macaca. E eu confirmo agora com 44, 0 Ceará, 0 Ponte Preta, Edu Pinheiro. É o seguinte, Macaquinha nesse momento é 14º, empatando, tô indo pra 28. Vem os homens de novo. Olha o Ceará, David Ricardo tentou cruzamento nas costas do Matheus Silva, completando Edu. Então a informação é só bem lembrado, o ABC fez um gol ontem. Então a Macaquinha tem o pior ataque da Série B, com 14 gols. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, no comando de Gil Kleber, com Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Danilo Capucci. Capucci que ontem completou mais um ano de vida. E também ele, o Gilberto Sufi, o esbaforido. Agora quem tá sentindo alguma coisa é o Matheus Silva. É, o jogo tá parado aí, Matheus Silva tá alegando mal-estar, por isso, mais uma vez, o jogo tá parado, o Daronco vai lá dar uma conferida. Já o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes e assim que a bola parar de rolar, o jogo terminar, vai começar o apito final. E aqui na Bandeirantes o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro vai dar aquele recado esperto para você aqui na Rádio Bandeirantes com aquela categoria de sempre. Oferecimento Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara aqui a Seara, encontre no Ica Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especialistas e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Mais 6. 45 mais 6 é igual a 51. Vamos a 51 neste primeiro tempo na Arena Castelão. 6 minutos acrescidos por Anderson Daronco, Fortão, árbitro do jogo. Bola para o time do Ceará, trabalhando com Bissoli. Bissoli para Bardeta. Bardeta ajeita, domina na marginal do campo, setor direito. Vem arrancando, tentando levar para o fundo. Aí fecha a porta o Arthur. E aí o Bardeta dá um carrinho que atinge a bandeirinha de escanteio. Bola foi embora em tiro de meta para Macaca bater.
Aliás, tivemos árbitros de primeira linha nesta rodada da Série B. O jogo do Guarani teve a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, hoje do Anderson Daronco. O jogo do Novo Horizontino foi o Bruno Arleu Araújo, também árbitro FIFA. Árbitros que normalmente apitam na Série A do Campeonato Brasileiro. Tiro de meta é pra Macaca bater, 46-40. Ô Gleger, você que já foi goleiro e dos bons, 20 anos de carreira, conhece o riscado, já esteve lá dentro. Evidentemente que é pedido do treinador, é a confiança do goleiro quando a bola é recuada para ele, quando tem que tirar, o cara tenta sair driblando. O que acontece, hein, Gleger? Hoje, normalmente, no meu tempo não existia isso, né? Quanto menos o goleiro ficar com a bola nos pés, melhor. Com as mãos é apenas 6 segundos. Por que nos pés tem que ser mais que isso? Então, assim, na minha época, mas hoje é modernidade, né? Modernidade de sair jogando perigosamente, de atrair o time adversário para que você possa ter espaço do meio para frente, mas eu não concordo. Acho perigoso demais e sempre disse isso, que é correr um risco desnecessário. Tudo bem que o futebol hoje pede isso, mas eu sou totalmente contra. A Ponte tenta o lançamento para Eliel no campo de ataque. Chega bem o goleiro para fazer a defesa. Sai do gol, Bruno Ferreira para o time do Ceará. 47-40, vamos a 51. Já o intervalo inteligente, dinâmico, comando Tieto Pinheiro. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Domingão, início de noite, 27 graus, tá bom demais, né, Vladimir? Para quem tá lá em Fortaleza. Exatamente, agradabilíssimo tempo por lá. Deixa eu conferir aqui, ó, em Campinas, 22 graus. Também tá bom, né, Vlad? Tá bom, 22. Temperatura típica de outono, né? De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Ô, Gleger, você que jogou algumas vezes nesse estádio, mas era o Castelão na arena, você não chegou a jogar, né, Gleger? Não, o Castelão, né? Novo não. Não. Joguei na arena. Como é que chamava? Era Castelão também, né? Castelão. Era Castelão também, joguei diversas vezes. Presidente Castelo Branco. Aliás, eu joguei também na Fonte Nova, que depois virou Arena Fonte Nova, né? E não sei se você se lembra. Lembra aquele acidente que teve, que a arquibancada caiu? Sim, jogo do Bahia, né? Foi um Bahia e Bragantino, tinha mais de 70 mil pessoas na Fonte Nova, e aí acabou acontecendo aquele incidente lá com o torcedor, eu estava em campo. Mas são esses estádios maravilhosos do Brasil, hoje, claro, mais moderno e ainda mais bonito. É isso aí, devido à superdotação, aquele fato trágico que ocorreu, lembrado aí pelo Gleger, no estádio do Bahia, né? Estádio que é do governo do estado da Bahia, mas que sempre recebeu jogos do Bahia. Vem para o programa de ataque, o time do Ceará. Tentativa de ação ofensiva, chega a Matheus Silva, mas houve a falta do André. E foi a segunda dele, né, Vlad? Agora ele pegou o William Maranhão. E tá pendurado, né? O André tem 2 cartões amarelos. Se tomar o terceiro, não pega o Londrina. De falta em falta, o time do Ceará tenta se aproximar no finalzinho do primeiro tempo. Vamos chegar a 50 minutos deste primeiro tempo, 0-0, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este jogo fecha a rodada, 24ª. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Falta para o Ceará bater, quem ajeita a bola é Jean Carlos. Preparado, concentrado, barreira formada, falta afrontar um pouquinho mais ali para a direita. Distante do gol, defendido pelo Kaique França, mas o Jean Carlos sempre pegou bem na bola com a canhota. Vai ser autorizado para a cobrança da falta. David Ricardo tá na área, o Luiz Otávio não subiu, tá por ali também o Saulo Mineiro. Tem falta para bater o time do Ceará, é perigo contra a meta da Macaca. Mãos na cintura, Jean Carlos, 50 minutos e meio, reta final do primeiro tempo para você ligado na Rádio Bandeirantes, está 0-0. Vem para a cobrança da falta, Jean Carlos, autorizado, pé canhoto direto pro gol, pegou Kaique França. Em 2 tempos, Kaique França faz a defesa, Vladimir. Com tranquilidade, né? Chute de longa distância do Jean Carlos, bem colocado, Kaique França dominou a bola. Vai terminar no primeiro tempo na Arena Castelão, Kaique França levanta a bola para o campo de ataque, mas não há tempo para mais nada porque apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Fortaleza e o placar da Bandeirantes aponta para você. Ceará e Ponte, Ceará 0-0. A bola parou de rolar na Arena Castelão. Edu Pinheiro. Como é duro ouvir um gol da Ponte, hein? Tá duro. Só 14 gols, meu caro Vladimir Catarino. Deixa eu ver aqui com o Pintado. Bicho tá pegando, hein, Edu? Olha, ela briga lá no final, hein?
Kaique França e Saulo Mineiro. Eles já haviam discutido durante o jogo, né? O Saulo Mineiro reclamou com o Kaique, alegando que o Kaique estava demorando para cobrar o tiro de meta. Agora, ao final do primeiro tempo, os dois foram lá também mais uma vez discutir, mas a turma do Deixa Disso já acalmou os ânimos. Eu vi ele discutindo com o Kaique França, né? O Saulo Mineiro. Pô, cobra o tiro de meta, quer forçar que o cara cobre o tiro de meta. Olha, é o seguinte... Amarelo pro Kaique França e amarelo pro Saulo Mineiro, viu? Dos dois amarelados, Kaique França toma o terceiro, portanto. Mas pra mim isso aí já é pensado, viu? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Os dois tomaram amarela? Isso, Kaique França pela Ponte e Saulo Mineiro pelo Ceará. Então, contra o Londrina, o Kaique França não joga, fica liberado pro derby. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, o destaque final pro intervalo aí, o Vladimir Catarino. Fica pra Ponte Preta, né? Que vai segurando o Ceará, criou poucas oportunidades o time cearense. Agora vamos esperar o segundo tempo, Edu. Olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi e Amaral, Paulo Baia, Eliel e André. Então, no meio, 3 volantes, Paulo Baia, Eliel e André. A comissão de frente, o Elvis não seguiu com a delegação. Então, o Kaique França, amarelado agora, não joga contra o Londrina, fica liberado para o derby. Estão amarelados ainda o Leonaldi e o André. Leonaldo e André considerados titulares. O Edson, Ramon Carvalho e Tomás Kaique também estão pendurados, mas não são titulares. E o derby está chegando, a coisa vai se transformando. Vamos lá, CH, vamos dar uma comentada, 0-0. Olha, 1 minuto e 15, o Paulo Baia pegou um belíssimo chute, boa defesa do goleiro Pimba para escanteio. E a 4 minutos, o menino Eliel, ele roubou uma bola dentro da área e tentou finalizar, chutou por cima aí. E eu senti uma coisa nesse jogo, CH, e teve também um lance aqui, uma defesa do Kaique França a 41 minutos. Foi a 32, um chute do Saulo Mineiro, um chute rasteiro, boa defesa do Kaique. Veja bem, nesse jogo, o Eliel tentou, o André tentou, o Amaral tentou, roubadas de bola, eles conseguiram roubar a bola na área, né? O goleiro, a zaga não conseguiram concluir, e a Ponte também teve uma lambança. A 41, Kaique França e Matheus Silva, aquela saída jogando, que é tocar daquela ali, e quase o Kaique França consegue se jogar e com os pés prensa e vai para a lateral. Seria uma lambança. 0-0, CH. Foi um primeiro tempo de bastante dificuldade. A Ponte acho que encarou legal o time do Ceará. Eu imaginei mais dificuldade. Os números do jogo mostram a dificuldade da partida, mas um pouco até de equilíbrio. Em boa parte do primeiro tempo, eu gostei da postura da Ponte. Tivemos 60% de posse de bola para o Ceará, 40% para a Ponte. Finalizações, 7 para o Ceará, 4 da Ponte. 3 do Ceará no gol. 1 apenas a Ponte acertou no gol. 2 escanteios para a Ponte e 1 para o Ceará. Nós tivemos muitas roubadas de bola, não só nesse destaque que você colocou na saída de bola, mas o Felipinho é o principal ladrão de bolas, né, desse campeonato. Eu acho que a Ponte teve uma marcação bastante interessante, bastante eficiente, com alguns titubeios, mas eu acho que, a grosso modo, como já é de praxe, a Ponte tem se dado bem na história da marcação. O problema é a transição, né? É quando recupera a bola ou quando tem que organizar uma jogada de ataque. Aí, nos primeiros instantes, eu acho que a Ponte foi bem, até 30 minutos. Aí você não consegue ter intensidade para ter velocidade, disparar com a bola o jogo todo, ou o primeiro tempo todo. Então, você percebe, ou eu percebi, no final do primeiro tempo, que alguns puxaram um pouco o freio de mão para poder administrar a parte física. A dificuldade eu já sabia que ia acontecer, todos nós sabíamos, por razões óbvias, mas eu vi um Ceará bastante ansioso e lento em alguns momentos. A Ponte também tem essa lentidão, muito por conta do André, né? O André, para mim, é uma figura decorativa dentro do campo. Eu não consegui enxergar um trabalho positivo com ele dentro do campo. Eu acho que ele até atrapalha, né? Porque ele não tem mobilidade, não tem condição física para acompanhar os demais. Você veja que ele trabalha numa condição de rotação de 30 por hora, o Eliel é 70, 80 por hora.
Então eu experimentaria mais um no meio, e o cara é o Natan. Eu tiraria o André do jogo para jogar com 2 atacantes na frente e fechar um... Até em alguns momentos tem um quarteto de meio campo. Eu acho que Leonaldo do lado direito, Filipinho do lado esquerdo e o Amaralzinho centralizado estão indo bem. Muitas vezes o Paulo Baia vem por dentro para puxar esse contra-ataque. Funcionou em alguns momentos, mas lá na frente André e Eliel não funcionam. Definitivamente não funcionam. Eu tentaria uma outra situação. O restante está indo dentro da possibilidade técnica de cada um, indo bem, marcando bem, alguns momentos de desatenção, mas eu acho que foi um primeiro tempo equilibrado. O Ceará teve alguns momentos, a Ponte teve outros momentos. Eu acho que o 0-0, o empate, explica muito bem o que foi a primeira etapa. Eu não percebi algum time, nem Ceará, nem Ponte, com um futebol tão superior que merecesse estar na frente do placar. Eu acho que o equilíbrio regeu o primeiro tempo, eu acho que foi por aí, e eu acho que o 0-0 está correto. O Ceará fez um primeiro tempo nota 6, e a Ponte também fez um primeiro tempo nota 6, portanto, o empate até agora está correto, Edu, na minha opinião. Olha, é o seguinte, grande abraço ao Lígio de Carvalho ouvindo. Grande Lígio, grande amigo, grande ouvinte, Lígio Carvalho, que foi campeão juvenil com a Ponte em 1981. Aliás, em 81 a Ponte foi campeã infantil com o Santinho, campeão juvenil com o Lígio de Carvalho e campeã dos juniores com o Milton dos Santos. Aí em 82 a Ponte foi bicampeã paulista juniores com Vanderlei Paiva no comando, uma final contra o Palmeiras. E em 83, mestre Tuta Margarido, ex-ponta esquerda da Ponte, técnico Tuta, a Ponte foi tricampeã paulista numa final contra o 15 Jaú. Nesse mesmo período, a Ponte foi bicampeã da Copa São Paulo em 81, numa final contra o São Paulo, 82, numa final contra o Santos. Pegou uma época riquíssima, grande Lígio Carvalho, que trabalha na escolinha do André Cruz. Meus amigos, é o seguinte, Brasileirão, pela manhã, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, agora à tarde, encerrado, Bahia 4, Bragantino 0, Curitiba 2, Flamengo 3. Flamengo marcou no finalzinho e na Vila, no finalzinho de virada, o Santos vence 2 Santos, 1 para o Grêmio. E na Série B encerrado, Novo Horizontino 1 de virada, Chapecoense 2. Aqui, 0 Ceará, 0 ponto já, hein? 0-0 Macaquinha com o Ceará. O Gregory Zorzinho, alegria até o fim, vai comentar aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conhece
Conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Arthur retornando ao time titular e perde a bola, insistiu, recuperou na ponta esquerda, cruzou, fechando para a boca do gol, tira Luiz Otávio, volta, sobra, Paulo Baia disparou, espalma Bruno Ferreira, defesaça do goleiro na finalização de Paulo Baia, no comecinho do jogo ele dominou e bateu forte o goleiro, marca para ataque, cruzamento para a boca do gol, Eliel dominou, limpou o pé direito, bateu para fora! Passa por sobre o gol de Bruno Ferreira no erro do zagueiro. Atento, esperto, Eliel. Recuperou e bateu. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Intervalo, Gleger. Ceará 0, Ponte 0, sim, Zorzinho. Vamos lá, queremos ouvi-lo. Edu, eu gostei do primeiro tempo. Acho que foi bem movimentado. Claro que o Pintado ainda precisa fazer alguns ajustes, né? O Ceará cresceu num certo período ali do primeiro tempo. Houve um crescimento, uma aproximação maior, chegando. E o que falta para a Ponte é isso, né? É manter essa mesma organização. Você vê que a Ponte começou bem, organizada, agrupada, e foi dando espaço, né? Foi afrouxando essa marcação e o Ceará começou a criar. Começou a chegar, a pressionar. Teve algumas chances ali, então o que não pode é isso. Porque a Ponte tá bem no jogo. Tá bem, tá jogando fora de casa, né? Tá na casa do adversário, né? Mas faz um jogo sólido, criou algumas oportunidades. O que falta realmente é um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade. Tranquilidade pro Eliel, tranquilidade pro André. Você vê que o André, naquele lance, o juiz deu impedimento, mas ele não estava. O que faltou pro André ali, mesmo ele tendo escorregado? Domina, calma, né? Tava sozinho. Aí domina, só calma, levanta a cabeça e faz o gol. O Eliel a mesma coisa, tá chegando porque ele tem velocidade. A hora que ele parte para dentro, a hora que ele entra, né, na primeira linha da equipe do Ceará, ele vai muito bem no 1 contra 1, ele tem essa facilidade. Só que aí falta calma, tranquilidade, né, para levantar a cabeça, para ver um companheiro melhor colocado, para fazer esse passe. Então, é isso que tá faltando para a Ponte, Edu. Tranquilidade, calma, mas eu gostei da concentração, gostei da concentração do time ligado, da intensidade em alguns momentos, né? Então, acho que só isso que o Pintado tem que dar um puxãozinho de orelha na galera ali para não descuidar lá atrás e um puxãozinho de orelha também, mas bem pequeno, para que tenha um pouco mais de tranquilidade na hora de definir uma jogada, Edu. Olha lá, a confusão quando terminou o primeiro tempo, bate-boca e tal. Vamos ver se a gente consegue ver o cartão amarelo. Kaique França toma cartão amarelo, estava pendurado, não joga contra o Londrina, mas depois fica liberado para o derby. É o tradicional. Olha lá, o Daronco se aproxima, agora sim. Chama Kaique França, amarelou, e o Saulo Mineiro. Senhor, por favor, olha lá. Amarelado, muito bem. Vai mexer com o Daronco, hein? Olha como é forte. Brincadeira. Boa noite, meu xará Edu. Boa noite. Vocês não acham que o Paulo Baia está meio desligado do jogo, hein? O André já esperava essa lentidão, mas agora o Baia, que é isso, seu Edu? Eduardo Franco de Camargo do Centro. Um abraço, meu Eduardo. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Edu. Manda um alô aqui para o Ricardo, a Joyce e a Marlene, torcendo pela Macaquinha, ligados a Bandeirantes. Abraço. Muito obrigado. Obrigado, Marlene. Obrigado, Ricardo. Obrigado a Joyce. Grande trio. Não falou o bairro aqui. Final 2590. Deixa eu ver aqui. Edu, pelo amor de Deus. André não está funcionando. Deve entrar o Pablo Diego para ocupar esse espaço. É o Laco, né? Grande Laco. Muito obrigado, hein?
Só que a previsão, a Ponte tem no DM, já está em fase de transição, o Gé, o Pablo Diego, né? Deixa eu ver, tem mais um. Mas o Jean Carlos é só ano que vem, opera do joelho. Então, o Jean Carlos, lateral esquerdo, só ano que vem, Pablo Diego e Gé. Não temos maiores informações, está no estoque, mas você sabe que o derby ressuscita, né, gente? É impressionante você ver. O Diogo Matheus e o Alan Santos, no Guarani, no jogo agora do Brinco, acabaram levando o amarelo, já não jogam contra o Sampaio Correia, ficam liberados para o derby. O Regis já tinha tomado no anterior. Eles trabalham certinho, vai chegando o derby, tudo vai se transformando, é a mesma coisa. Olha que passa ano, vem ano, é a mesma coisa, toma amarelo mesmo. E o André também está procurando. Você vê que o André já fez 2 faltas lá, está amarelado. Essa do Jean Carlos cobrou, mas a sorte que foi bem no meio, né? O Kaique França pegou. Você pode reparar, o André está procurando. Deixa eu tomar aqui o amarelo, fica livre contra o derby, não pega o Londrina. A Ponte não quer fazer gol. Na hora em que ficou 4 contra 2... 4 contra 2, diminuíram, estamos fazendo nossa parte. Marcos de Hortolândia, o famoso breque de mão puxado, né? Meu caro Catarino, deixa eu ver uma coisa aqui. Oi, Edu. O ouvinte aqui, diz aqui, é de Orlando, que beleza, é o final 17:53. Muito obrigado pelo carinho. Teve mudança na Ponte, rapidamente, aí não dá pra informar, né, Catarino? Não, Edu, não, nenhuma mudança, nem na Ponte, nem no Ceará, mesmas formações aí do primeiro tempo. E vamos lá pro segundo tempo, o Daronco se posicionando, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Ceará 0, Ponte também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, o moço de Piracicaba. Leandro Bolis, tá registrado. Obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro, tudo pronto na Arena Castelão, saída com o Ceará, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo de até aqui, 0 Ponte, 0 Ceará. E já chega o Ceará perigosamente, o cruzamento para a boca do gol, rebate a defesa, volta pra Barneta, pé canhoto, bateu, colocado, golaço! Gol do Ceará! Christian Barleta, um golaço, tem a 30 estampada na camisa. Jogada pela esquerda, o cruzamento do Paulo Vitor, rebateu Matheus Silva, a bola passou na frente do Arthur, sobrou por Barleta, linha lateral da grande área, ele dominou e colocou no ângulo do Kaique França, marcando um golaço. Está aberto o placar na Arena Castelão. Primeiro dele com a camisa do Bozão, Christian Barleta. 1 minuto, segundo tempo, tá registrado. Ceará 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Golaço, né, do Barleta. A bola passou pela zaga da Ponte, o Matheus Silva tirou de forma parcial e o Barleta deu a impressão que iria cruzar, mas não, mandou direto pro gol. Jogou no ângulo do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. Festa do torcedor do Vozão, comecinho do segundo tempo, 1-0 Ceará. Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte volta desligada e sofre o gol com menos de 1 minuto. E que belo gol do Barleta em CH. Um golaço, não dá nem para discutir, foi um golaço extraordinário. É tudo que não podia acontecer, né? Você volta para o segundo tempo, conversa, combina, traz um jeito de jogo para efetivamente executar no segundo tempo e com 1 minuto você toma o gol que você não poderia tomar. Muda o jogo, pior para a Ponte. Agora é tentar colocar os nervos no lugar, porque o Ceará vem com tudo para cima da Ponte. Uma Ponte que não sofria gols ou gol há 2 jogos e meio. 2 jogos e meio, volta a sofrer depois deste período. Gleger Zorzin, essa não dava pro Kaique França, ou dava, hein, Gleger? Difícil, né? Foi um golaço. Mas eu ainda fiquei com a impressão, né, do que o Barleta ele ia cruzar, cara. Essa é a impressão que eu tive, porque ele tava meio sem ângulo ali, né? E aí a bola toma uma direção ali com uma curva e vai lá na gaveta. Ele que o Kaique França, ele esboça uma reação, mas não tem como. A bola passou muito longe dele, um golaço, né? E aí é o que disse o CH, né?
Tudo que você planeja, prepara dentro do vestiário, toma o gol aos 40 segundos, vai por água abaixo. A ponte para ataque com Paulo Baia, tá na área, desarmado por baixo pelo Breno. No momento em que iria finalizar o Paulo Baia após boa jogada do Luiz Felipe. Bola colocada pela linha de fundo, escanteio para Macaca, Vlad. Chegada providencial do Breno, né? O cruzamento ia ser feito para pequena área, linha de fundo, escanteio, a ponte tenta responder, Boles. Sofreu gol no comecinho do segundo tempo, busca a resposta imediata, Macaca, capricha que dá. Paulo Baia, Macacada reunida na expectativa, quer comemorar o gol de empate. Levantamento provocando o gol de cabeça, Felipinho subiu, mas não atingiu a bola. Subiu inteiro no lance o Felipinho, a bola passou por ele, foi embora em lateral para o Ceará. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ceará na 10ª posição com 36 pontos. A Ponte com a derrota permanece com 27. Bola para o time do Ceará no campo defensivo, tenta a saída, David Ricardo. Ultrapassa a linha marcatória, a Ponte é a 14ª colocada. Está nesse momento a 5 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Chapecoense. Chapecoense joga ainda, tem um jogo para fazer na quarta-feira contra o Botafogo. Hoje ganhou do Novo Horizontino em quarta-feira, jogo atrasado, vai até Ribeirão pegar o Botafogo e pode subir para 25 pontos. 7 da noite, 15 minutos no horário oficial de Brasília. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e através do YouTube. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pratiquem Supreme Seara, que é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida, experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 5 minutos cravados, segundo tempo, 1-0 para o Ceará. Gol do Christian Bardetta. Primeiro dele com a camisa do Vozão. Aqui falta um pouco mais dura para cima do Luiz Felipe, cometida pelo Jean Carlos, que vai lá pedir desculpas. Ajuda o Luiz Felipe a se levantar. Aliás, foi o Paulo Baia. O Luiz Felipe foi quem cobrou a falta. Sai jogando curtinho para Matheus Silva, para Felipe Amaral. Vem buscar a bola entre os zagueiros da Macaca. Ele arranca para o de ataque, bastado das largas. Meteu no comando para Eliel. Eliel tem na ponta Leonaldi. Tentou a finta, foi desarmado. André insiste no lance. Quem chega é David Ricardo. Limpa o lance, recupera, faz o passe por dentro para Breno. Breno empurra na ponta para Christian Bardetta. Tentou a devolução, a bola longa para o Breno. Chega na cobertura Felipinho. Felipinho recolhe, domina pela lateral esquerda. Dominou, trabalha a bola com a canhota. Tem na frente pedindo Leonaldi. Tentou levantamento para André, no peito do Luiz Otávio. A bola deu uma escapada, o Luiz Otávio chega na marginal do campo, dá um bico na bola. A bola acaba saindo em lateral para Macaca bater. Arthur cobra rapidamente. Fez o passe na meia esquerda para Paulo Baia. Recolhe, domina para Macaca. Sai da ponta, vem para meia. Leonaldi se apresenta, vem para apoio. Luiz Felipe domina, ajeita, adiantou para Leonaldi, setor direito. Paulo Vitor chega na marcação. Leonaldi recua para Matheus Silva no círculo central. Bora, 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 Macaca. Sofreu gol, mas tem muito jogo pela frente. Leonaldi para Luiz Felipe. Luiz Felipe olhou para a ponta direita, ninguém. Partiu para frente, escapou, limpou, fintou na meia direita. Girou para Paulo Baia. Pé direito, dominou, ameaçou, bateu pro gol, voltou para Felipe Amaral. Amaral domina, o William Amaral na marcação, faz inversão para Felipinho. Na lateral esquerda, Felipinho para Arthur, colocou dentro da grande área, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, saiu do gol Bruno Ferreira. Sobe para fazer a defesa e não dar rebote, Vladimir. Já sai pedindo calma aos jogadores. A Ponte tenta ir para cima. Cruzamento do Arthur, a bola nas mãos do goleiro Bruno. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Você chegará a 7 minutos. Segundo tempo. 24ª rodada, Brasileiro da Série B na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Ceará tem 1, Ponte Preta 0, Edu. Ainda a Série B encerrado, Novo Horizontino 1, Chapecoense de virada 2. E no Brasileiro na Vila, o Santos marca aos 44 com Julio Furque, o argentino. Santos de virada 2, Grêmio 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, somos mais de 20 mil inscritos. Não esqueça, hein, de ativar o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce o time do Ceará pela direita com Varney, calculou, executou para a boca do gol de cabeça, Saulo Mineiro para fora.
Ele é a cara do Mendonça dos Santos. Bola colocada para fora, é tiro de meta, Vlad. Subiu o Saulo Mineiro ali, marcado pelo Matheus Silva. Conseguiu tocar de cabeça, mas não foi na direção que ele queria. Foi para fora, é tiro de meta. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Arthur na esquerda, aperta na marcação. O time do Ceará fez o passe por dentro para Paulo Baia. Girou, caiu. O árbitro marcou a falta. Luiz Otávio chegou rasgando, atingiu o tornozelo direito do Paulo Baia, que fica caído, Vladimir. É o André, né? O André foi também conhecido como André. Exato, o André quem recebeu a falta, ficou dolorido ali, mas já tá se levantando o atacante da Ponte. Bom, Kaique França levou o cartão com o jogo já encerrado, tá fora do jogo contra o Londrina, fica livre para o derby. E Leonaldi, é isso? Leonaldi e André, os dois também pendurados. Paulo Baia agora sim na ponta direita, tentou o cruzamento para Eliel, muito forte, a bola passa de uma extremidade a outra e sai. Lateral pro Vozão, bater aqui pela esquerda, aliás pela direita, mas houve a falta. E para cartão, né? A falta ali acabou sendo cometida. Paulo Vitor recebe cartão amarelo, camisa 21 da equipe do Ceará. No momento do cruzamento, ele acabou acertando o jogador da Ponte e recebe cartão amarelo. E dá chance para Macaca na bola parada. Tem falta para bater a Ponte lá pela ponta direita. Uma das ervas, linha completa de especiarias e temperos requintados, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Falta para a Ponte bater, placar de 1-0 para o Ceará. Vem para a bola, Paulo Baia, capricha. Capricha aqui da Paulo Baia. Matheus Silva na área, Fábio Sanches na área, André na área. Antes o Anderson Daron, que está conversando com os homens da barreira, o Jean Carlos e também o Christian Bardetta, explicando que se subirem com o braço fora, né, da situação ali do corpo, não colado no corpo, ele vai dar pênalti, se a bola tocar, evidentemente. Tem falta, Macaca para bater. Vem para a cobrança, Paulo Baia, pé direito, levantou, rasante, chega Paulo Vitor para cortar. Mete a bola pela linha de fundo, escanteio para Macaca, Vlad. Eu pergunto a você, Leandro Borges, os jogadores já não sabem de tudo isso, né? Que coisa, para que toda vez acontecer, escanteio, a Ponte está no ataque, Borges. 10 minutos em segundo tempo, placar de 1-0 para o Ceará. Macaca busca o gol de empate, luta na Arena Castelão. Vem para a cobrança, Paulo Baia pela ponta direita, capricha que dá. Partiu para a bola, pé direito, levantou na segunda trave para Felipinho, tira a defesa. Volta para Felipe Amaral na entrada da grande área. Amaral recua para Luiz Felipe na cabeça do grande círculo. Lançamento para o Paulo Baia, ficou esperando a bola, entre corta Jean Carlos. Coloca a bola para fora, cedendo lateral para a Macaca bater. Pegou a bola ali o Paulo Baia, mas vai deixar para o especialista Luiz Felipe. Para a movimentação ofensiva da Macaca, curtiu para Paulo Baia, para Luiz Felipe, na margem do campo, a bola deu uma escapada. Tocou mal na bola, chega Paulo Vitor para cortar, no comando para Saulo Mineiro. Chega Matheus Silva, recupera, caiu no lance. O árbitro tá parando o jogo, coloca a mão ali na perna direita do Matheus Silva numa disputa. Os dois agora. Um choque, né? Os dois caíram, né? Tanto o Saulo Mineiro quanto o Matheus Silva. Um encontrão de joelho com joelho ali, também uma paulistinha, acertou a coxa. Matheus Silva ficou sentindo mais, até por isso o atendimento médico vai ser prestado. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Gleger Zorzinho e o jogo, a Ponte até está tentando criar alguma coisa, não teve aquela grande oportunidade, mas está se apresentando mais no campo ofensivo, hein, Gleger? Exatamente. Eu acho que era a proposta, né? Eu acho que era a estratégia do Pintado, tentar evoluir aí um pouco mais na parte ofensiva no segundo tempo. Você vê que a Ponte sai e tem que sair, né, Boris? Está perdendo o jogo, está tentando em alguns momentos, mas deixa espaço na hora que sai nessa evolução ofensiva. Está deixando muito espaço para o Ceará, mas a Ponte melhorou no primeiro tempo, né? Principalmente nesse aspecto de chegar um pouco mais, de pressionar. Agora, o que é ruim é que toma um gol aos 40 segundos de jogo, né? Aí não tem Cristo que aguente. Mas eu estou gostando da postura da Ponte. Está evoluindo algumas jogadas, tentar patar logo o jogo aí para ver se consegue até o final virar. Foi atendido o Matheus Silva, já está de pé, jogo reiniciado na Arena Castelão. Lançamento do Paulo Baia, bola esticada para Arthur, foi para a dividida, entra e corta, Vardem vai atrás da bola, opa, saiu, o árbitro mandou seguir, marcou a saída da bola. Está marcado o escanteio, que Eliel ficou com a sobra ali na entrada da grande área, poderia levar até perigo. Mas está marcado o escanteio e agiu corretamente, e o Clebão está se apresentando ali no aquecimento
pode entrar daqui a pouquinho no Ceará, viu, Vladir? Daqui a pouco tá voltando e o Matheus Silva também tá retornando ali para a equipe da Ponte Preta, volta a estar com 11 jogadores, tem escanteio a marcar. Quase 13 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 pro Ceará, vem para a bola Paulo Baia, com o pé direito, seja com o pé invertido, vem bola fechada na área, é a chance para Macaca na bola parada, Paulo Baia autorizado, pé direito, levantou, muito forte, a bola passa por toda a extensão da área, foi embora pela linha de fundo. Aliás, o CH tá na hora de trocar o cobrador, né? Agora há pouco ele cobrou, a bola não subiu. Agora ele exagerou na força, a bola foi lá na bandeirinha de escanteio do outro lado, em CH. Fica difícil. Fica muito difícil. O Baia tá tentando, ele tem muita força, né? Mas aí tá faltando categoria. Eu concordo com o Gleger. Eu acho que a proposta ofensiva da Ponte tá mais interessante do que estava no primeiro tempo. Só que o que não estava no script é tomar um gol a 1 minuto. Isso atrapalha muito a Ponte no segundo tempo. Estou ao lado do Carlos Henrique, do Gleger Zorzinho, nos comentários de Vladimir Catarino, nas reportagens de Edu Pinheiro no plantão, de toda a nossa equipe técnica comandada por Gil Kleber. Comando de esportes de Carlos Batista. Bola para Felipe Amaral, ajeita, domina, limpo, lance, escapou, limpou, fintou, soltou na minha direita para Paulo Baia. Tentou uma jogada de efeito, mas ela saiu com defeito. E aí ele reclamou que o Luiz Felipe demorou para chegar, mas o erro foi dele. Bola ainda para o time do Ceará, acabou perdendo a bola, mas houve a falta para cima do Bissoli. Apontou Anderson Daronco, meio esquerda, é falta pro Vozão, Vladimir. A falta aconteceu sim, vai ter alteração na equipe do Ceará, a falta foi do Amaral, né? O Amaral acabou cometendo a falta ali para cima do Bissoli. Falta marcada, alteração agora no Ceará, tá saindo exatamente ele, Guilherme Bissoli, para a entrada do Kleber. O Kleber com 89, um atacante por outro, portanto, no Ceará. Kleber, que é grandalhão, quase 2 metros de altura, está em campo, vai entrar em campo neste momento no time do Ceará. Olha o meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola para Vardei, para o Ceará, empurra na ponta para Bardeta, de primeiro autor do gol, tem o comando para Kleber. Chega Felipinho para cortar, sem recuar para o goleiro, tá marcado, consegue o passe, gira por dentro para Arthur, Arthur foi puxado, falta. O André vai lá, tá reclamando com o Daron, cadê o cartão? Porque o Breno segurou o jogador da Ponte, né, Vladimir? Posso fazer uma pergunta ao CH? Vai lá. Brilhantemente, o CH disse há pouco que mudou a postura ofensiva da Ponte, mas infelizmente o time sofreu gol no comecinho. Se não sofresse o gol, CH, você acredita que teria mudado essa estratégia ofensiva da Ponte? Eu acho que já veio do vestiário esse posicionamento diferente, principalmente do Paulo Baia e do Eliel. Acho que sim. O que eu tô gostando é que a Ponte, na parte emocional, não sentiu o gol tanto assim. Ela tá conseguindo jogar, não é? O problema é sempre o mesmo, é corrente, né? O time tem uma dificuldade muito grande para fazer a transição ofensiva. E vamos ver se ele vai tirar o André. Aleluia, ele vai tirar o André do jogo. Graças a Deus. Igor Torres está entrando. Obrigado, CH. Igor Torres, 77, está entrando no lugar do André. A outra mudança é o Lucas Natan no lugar do Amaral. Então sai 8 Amaral, entra o camisa 20 Lucas Natan e sai 90 André para a entrada do 77 Igor Torres. E o André não recebeu o cartão. Não tomou o cartão, então não pode tomar contra o Londrina. Alguns preferem que ele tome. Sabe como é que é, né, Vlad? Sim. Arthur empurra na ponta para Eliel, já os comentaristas analisam as duas primeiras alterações no time da Macaca, tenta a ponte na ponta com o Lucas Natan, vai ao solo, o árbitro manda seguir. Tiro de meta para o Ceará bater, Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros, vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 17, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você me confirma, é a Série B do Brasileirão. Arena Castelão em Fortaleza, 1 pro Ceará, golaço do Christian Bardeta, 0 pra Ponte Preta, Edu Pinheiro. Olha, pela manhã, Maracanã, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, gol do Serginho logo no comecinho, mas o Vasco é o 18º, zona de rebaixamento, e o Santos vence na Vila, gol no finalzinho do argentino Julio. Santos 2, Grêmio 1, Santos é o 17º primeiro da zona com 21 pontos. Gleger Zorzinho, análise do jogo, a Ponte com 2 mexidas, e aí, Gleger? Então, Boles, ele tenta colocar velocidade, né? Igor Torres é um jogador de velocidade, provável. Vai depois desse lance. Ceará para ataque, Bardeta lançado, tá na área, puxou pro pé direito, bateu cruzado, a bola foi desviada, rasga, Felipinho, tava livre o Felipinho, o Arthur chegou a avisar,
Mas o Felipinho não se atentou, tirou a bola, foi embora pela linha de fundo. Escanteio pro Ceará, Vladimir. E o Saulo Mineiro tá se desentendendo com o Arthur, né? É provocador. Falou pro Arthur assim, ó. Baixa a bola, baixa a bola. Assim, ó, pra quem tá no YouTube, ó. Baixa a bola, baixa a bola. Escanteio Ceará, Boles. Já o Gleger complementa, tem escanteio Ceará para bater, é o Vozão. Vamos chegar a 18 minutos agora, segundo tempo, placar de 1-0 para o Ceará. Jean Carlos vem para a bola. Aqui na ponta direita, vai levantar para a boca do gol. Todo mundo lá dentro, partiu. Jean Carlos levantou, Kaique França saiu do gol. Pegou, largou, olha a sobra da bola, é gol! É gol, é gol, é gol! Saulo Mineiro, gol do Ceará! Saulo Mineiro tem a 73, estampado na camisa. Com o levantamento do Jean Carlos, Kaique França saiu estranho na bola. Estavam por ali o Luiz Otávio, o próprio Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro subiu, a bola ficou viva, nem chegou a quicar, mas atento no lance. O Saulo Mineiro na risca da pequena área, meteu pro fundo do gol para ampliar o placar. Faz a festa da torcida do Vozão. E na comemoração ele foi lá, pegou uma chupeta do fotógrafo, colocou na boca e comemorou. Saulo Mineiro! 2 para o Ceará, 18 minutos. Segundo tempo está registrado 0 para Ponte Preta. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O cruzamento do escanteio, né? O Kaique França, ele saiu para tentar. Ele vai pro VAR, viu meu caro Boris? Talvez uma regularidade do Saulo ou do Luiz Otávio. Talvez um toque de braço do Saulo quando o Kaique França tentou espalmar. Vamos aguardar o que vai marcar aí. Falta do goleiro, pode ser, também, né? Tudo isso. Muito bem, o Gleger Jorginho já fala, vamos analisar o lance. Porque o Kaique França, ele sai espalmando e a bola toca no braço ali do Saulo Mineiro, né? Não nesse momento, não agora, nesse momento, quando a bola foi prensada ali pelo Kaique França no braço do jogador Saulo Mineiro. Talvez seja essa a marcação. Foi recomendada, falta, foi recomendada a revisão. Não dá a impressão de falta, né? Em cima de nenhum jogador da Ponte, né? Lance polêmico está sendo revisado. Para você, Gleger Zorzin, gol legal ou não? É muito polêmico, né? Vai muito do critério aí, mas pegou na mão do jogador, né? Então, pegou na mão, tem que ser anulado o gol. E para você, CH? Para mim, toca na mão. É polêmico, como disse o Gleger, mas há um toque de mão ali, né? Então, para mim, gol irregular. E o Daronco está com muitas dúvidas. Afinal de contas, ele está revendo o lance, câmera atrás do gol, câmera de frente pro gol. Nesse momento parece que a bola bate também no peito, né, Vlad? Então, dá a impressão que do peito vai pro braço. Tomou a decisão. Vamos lá. Vamos com a decisão do Anderson Daronco, que se o gol vai ser, eu acho que ele vai anular o gol. Aí, ó. Vai Guto Ferreira tá bravo. Não gostou. Aponta e está anulado o gol. Toque no braço do Saulo Mineiro, fica reclamando o Guto Ferreira, não vale o gol do Saulo Mineiro, portanto segue 1-0 para Macaca. E a comemoração? Pois é, e a comemoração do Saulo Mineiro? Ele vai ter que arrumar outra chupeta. Se fosse o Arthur, falaria exatamente, o Saulo Mineiro, baixa a bola, baixa a bola. Bom, Gleger Zorzin, quando tivemos a origem do lance que gerou toda essa situação aí, você comentava sobre as alterações na ponte, completando o Gleger. Então eu acho que entra um pouco mais de velocidade, né? Você vê que o André, ele tem presença de área e tal, mas tá lento, né? É lento, o André sempre teve essa característica. E aí o Pintado tenta pôr um pouco mais de velocidade com o Lucas e também com o Igor Torres. Agora, um detalhezinho, tudo bem, o gol foi anulado, mas o Kaique não pode sair daquele jeito, hein, cara? Tem que sair definindo, tem que definir, não tem jeito. Saiu parecendo que estava tudo certo e tal, deu muita chance pro adversário. Não gostei da saída de gol do Kaique França, ele que é bom goleiro, né? O cara é referência, mas não pode vacilar, cara. Ainda bem que pegou no braço do jogador, o gol foi anulado, senão no momento em que a Ponte estava melhor, toma o segundo gol, aí complicava de vez. E quem vacilou agora foi o Vardei. Chegou atrasado, o Eliel botou na frente, sofreu a falta. Aliás, era um lance típico para cartão, mas o Daronco foi econômico. Está marcada a falta, é falta para Macaca e segue 1-0, né, Vlad? Não 2. É 1-0 para o Ceará. No momento que o torcedor do Ceará começa a incentivar ainda mais o time, mas a falta é para a Ponte cobrar ali no campo de ataque. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite! Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br.
Falta para o Macaca bater metade deste segundo tempo. Vamos entrar na parte final do jogo. Na bola parada, tem que caprichar agora, Paulo Baia. Tem que caprichar agora. Nas outras duas cobranças de falta de escanteios, você pegou muito mal na bola. Quem sabe na redenção agora. Matheus Silva na área. Na área, Igor Torres na segunda trave. Se apresenta também pedindo bola. Lucas Natan. É a chance para Macaca na bola parada. Arthur também por ali, 23. É a chance para Macaca. Capricha, capricha, capricha que dá. A Macaca está na expectativa até 1-0 para o Ceará. A Ponte busca o gol de empate. Vem Paulo Baia. Autorizado, setor canhoto. Partiu para a cobrança, pé direito. Tentou Arthur, desviou entre quarta defesa. Reclamando toque de braço ali o Arthur. Daronco mandou seguir. A sobra da bola fica para Jean Carlos. Chega Léo Naldi na marcação. Jean Carlos fez o passe para trás para Paulo Vitor. Paulo Vitor carregou. Se livrou do primeiro, se livrou do segundo. Vem bola o time do Ceará. Na passagem deixou para o Kleber. Kleber no comando. Para Bardeta. Boa bola. Bardeta dominou, limpou, fintou a entrada na grande área. Empurrou no comando para Saulo Mineiro. Foi desarmado no momento do passe. Pelo amigão dele, pelo Arthur. Recupera, sai jogando para Macaco no campo ofensivo. Lucas Natan. Chicken sobremiciário, uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Paulo Baia arrisca pro gol. Bateu, roupa o goleiro na sobra, Eliel vai marcar. É gol! É gol, 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 gol! Da Ponte! Ele é o cruel, tem a 9 estampado na camisa. Paulo Baia recebe na meia esquerda, puxa a bola pra dentro e bate forte com o pé direito. O goleiro espalma na frente de Eliel. Bem colocado o garoto. A marca do artilheiro, o cheiro do gol. Mete a cabeça na bola pra empatar o jogo. Jogo difícil, jogo complicado. A Ponte com o pior ataque da competição. Eis que surge Eliel pra tirar este grito preso na garganta do torcedor da Macaca. Vibra, vibra, pula, 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 pula. Sai do chão e vibra, Macacada. Eliel na marca de 24 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito. Grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado Eliel de cabeça no rebote do goleiro. Ponte Preta 1, Ceará também 1. Bruno Ferreira, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O senso de colocação, né, do Eliel. Tava muito bem colocado, esperando exatamente um possível rebote que aconteceu após o chute do Paulo Baia. O goleiro Bruno Ferreira rebateu, o Eliel tocou de cabeça. Segundo gol dele na Série B. 1-1, Boles. 1-1, a Ponte empata o jogo. Tem falta para bater o time do Ceará. Como são as coisas, né? O Ceará chegou a marcar o segundo gol. O gol foi anulado. De repente a Ponte empatou. Cruzamento do Jean Carlos. Bateu no Paulo Baia. Voltou para Jean Carlos. Entre quarto, Luiz Felipe. A sobra da bola fica para Macaca. Vem, bora, 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 Macaca. Paulo Baia meteu para Eliel. Eliel tentou botar na frente. Chegou Vardenha na marcação. Eliel dominou, protegeu. Um bolão para Natan. Bateu cruzado em cima de Luiz Otávio. Tira parcialmente a bola. Volta para Leonaldi. Leonaldi tentou Paulo Baia. Tira mal Jean Carlos. Volta para Paulo Baia. Paulo Baia para Leonaldi. Leonaldi fez o passe para Luiz Felipe. Um bolão na área para Igor Torres. Bateu cruzado. Pega Bruno Ferreira. Insiste a Macaca. Teve a chance Igor Torres. Bola na entrada da grande área. Lucas Natan rasga Jean Carlos de qualquer maneira. Bruno Ferreira salva o time do Ceará. Evita o gol de Igor Torres. Na sequência vem Ceará. Falta do Arthur. Vladimir Catarino, incrível. Quase a Macaca vira o jogo, Vladir. Contra-ataque imortal da Ponte Preta, né? Recuperou a bola, foi pra cima e o Igor Torres fez a finalização pra defesaça do Bruno Ferreira, impedindo o gol da virada Ponte Pretano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 27 minutos, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 24ª rodada na Arena Castelão, Ceará 1, Ponte Preta também 1, Etu Pinheiro. Olha, o Eliel em 38 jogos marca o seu 5º gol. Estreou com o Hélio dos Anjos contra o Náutico, inclusive na estreia fez gol no passado. Então 38 jogos e 5 gols marcados.
Bem, falta o time do Ceará para bater. Amarelo. Para quem? Arthur, camisa 15 da Ponte Preta, recebeu o cartão amarelo. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Vamos chegar a 28, tem falta o Vozão para bater, tá 1-1, há pouco quase a Macaca virou. Empatou com o Eliel aos 24, Jean Carlos bateu direto, Kaique França para pegar. Segura firme o goleiro da Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. A Ponte empata o jogo no Ceará. Fala, CH. A Ponte voltou melhor para o segundo tempo. A gente já apontava isso, né? As linhas mais adiantadas, o time mais organizado, ficando mais com a bola. E principalmente depois que tirou o André. O Eliel, ele tem que ficar mais próximo do gol. E o Baia também, porque ele corta por dentro e chuta muito forte. E é assim que saiu o gol da Ponte. Está muito claro isso. Gostei das mexidas do Pintado. Acho que o gol sempre vem numa hora ótima, mas esse então caiu do céu, né? E por competência da Ponte. Agora o Daronco já começa a aprontar a dele, né? Ou as deles, né? Do lado esquerdo, aquela falta que não aconteceu nada do Luiz Felipe, não foi falta do lado esquerdo, e do lado direito com o Arthur a mesma coisa, lance que amareirou o lateral esquerdo da Ponte. Realmente o Daronco, juizão do jogo, está em péssima fase, mas a Ponte melhorou no segundo tempo. Gleger, Zorzinha, Ponte empate, se não fosse o goleirão teria virado, vem embora de novo Macaca, lançamento para ele, saiu do gol Bruno Ferreira, 1-1 Gleger. Exatamente, né? Aliás, o Bruno Ferreira, né, que deu o rebote ali, dando a chance para o Eliel botar a bola na rede, desde o primeiro tempo, né, que ele tá pedindo para tomar o gol, né? Desde o primeiro tempo. Mas tudo bem, a Ponte melhorou, disse CH, e eu concordo com ele. Exatamente isso que nós estamos dizendo desde o início, né, do jogo, do segundo tempo. A Ponte melhor, mas bem posicionada, com a velocidade do Igor Torres agora, melhora no sistema de ataque, na evolução, na transição, meio de campo-ataque. Ponte bem no jogo, teve a chance de virar, e olha a Bolis, se ela continuar com essa intensidade, ela pode virar o jogo. Tem a nota de defesa do Bruno Ferreira, Gleger? 7,95. Olha o Ceará chegando, o Paulo Vitor levantou, Kleber pra fora! Sozinho o centroavante chapou a bola livre nas costas do Fábio Sanches. Quase o Ceará volta a estar na frente do placar, Vladimir. Que liberdade realmente o Kleber, né? Mas mandou na direção errada, a bola foi pra fora, o Ceará mudou, saiu o Breno para a entrada do Zé Ricardo, 7, Zé Ricardo no lugar do Breno, e também saiu o Christian Barleta para a entrada do Eric, 11, duas alterações também no Vozão. E que chance perdeu o Ceará, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras, garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado, espalhe para geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já mais uma mexida na Macaca, quem tem a posse de bola dominada é o time do Ceará, Varney sofre a falta. Cometida pelo Igor Torres, bem na risca no meio campo. Igor Torres que veio para a Ponte de um rival, né? Pelo menos passou por um rival, né, Vlad? Exato, pelo Fortaleza, né? Na Ponte está mudando, o Mailton está entrando com a 7 no lugar do Paulo Baia. Sai Paulo Baia 16, entra Mailton 7 na Macaca. Leandro. Fala, CH. E pelo posicionamento, pela sinalização do auxiliar do Pintado ali, eu já sei o que ele vai fazer. Obviamente que ele vai fazer a dobra, mas o Ceará está muito forte daquele lado esquerdo. O Luiz Felipe está tendo uma dobra toda hora lá e está tendo dificuldade no setor. O Mailton entra para puxar o contra-ataque, evidentemente, para fazer a segunda linha, mas principalmente para fazer o auxílio pelo lado do Luiz Felipe por ali. E mudou, né? Não sai mais o Paulo Baia, sai o Eliel. Foi o Eliel quem saiu para que entrasse o Mailton, camisa 7. Então segue o Paulo Baia com a 16 e entra o Mailton com a 7. Ele herdou a camisa do Ratamoto, né? Que deixou a Ponte. Exato, foi para o futebol de Portugal. Lateral para o Ceará bater 32. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Vardem na ponta para Eric, desce o Ceará, pé canhoto, levantou na área para Saulo Mineiro, subiu, tirou, bateu Silva, Kleber brigou, Luiz Felipe afastou parcialmente, ela volta para Paulo Vitor, pressão do Ceará, recolheu, dominou lá pela canhota, balançou para cima do marcador, Paulo Baia. Chega tocando na bola, insiste no lance, recuperou, tentou passear na frente, bateu no zagueiro, ela volta espirrada para Luiz Felipe. Tá apontando alguma coisa o Fábio Sanches, não sei se era para levantar a bola ou para o banco, vamos ficar de olho. Bola aqui atrás, acabou saindo jogando mal, o time da Ponte recupera. O Ceará, acho que é o Matheus Silva que está sentindo alguma coisa ali. Tentou Saulo Mineiro na entrada da grande área, foi desarmado, a bola ficou espirrada e sobrou nas mãos do Kaique França. Diga. É o Matheus Silva, né? Caiu mais uma vez lá dentro da área, era essa sinalização que estava sendo feita pelo Fábio Sanches. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Aí vai sair, viu? Vai entrar o Tomás Kaique. Daqui a pouco, alteração na Ponte. Tomás Kaique, zagueiro, tá se aquecendo por ali. Qual é o número dele? 13. 13 já, portanto, o Tomás Kaique vai entrar no lugar do Matheus Silva. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara aqui, é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já, assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. O Gleger Zorzinho, você passou, né? Um pouquinho sobre o tema. O Bruno Ferreira falhou no chute do Paulo Baia ou não? Claro que falhou. Falhou sim. Espalmou a bola para dentro da área, né? Isso aí era um movimento de... Você lembra daquela defesa que o Kaique França fez no primeiro tempo? Sim. O chão que espalma para o lado. Aí você tira toda e qualquer condição de o atacante botar a bola na rede. Dizia falecido, saudoso Dimas falava o seguinte: não dê a segunda chance ao atacante. E o Bruno Ferreira deu e o Eliel não perdoou, botou na rede. 1-1, Eliel foi quem marcou, pois não, Vlad? Tomás Kaique, portanto, tá entrando no lugar do camisa 4, Matheus Silva, e o Everton também tá ali para entrar com a camisa 23. É o Everton, anotei aqui Ramon Carvalho, né? Não, é o Everton. Ele era 23. Né? Exato, e sai Luiz Felipe, tá saindo Luiz Felipe para a entrada do 23, o Everton. Vamos lá então, o Felipinho que eu vi caído ali, tava dando um migué, né? Para esperar a alteração, então o Felipinho fica, saem Luiz Felipe e Matheus Silva, certo, Vlad? Exatamente, entram o Everton e Tomás Kaique. Olha, o gol da Ponte foi o 15º gol da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Continua tendo o pior ataque, mas agora junto com o ABC. O ABC que é o lanterna, as duas equipes com 15 gols apenas marcados nesta Série B. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Vem aí o derby, você já sabe, é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Contagem regressiva, hein? Dia 1º de setembro, sexta-feira, 9h30 da noite. Aqui Jean Carlos levanta para a área da Macaca, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, o Eric tá dizendo que foi seguro dentro da grande área. Na visão do Eric seria pênalti e na Daronco. Não foi, né? O Eric tá dando uma forçada, não alcançou a bola e tá reclamando de uma falta que não aconteceu. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Neste domingão à noite, agora quase 36 segundo tempo. Brasileirão, 24ª rodada, Série B, a quinta do retorno. Arena Castelão, Ceará tem um, Ponte também um. Gol da Ponte foi do Eliel Edu Pinheiro. Olha, a Série B encerrado, Novo Horizontino 1, Chapecoense de Virada 2. No Brasileirão, Bahia 4, Bragantino 0, Coritiba 2, Flamengo 3 e na Vila Santos 2, Grêmio 1. Você ligado com o Timaço de Carlos Batista no AM 1170 do FM. 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e tudo através do youtube.com/. Rádio Bandeirantes Campinas. Nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Bolis. Já mais duas alterações no Ceará. Diga, Edu. O Arthur levou amarelo, né? Sim. É o 10º amarelo, já foi suspenso, claro, 3 vezes. É o primeiro da 4ª série. Bom, ele vai levar com o do Londrina e leva no derby. Então, tranquilo, no outro jogo ele fica de fora. Mas é o mais amarelado do elenco da Macaca, Arthur. Muito bem, duas do Ceará. Vem aí um dos seus jogadores que vai entrar, que você vai citar daqui a pouquinho. Tem o nome dos meus 2 filhos, Vladimir. Pedro Lucas. Nomes lindos, aliás, hein? Pedro Lucas entra no lugar do Jean Carlos com a 19. E o Janderson com a 77 entrou no lugar do William Maranhão.
últimas mudanças também aí do Guto Ferreira. Eu acho que eu troquei tudo aqui. Então o William Maranhão saiu para a entrada do William Maranhão para o Janderson, 77. E quem saiu para a entrada do Pedro Lucas? Foi o Jean Carlos 10. Jean Carlos, tá certo. Muito obrigado. 2 alterações, portanto, para o time do Guto Ferreira. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Janderson, primeira dele, soltou curtinho para Pedro Lucas, devolve para Janderson para o setor direito, falta. Chegou o Mailton atropelando, né? Desnecessária a chegada do Mailton, Janderson, né? Tudo que ele queria. O Janderson não tinha muito o fazer ali na ponta, não. O Mailton quebrou-lhe o galho e cometeu a falta. 38, falta para o Ceará bater. Rocha Autopeças, 31 anos, hein? Neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E com isso dá a oportunidade do Ceará levantar esta bola para a área. Luiz Otávio na passagem, está conversando ali com o Daronco. Tem falta para bater o Ceará, tá 1-1 o jogo. Partiu para a cobrança, levantamento para a boca do gol. Entre quarta, Fábio Sanches, parcialmente a bola fica viva. David Ricardo escorou para Janderson também de cabeça. Ele recua para Kaique França. Aí o goleirão da Ponte agradeceu o presentaço, Vladimir. Não teve força nenhuma ali o cabeceio do Janderson. A bola foi nas mãos do Kaique França. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Reta final do jogo, tá 1-1. Jogo indefinido, CH. Indefinido, só que a Ponte tem que ficar com a bola, não pode ficar só com o traseiro lá do lado do Kaique França. A Ponte precisa ter a posse de bola. Depois desse lance eu falo mais. Paulo Vitor levanta para a área, tira a defesa parcialmente com o Felipinho, a sobra da bola para Arthur. Arthur tirou, deixou para Lucas Natan tentar armar o contra-ataque, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, para, segura, prende de novo, segura de novo, procura alguém, ficou sem opções do passe, rolou para Felipinho, Felipinho para Natan, Natan na ponta para Arthur, Arthur na marginal do campo, chega na marcação o time do Ceará, com marcação alta, com isso o Felipinho recebe, tentou no comando para Igor Torres, dividiu, chegou, Luiz Otávio protege, Igor Torres ainda pressiona, mas não consegue. Com isso, o time do Ceará recupera a posse de bola. Vamos chegar a 40, diga CH. Então, com a entrada do Tomás Kaique, há uma inversão do lado dos zagueiros, né? O Fábio Sanches vai para o lado direito e o Tomás Kaique, que é canhoto, joga para o lado esquerdo. Repito, a Ponte precisa ficar com a posse de bola. A pressão do Ceará é muito grande nesse momento. E a tendência é que aumente com quase 40 minutos do segundo tempo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Domina o time do Ceará com Pedro Lucas. A inversão para Varday. Varday recolheu, dominou, prepara o cruzamento com o pé direito, procurando o Clebão. Subiu, tirou Tomás Kaique. Ficou pelo rebate, escorou também o Igor Torres. Zé Ricardo estava na bola, a Ponte toda atrás nesse momento, 40 minutos. Janderson recolhe, domina assim que a bola parar de rolar na Arena Castelão. Edu Pinheiro comanda o apito final. Pedro Lucas trabalha agora com a canhota, pela meia para Zé Ricardo. Rodopiou, girou, soltou, empurrou pela meia. Dominou o Eric, Eric com a canhota, empurra na ponta, estica para Paulo Vitor. Paulo Vitor devolveu na meia para Eric. Eric tentou a finta, ganhou do Leonaldi, que apela e comete a falta. E vai receber cartão, Vladimir. Também estava pendurado, é o terceiro, não joga contra o Londrina, uma falta forte ali cometida pelo Leonaldi, quase que no bico da entrada da área, lá pelo setor esquerdo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br, Aroma das Ervas, que tem o famoso chimichurri. Falta do Leonaldi, cartão para ele. Portanto, Kaique França e Leonaldi fora do próximo jogo da Macaca contra o Londrina. Em contrapartida, o Elvis deve voltar, né, Vlad? Sim, deve estar voltando na próxima partida. O Elvis, que também foi poupado do jogo de hoje. E depois do Londrina é o Derby 206. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Muita história, tradição, rivalidade, frente a frente. Ponte Guarani, Guarani Ponte Preta. Em mais um derby campineiro. Tem falta para bater o Ceará, placar de 1-1. O Ceará saiu na frente logo a 1 minuto do segundo tempo. A Ponte empatou com Eliel de cabeça, presença diária do garoto. Aos 24, tá 1-1. E agora o Ceará tem uma grande oportunidade na bola parada. No bico da grande área, o Daronco conversa com os homens da barreira da Macaca. São 5 jogadores. Adora uma resenha, gosta de uma resenha. Vai lá no Boa Tarde com a Kátia Fonseca. Atenção da bola parada, é falta para o Ceará bater. Pedro Lucas com a canhota, Janderson com o pé direito, partiu Pedro Lucas, ficou na barreira, olha só para Saulo Mineiro, perdeu. A bola ficou livre no bico da grande área nada, estava na marca do pênalti e o Saulo Mineiro isolou, Vladimir. Sozinho, né? Dava até para tentar dominar, quis bater de primeiro o Saulo Mineiro, mandou a bola direto para fora. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você.
42, segundo tempo. Série B do Brasileirão, 24ª rodada na Arena Castelão, em Fortaleza. O placar: Bandeirantes aponta, Ceará 1, Ponte Preta também 1. Tá empatado o jogo. Edu Pinheiro. Ponte, 14ª, por enquanto 28 pontos. Na sexta pega aqui o Londrina, depois tem o derby. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, Pede Brasil. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui, ó. Bandeirantes. Tem falta para bater a macaca, quem sabe o gol da virada. Sobem Tomás Kaique, Fábio Sanches, Igor Torres lá dentro. Partiu, Paulo Paga levantou para Fábio Sanches, ele desvia de cabeça, a bola passou, foi o Tomás Kaique. Eu acho que ele atrapalhou o Igor Torres, viu, Vladimir? Estavam os dois no lance, né? Até ficou caído ali o Igor Torres, mas o Tomás Kaique tocou mal na bola. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 43,5, domina o time do Ceará, arranca ali pelo meio, tentou Paulo Vitor, balançou, girou pra lá, pra cá, era o David Ricardo, ela volta pra Varney, na meia direita ele soltou curtinho pra Pedro Lucas, dominou, limpou, Felipinho saiu na marcação, a Ponte toda atrás, inclusive com o Igor Torres, Simão do Ceará buscando o segundo gol, Ponte fechadinha, bola pra Janderson, pela ponta direita, se livra da marcação do Mailton, que não desiste, ainda Janderson, sai da ponta, vem pra meia, novamente, Felipinho encarou, voltou pela meia, atenção, limpou, disparou, espalma! Kaique França! Kaique França salva, espalma e mete a bola pra fora, Vladimir. Chegada providencial, né? Defesa providencial do Kaique França, espalmou pela linha de fundo, escanteio para o Ceará. Quase o Ceará marca o segundo. Tem escanteio, posição para bater, partiu para a bola Pedro Lucas, levantou Kaique França, não foi de cabeça, afasta de qualquer maneira Fábio Sanches, brigou pelo rebote o Janderson, a sobra da bola fica ainda para o time do Ceará com Varney para Zé Ricardo, curtinho na direita para Varney dominou, limpou, fintou na marginal do campo para Pedro Lucas a Janderson foi lançado, falta do Lucas Natan, chegou atropelando e cometeu a falta, mais 8, é isso, Vlad? Tem que ligar o microfone para falar, né? Mais 8, né? Mais 8, vamos a 53, bora. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Chegamos a 45, tempo regulamentar esgotado. Entramos agora no período acrescido por Anderson Daronco. Cruzamento na segunda trave de cabeça, o desvio para fora. Escanteio para o Ceará. Eu acho que quem bateu aquela bola para a defesa do Kaique França foi o Eric. Sim, ele mesmo. Já bateu o escanteio. Escanteio batido, bola para Zé Ricardo, pé direito, levantou pra boca do gol. Entre quarta, Fábio Sanches tira mais uma pra Macaca. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Cruzamento para a área, Kaique França faz a defesa, mais uma, Vladimir Catarino. Mais uma, dessa vez o cruzamento foi mais tranquilo, né? Não teve muita dificuldade com a Kaique França para fazer a defesa, não. Olha, já assim que a bola parar de rolar, vem aí o apito final. E aqui na Bandeirantes, o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Aqui desce o Ceará com o Eric, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, pega de novo Kaique França. Apito final tem um oferecimento de Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que a Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Macaca com Mailton, dominou, cortou por dentro, limpou, disparou pra fora, Mailton. Ele dominou, quando cortou pela primeira vez, poderia ter batido, aí tentou uma outra finta, se enrolou, brigou, mesmo assim bateu e a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. É o Mailton que tem como jogada perigosa esse tipo de lance, né? Domina e vai levando pra dentro, mas aí na hora do arremate pegou muito mal na bola. Apito final aqui na Bandeirantes para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, prontos para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade, Nova Light.
47, vem Ceará, ficou caído lá do outro lado do Paulo Baia. O jogo segue, Janderson tá na área, cortou por dentro, escapou, limpou, fintou, disparou e a bola foi embora. Não dá nada pra ninguém não, mas o Janderson é fominha, hein, Vladimir? Poderia ter tentado o passe, né? O ângulo não era legal pro chute, sorte da Ponte que ele tentou e bateu direto pra fora. A pressão é forte do time do Ceará, hein, Gleger Zorzinho, mas a Ponte vai segurando o resultado. Vai segurando, e você vê essa chegada do Mailton, né? Tem um pouquinho mais de calma, eu tô dizendo isso desde o início do jogo. A Ponte precisa ter um pouco mais de calma no arremate, nessa última bola. Não pode desperdiçar uma chance como essa, né? O Mailton que é bom jogador. Aliás, todas as vezes que o Mailton, isso quem fala muito é o Tigrão, né? Ele vai de lateral, ele não vai tão bem, mas quando ele vem na segunda linha, e ele que é lateral direito, jogando pelo lado esquerdo, ele traz pra dentro ali, né? Clareia um pouco mais, aumenta um pouco mais o ângulo, ele vai muito bem. Poderia ter, inclusive, virado a partida aí naquele lance, mas o jogo tá aberto, viu, Boris? Nós estamos aí, faltando aí 5 minutos para terminar o jogo, né, já com os acréscimos, o jogo tá aberto, tudo pode acontecer. Olha a narração do gol do Eliel, gol da Ponte Preta, já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, também no meu pessoal lá no @Leandro Boles. Deixe o seu like, curta lá, espalha para geral. Deixe o seu like também no YouTube. Aqui o Arthur se atrapalhou, foi atrás da bola, recuperou de novo, chega forte mais na bola. Segue o jogo, tá pedindo o fã do Guto Ferreira. Pintado pede pro seu time vir pra frente. E agora ele para, mas o Arthur vai receber o vermelho então. Cartão vermelho para ele, segundo amarelo. Foi o quarto árbitro que dedurou, aliás, o bandeirinha. Anote aí, Edu, tá expulso o Arthur. Cartão vermelho pro Arthur. Na primeira situação ali, no primeiro carrinho, ele foi na bola, né? Em cima do Janderson. Ele ficou procurando a bola, depois ele foi de novo pra cima do Vardy. Ele atinge a bola e depois acaba acertando o Vardy. Tá expulso o Arthur, já tinha amarelo. Reclama ali o Arthur, também o Fábio Sanches está por ali reclamando, mas não há muito o que fazer não, tá expulso o lateral da Ponte. Pontualmente 8 da noite, quero a opinião dos comentaristas. E aí, CH, expulsão justa? Não, desculpa, mas para mim o Arthur vai na bola, eu sei que foi um carrinho, mas os dois vão escorregando. O Daronco, para mim, interpretou e os auxiliares, quarto árbitro, interpretaram de maneira equivocada para mim. Eu sou muito rigoroso em relação a isso, até o comportamento do Arthur. Mas agora, para mim, o Daronco errou. Rapidinho para você, Gleger. Tô com o CH nessa. Acho que atingiu a bola. Não teve nenhuma intenção de atingir o jogador do Ceará. Errou o Daronco. E vem o time do Ceará atacando pela esquerda com Paulo Vitor. Cruzamento com o pé esquerdo. Kaique França deu um tapa na bola. A bola ficou viva. Tentou ele, que desequilibrado. Não toca na bola. Entre quarta de qualquer maneira, Lucas Natan. E o torcedor da Ponte pode estar se perguntando, mas por que então ele não foi pro VAR para rever o lance? Porque primeiro ele mostrou o amarelo e depois o vermelho. Se ele tivesse mostrado direto o vermelho, aí sim era um lance onde o VAR poderia acionar o Anderson Daronco. De qualquer forma, está expulso o Arthur. A Ponte com 10 na reta final. Vamos até 53 minutos. Estamos com 50 minutos e meio. Domina pela esquerda o Eric. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Zé Ricardo. Zé Ricardo tem a posse de bola dominada para Janderson. Janderson recolhe, domina, invade a área, cortou, limpou, fintou. Chega na cobertura, a zaga para cortar. Lucas Natan. E não teve um bom tempo de bola no início do lance, mas depois a recuperação ocorreu. Lançamento para o Igor Torres, para se virar. Contra a marcação do Zé Ricardo, chega o primeiro Zé Ricardo, recuando para o goleiro Bruno. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte vai segurando o resultado, trazendo um ponto importante para Campinas. E quem sabe pode trazer 3, porque desce a bola metida aí, Torres para Mailton. Mailton tem o Leonaldi, rolou, vai marcar, tocou pra fora, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! 1000 vezes não pra você, era a bola do jogo! Rolada pelo Mailton, faz e me abraça, Leonaldi! Ele bateu, a bola subiu, incrível, Vladimir Catarino! Que oportunidade perdeu a Ponte Preta, né? O Mailton rolou pro Leonaldi e estava pronto já para comemorar, porque era só marcar o gol, ele pegou mal na bola, mandou por cima, era a chance da Ponte sair com a vitória. Quase a Macaca vira o jogo, uma chance incrível, perdeu o Leonaldi aos 51 minutos e meio do segundo tempo e ele não se conforma, se lamenta, Leonaldi.
E o Ceará ainda tem uma falta perigosa para bater. Aqui no setor direito, o Eric vem para a bola quase a Macaca marcou o segundo no contra-ataque mesmo com 10. A Ponte Gigante vai trazendo um ponto importante para Campinas, mas tem que segurar talvez o último ataque do jogo. Eric vem para a cobrança, 52,5, vamos a 53 na Arena Castelão, tá 1-1. Partiu Pedro Lucas, levantou para a boca do gol para Luiz Otávio, entra e corta Tomás Kaique, sofre a falta. Chegou atropelando o Luiz Otávio às costas do Tomás Kaique. Jogo parado, Vlad. Foi atingido o Tomás Kaique, tá ali com a dor nas costas. O árbitro vai lá conferir, mas tem falta e vai terminar o jogo, né? Belo ponto conquistado pela Ponte. Isso, vai com moral pro jogo contra o Londrina e depois tem o derby. Aliás, serão 3 partidas seguidas em Campinas. Londrina, derby, depois tem mais um jogo em casa, Macaca na sequência. Vai terminar o jogo, deu mais um. Não vai terminar agora não. Vamos a 54. Levanta a bola para o campo de ataque. O goleiro Kaique França. Torcedor da Ponte, a macacada se lamenta. Que chance, perdeu o Leonaldi. Igor Torres entrou bem, pelo menos brigando. Tentou dividir o Lucas Natan, vacilou, perdeu. Saulo Mineiro recupera, bota na frente. Vem para o time do Ceará, deu uma escapada na bola, mesmo assim ele controla. Chica Lucas Natan, quebra a direita para a esquerda para cortar. Direita ofensiva do time do Ceará, que ainda ataca, insiste pela direita. Zé Ricardo recolhe, domina, cortou, limpou, fintou. Finalzinho do jogo, tá 1-1. Por dentro para David Ricardo, perdeu a bola. A Ponte recupera. Mailton voltou na frente, dividiu, escapou, limpou, fintou, rolou para Paulo Baia, tem Nailton, com opção, ele tentou, aí faltam pernas pro Paulo Baia. Ainda ele tentou o passe aqui na esquerda, mas se chega a zaga para cortar. Quase de novo, a Ponte cria uma grande oportunidade de novo com o Mailton. Mailton recupera e parte com ela. Vai pra cima, né? Não tem medo não, a Ponte Preta vai terminar o jogo. No momento em que apita Anderson Daronco, não há tempo para mais nada. Termina o jogo na Arena Castelão. 1 para a Ponte Preta, 1 para o Ceará. Ceará saiu na frente logo a 1 minuto, mas a Ponte foi guerreira, lutou e aos 24 com Meriel de cabeça empatou. E aos 51 minutos e meio teve a chance, a bola do jogo, mas o Leonaldi perdeu. De qualquer forma, a Ponte traz um ponto para Campinas e agora terá 3 jogos na sua cidade. 2 em casa e o derby. Termina o jogo na sequência. Fique ligado na programação da Bandeirantes. Vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Até já. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que
é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Sejam bem-vindos ao apito final da Bandeirantes. Ceará 1, Ponte 1, público não divulgados. Que segundo tempo foi esse? Mas que segundo tempo foi esse, meu caro Vladimir Catarino? O Christian Barleta marcando a 47 segundos. 1-0, 40 do segundo tempo. E aí então o Eliel empata aos 24, um chute do Paulo Baia, goleiro rebateu, o Eliel de cabeça, pimba, 1-1, expulsão do Arthur, gol incrível perdido pelo Leonaldo, defesa incrível do Kaique França no final, que final, 1-1, oi, o Vladimir, então quem não joga contra o Londrina e quem fica liberado para o derby? São 3 desfalques que a Ponte Preta terá para o derby, né, o Kaique França e o Leonaldo, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos, e o Arthur, né, que acabou sendo expulso, também está fora. 3 desfalques terá a Ponte Preta para a partida contra o Londrina na próxima sexta-feira, 7 da noite, no Majestoso. Edu? Você vem já no craque do jogo, em nome do Uesco, tá bom, Catarino? Até já, Edu. Olha, é o seguinte, gente, 1-1 e tem promoção. Já depois dos analistas eu vou falar da promoção Uesco para você participar, mas tem que estar no YouTube. Tem que estar no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, valendo, opa, atenção, uma furadeira Uesco. Vamos lá, 1-1, CH, que segundo tempo, cara, 47 segundos, um golaço do Christian Barleta, um chute cruzado, com efeito, e aí o VAR anula o segundo gol aos 18 minutos, o escanteio cobrado, o Kaique França não saiu bem, a bola teria batido na mão aí do Saulo Mineiro, revisto, né, pelo VAR, Saulo Mineiro fez o gol, colocou chupeta na boca e tal, mas foi anulado, 24 minutos, quer dizer, 6 minutos depois, o gol da Ponte. O Paulo Baia, um chutaço, a bola pinga, o goleiro rebate, Eliel de cabeça, empatam 1-1. E 2 minutos depois, o Igor Torres ficou pertinho do goleiro, o goleiro tirou, Igor Torres perdeu, vai vendo, aí vai, 30 minutos. O gol incrível perdido pelo Ceará, do Kleber, perdeu, Fábio Sanches na jogada. 41, Leonaldo faz falta, recebe cartão, é o terceiro, falta cobrada, defesa rebate e o Saulo Mineiro perde, chuta pra fora, por cima, isola. 44, Kaique França, bela defesa, chute do Eric no ângulo. 46, Mailton tentou, se enrolou, tentou dominar. Quando foi pegar e concluir, estava desequilibrado, chutou por cima. 49, Arthur é expulso. 51, Igor Torres para Mailton. Mailton para Leonaldo, na cara, sozinho, marca penal, bola pingando, isolou. Por cima, e a 52, Tomás Kaique, importante corte de cabeça. 1 Ceará, 1 Ponte CH. Eu gostei muito da Ponte, da valentia do time, da maneira que o time encarou o jogo. Depois do gol tomado, foi um golaço do Barleta, mas quando o Catarino me acionou e fez uma pergunta, eu respondi, entre outras coisas, que o que estava me chamando a atenção naquele momento é que, apesar de estar perdendo o jogo, o time não perdeu a tranquilidade. E não perdeu mesmo. Quando o Pintado resolveu tirar o André do jogo, aí a Ponte melhorou, porque aí ficou 11 contra 11. E não tem jeito, gente. Nada contra o jogador, absolutamente. É um cara que eu respeito pra caramba. Mas ele tá numa rotação muito abaixo dos outros. E era uma partida fora de casa que a Ponte precisava, como precisou, e depois que aconteceu a saída dele, o time competiu. Mesmo com alguns jogadores desgastados, a Ponte teve 3 chances em contra-ataque, que era a maneira mais inteligente de jogar, com 2 de velocidade na frente, com 4 no meio, para ganhar o jogo. Então é muito importante que a torcida entenda, em algumas partidas, você precisa mais de jogadores com disposição física. Eu não estou falando de encher o time de volante. Eu achei até que o menino Natan entrou bem. Paulo Baia, e o Eliel tem que ficar próximo do gol. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. A Ponte não ganhou o jogo por um detalhezinho.
O Ceará, é verdade, teve oportunidade, era natural que isso acontecesse. O Guto Ferreira está muito pressionado, mas depois de um primeiro tempo bem controlado, muito equilibrado, eu também não coloco isso no meu comentário, porque o C não joga. Isso não está no bojo da análise, mas foi um golaço. Barleta trouxe para o lado esquerdo e bateu. Se ele tentou cruzar ou bater para o gol, pode ser até que ele tenha tentado cruzar. Legal. Eu não vou ter certeza nunca disso. Mas foi um golaço, e é a parte individual que decide. E ele é um cara diferente. Como o Eric, que eu não entendo como é que é a reserva nesse time do Ceará, que entrou barbarizando pelo lado esquerdo. Ainda bem que o Guto Ferreira só colocou ele no segundo tempo, não é? Atormentou a Ponte, que é o lado individual, com muita qualidade. Mas a Ponte fez um jogo com vários destaques. Kaique França, Fábio Sanches, Felipinho, Amaral, Leonaldi, Eliel, Paulo Baia. Olha quantos eu estou falando aqui. Com disposição, uma vontade. Aquilo que falou o Varley, falou uma bobagem, né? Na sexta-feira a gente abordou isso na tela da Band, né? Dizendo que o Ceará tinha obrigação, que é isso, nem falando da Ponte, desconsiderando o time da Ponte. Hoje, se ele não conhecia esse time do Pintado, ele foi devidamente apresentado. Porque na Ponte, apesar dos muitos problemas que a gente conhece, que a Ponte tem, existem trabalhadores e pessoas que merecem todo o respeito de todos. E não foi muito que o Varley fez. Aliás, ele fala muito e joga muito pouco, né? Esse lateral bem fraquinho do Ceará, né? Bem limitadinho. E bem limitado também na parte de inteligência. Mas voltando ao jogo, com as falas, ele só deu combustível para a Ponte, que foi muito valente. Muito valente. É um empate diferente de outra. Hoje a Ponte desempenhou. A Ponte jogou futebol. Na terra, no ar, vontade, disposição. Teve organização em vários momentos do jogo. Se atrapalhou também. Teve problema, teve falha. Mas esse ponto tem que ser muito valorizado, porque a Ponte não empatou contra qualquer time. E um jogo que a Ponte sofreu, mas ela teve chance de fazer o segundo gol. Valeu, Edu, pelo resultado, pela luta do time. Eu gostei daquilo que vi. Uma pena que a Ponte não trouxe os 3 pontos. Mas valeu, foi legal pelo desempenho e parabéns aos envolvidos. Edu? Ok, grande CH, é o seguinte, 1-1, a Ponte então é 14ª com 28 pontos, o primeiro na zona é a Chapecoense com 22, diferença de 6 pontos. Lembrando que na quarta-feira acontecem os jogos atrasados do Avaí e também da Chapecoense. Quarta-feira tem CRB e Avaí e Botafogo lá em Ribeirão Preto recebendo a Chapecoense. Vamos lá, Zorzinho, já eu explico a promoção mais uma vez no ar. Mas que jogo, que segundo tempo, 1-1, Gleger. Exatamente, Edu. Eu gostei muito da postura da Ponte, né, da estratégia imposta aí pelo técnico Pintado. Você vê que no primeiro tempo, a todo momento, nós falávamos que a Ponte era melhor. Segundo tempo, volta para o jogo. Claro que não teve nem como analisar, né? Porque ela toma o gol aos 46, exatamente. 46 segundos, ela toma o gol. E aí a gente percebe que mesmo com o gol tomado, a Ponte estava mais organizada, né? Mais ofensiva. Defensivamente também ali bem fechada. E ela vai e consegue empatar o jogo. E depois, eu digo isso o quê? Você perguntar para mim, foi bom o resultado? Pela circunstância, claro que foi. Fora de casa, né? Jogando contra o Ceará, no Castelão, torcida, pressão, atmosfera. Mas, para mim, o resultado justo seria a vitória da Ponte. Porque a Ponte jogou muito mais bola, mereceu muito mais do que o próprio Ceará. Depois da entrada dos jogadores de velocidade, onde ele muda a característica do time, começou a evoluir, teve chance com o Mailton, teve chance com o Paulo Baia, teve chance com o Eliel, com o próprio Igor Torres. Então a Ponte, e com um jogador a menos, ela conseguiu criar 2, com o Leonaldi. Aquela do Leonaldi foi impressionante, né? Ali para mim a bola do jogo, põe a bola na rede, e aí cai em cima daquilo tudo que eu tô falando desde o início do jogo. Tranquilidade, calma,
né? Em alguns momentos você tem que dominar. O Catarino disse isso. Ele poderia ter dominado a bola, o Leonardo. Claro, não é que poderia, ele deveria ter dominado. Estava sozinho. Domina, olha o goleiro e tira. Aí vem a ansiedade, né? Aquele negócio de fazer o gol logo, de virar o jogo, de marcar o gol da vitória. E é isso que estava faltando para mim, que faltou para a Ponte hoje foi isso. Tranquilidade. Organização, concentração, intensidade, dedicação. Os caras correram uma barbaridade. Merecia, sem dúvida nenhuma, um resultado melhor. Merecia o resultado de vitória. Mas o empate, viu, Edu Pinheiro? Ficou bom, sim. Jogo fora de casa, jogo importante, difícil. E a Ponte conquista um bom ponto, traz um ponto a Campinas. Importantíssimo, Edu Pinheiro. Já detalhes da Série B classificação. É o seguinte, gente, olha, está no nosso YouTube, lá tem o número de um WhatsApp e tem uma senha. Então, por favor, concorrendo a uma furadeira Uesco, você manda, por favor, para esse número do WhatsApp, nesse que está aqui, ó. Ô, meu dedo também, o senhor tá ruim de dedo, hein? É esse WhatsApp aqui, tá? Por favor, você vai mandar para esse WhatsApp. Tem uma senha. Ô, caprichou na senha, Cidinho, hein? Tem essa senha aí, pô, parece abertura de cofre. Ô, Cidinha! Cidinha, você tem que ir no Zé Pilintra também, viu, Cidinha? Ó, então, para esse WhatsApp, você manda aí a senha, seu nome completo, CPF e manda. Estará concorrendo, o sorteio é feito pelo site O Sorteador. E deixa eu ver o que mais aqui. E não adianta mandar 5, 7, 10 vezes, não adianta. É um CPF só. Então mande o seu, manda da sua esposa, do seu amigo, tá bom? A sua família toda participa. Dentro do apito final, vamos divulgar aí o vencedor. Gente, a rodada foi essa: Londrina 0, Atlético de Goiás 2, Vila Nova 2, Mirassol 0, foi na quinta. Na sexta, Vitória 2, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Guarani 3, Sport 1. Tivemos ontem Avaí 4, Tombense 2, ABC 1, CRB 2, Ituano 3, Criciúma 0, Juventude 0, Sampaio Correia 0. Hoje, Novo Horizontino 1, Chapecoense de virada 2. E aqui Ceará 1, Ponte 1. Olha, o Guarani é o 7º colocado com 40 pontos. A diferença para o quarto colocado apenas 2 pontos, que é o Vila Nova, que tem 42. Uma rodada excelente para o Guarani, que ganhou do próprio Sport, prende um pouco o Sport. O Novo Horizontino perdeu em casa. O Criciúma perdeu em Itu. O Juventude empatou em casa com o Sampaio Correia. E resultados, repito, ótimos para o Bugre. E a Macaquinha é a 14ª com 28 pontos. E o primeiro na zona, Chapecoense com 22, mas repito, eles jogam aí, Chapecoense e Avaí jogam na quarta-feira, CRB e Avaí, Botafogo e aliás, CRB e Avaí, e Botafogo e Chapecoense, quarta-feira, portanto 2 jogos que estavam atrasados. Gente, é o seguinte, a caminho do derby, então hoje foram amarelados o goleiro Kaique França, terceiro, o Leonaldi é terceiro e o Arthur expulso, lateral esquerdo. Eles não jogam contra o Londrina, mas estarão aptos para o derby. Então o caminho do derby é esse. Nós teremos na sexta-feira Ponte e Londrina, 19 horas. Sábado, 5 da tarde, no Castelão, Sampaio Correia e Guarani. O Sampaio Correia não ganha há 8 jogos. Depois nós teremos o derby no dia 1º de setembro, no Brinco, 21h30, sexta. 1º de setembro, 21h30, derby no Brinco. E depois o Guarani sai com a Chapecoense e a Ponte recebe o Sampaio Correia. Então a Ponte, 3 jogos em Campinas. Londrina, o derby e o Sampaio Correia. Olha, eu volto já. Vamos aqui votar no craque do jogo, craque Uesco. Mas quem recebe o prêmio é o ouvinte participando aí através do nosso WhatsApp aí do YouTube, que eu já expliquei. Mas vamos aqui com o Boris, com o Catarino, CH e Greg Zorzin, na votação de quem foi o craque do jogo. Mas que segundo tempo, hein, gente? Mas que segundo tempo, teve de tudo. Defesa com a Kaique França, expulsão do Arthur, cartão amarelo pro Leonaldi. O Leonaldi que perdeu o gol incrível, perdeu. Vamos fazer o seguinte e vamos ouvir o gol. O gol do Eliel, produto radiofônico raro. Produto radiofônico raro, PRR. Sabe o que é PRR? É ouvir o gol da Ponte. Você vai ouvir. A gente vai votar e vamos ouvir o Leal. Mas, meu queridíssimo Gabriel Ribeiro, você tem fácil aí, não querendo botar o amigo numa situação... Você tem fácil o lance 13?
Você é demais, garoto. Só pro ouvinte ter ideia do gol que o Leonaldi perdeu aos 51 minutos, a gente ouve, faturando, volta com o craque aqui, Bandeirantes e o apito final. Ô, Leonaldi! Porque desce bola, bola metida aí, Cortoques pra Mailton tem o Leonaldi, rolou, vai marcar, tocou pra fora, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! 1000 vezes não pra você, era a bola do jogo! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ei, Gabriel Ribeiro Sensacional. O Edu não aprende mesmo, mas tem que cortar o microfone do Edu, porque ele sempre entra antes da vinheta. Oferecimento, seu Edu. Wagner Luiz Santana. Atenção, CH. Na lata, hein? Wagner Luiz Santana, do Jardim São Marcos, Campinas. Boa noite. A expulsão do Arthur foi ridículo. Nem falta foi. Daronco é ridículo. A expulsão do Arthur, CH, o que você achou? Ridícula. Concordo 101% com o nosso ouvinte. Daronco, daroncando. Péssima fase do árbitro, prejudicou a Ponte. Humildemente aqui, quem comenta aqui são os nossos analistas aí, mas foi ridículo mesmo, hein? O VAR mostrou. Pô, Daronco, pelo amor de Deus, pô, o rapaz tinha amarelo aí. Deixa eu ver onde que eu tô mesmo, no craque do jogo? Isso. Vamos lá, ajuda o Eduzão aí com 67, hein? 67, Eduzão precisa de ajuda. Ele fica meio transtornado no apito final, muita coisa, tem mais recado que penteadeira de cigano. Vamos lá, atenção, o moço que narrou que fase do Boris. O Boris ontem na TV transmitiu Ituano 3, Criciúma 0 e narrou aqui sensacional esse Ceará e Ponte 1-1 e só por isso essas e outras você pode votar. Você pode, Boris, ô craque. Oi, Eduzaço, de volta aqui na Bandeirantes, agora dentro do apito final. Por incrível que pareça, eu vou votar no Paulo Baia. Eu até peguei no pé do Paulo Baia, errando os escanteios, as cobranças de falta, mas ele foi determinante pro gol de empate da Macaca. Quando ele pega a bola, bate cruzado e o Eliel acaba empatando o jogo de cabeça. A Ponte teve outros destaques, como por exemplo o Felipinho, o próprio Eliel que fez o gol, mas eu fico com o
Paulo Baia. Valeu, Edu. Grande e forte abraço a você e até a próxima. Que Deus o abençoe. Que fase maravilhosa. Um grande profissional. Muito, muito. Admiro demais você, Boris. Demais. Sensacional. Como um veterano na TV, esmirilhando. Vamos lá, Vladimir Catarino. Tá valendo aí a furadeira Uesco, hein, Catarino? Oi, Edu. Meu voto vai pro Felipinho. Sempre muito atuante ali no meio campo, né? Jogador que tem mais desarmes em média nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez foi muito bem. Eu voto no Felipinho, Edu. Parabéns pelo seu trabalho, Catarino. Parabéns, bom descanso, sensacional. Eu vi no seu status do Dia dos Pais você recebendo o presente dos seus filhos, né? Ficou muito emocionante. Muito legal. Gleger Zorzin, Ceará 1, Ponte também 1, público não divulgado, craque. Edu, eu gostei do Paulo Baia. Participou ali efetivamente do gol de empate. Teve participativo durante todo o jogo, teve evolução ofensiva, tem crescido o Paulo Baia jogo a jogo. Então, para mim, hoje, até como mérito pelo lance do gol lá, tudo bem que foi o Eliel que botou na rede, mas toda a criação e todo o empenho do Paulo Baia. Para mim, o craque do jogo, Paulo Baia. Conceito bom. Paulo Baia, vamos lá, já tá com... Como é que tá aqui a contagem? Então, o Paulo Baia tem 2 votos, Felipinho tem 1. Oi, CH! Fala, professor, o craque! O ladrão de bolas da Ponte, ele é o ladrão de bolas do campeonato, como disse o Vladimir Catarino. Tá crescendo demais esse menino. Eu tô adorando o futebol dele. Ele marca transição, cobertura. Existiram pelo menos mais 3 destaques. Concordo com todos os meus companheiros. Eu acho que o Baia foi bem. Eu acho que o Eliel pelo gol foi bem. Gostei muito do Fábio Sanches. Mas para mim, o craque Uesco, o destaque da Ponte foi Felipinho. Conceito bom para mim, o craque do jogo, Edu. Ok, então 2 votos Paulo Baia, 2 votos o Felipinho, os craques Uesco desse 1-1. E um detalhe, CH, você me corrija, por favor, professor, é o seguinte, o Felipinho, ele fez à esquerda com o Arthur. O Leonaldi e o Amaral, eles fizeram à direita com o Luiz Felipe. A Ponte Amaral não primeiro, teve, não é isso? Amaral primeiro, lado direito solto, né? Com a bola para fazer até uma espécie de ponta direita, o Leonaldi. E pelo lado esquerdo, o Felipinho. Depois da saída do Amaral, isso mudou, mas você tem, como sempre, né? Toda a razão, Edu. Professor, meu querido amigo, é o seguinte, o Kaique França recebeu o 3º, o Leonaldi é o 3º, não joga contra o Londrina, estão aptos para o derby, Arthur expulso, não pega o Londrina, está apto pelo derby. E olha, voltamos aqui nesse Ceará 1.1 no nosso craque Uesco. E aí, parceiro, busca mais agilidade na hora de realizar seus desbastes e acabamentos? Então se liga nessa dica, ó, de amigo, hein? Dica de amigo, que eu vou passar para você. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos no Brasil com mais de 30 lançamentos. Entre eles, a nova esmerilhadeira Branchless WS 2901.9. Ela vem com o inovador motor Branchless e, para maior segurança, um sistema de antitravamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento. Que chique! Última geração, com design ergonômico, é todo o conforto que você precisa no seu trabalho. Então agora você já sabe, pensou em performance, conforto e segurança? Pensou na esmerilhadeira Branchless da Uesco. Precisa falar mais alguma coisa? Só que é o melhor custo-benefício do mercado. Já está disponível nas maiores revendas do Brasil. Garanta a sua! Agora um produto radiofônico raro. O gol do Ariel foi 1-1. Como é raro ouvir o gol da Ponte. Uesco, 10 anos construindo com você. E arrisca pro gol, bateu o gol pro goleiro na sombra de Alves. Tem rede balançando? Ouçam. Olha o menino Ariel, é o 5º goleiro desde que ele estreou no profissional. Bola! E arrisca pro gol, bateu o gol pro goleiro na sombra de Alves, vai marcar, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol!
bordado, preto e branco é sua. Ele é o Cruel, tem a 9 estampado na camisa. Paulo Baia recebe na meia esquerda, puxa a bola pra dentro e bate forte com o pé direito. O goleiro espalma na frente de Eliel. Bem colocado o garoto, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Mete a cabeça na bola pra empatar o jogo. Jogo difícil, jogo complicado. A Ponte com o pior ataque da competição, eis que surge Eliel pra tirar este grito preso na garganta do torcedor da Macaca. Vibra, vibra, pula, 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 sai do chão e vibra, Macacada. Eliel, na marca de 24 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado Eliel. Na realidade foi o 6º gol do Eliel desde que ele estreou. Ele fez aquele gol no Náutico no dia 20 de julho do ano passado. O Hélio dos Anjos colocou o menino, ele fez o gol na estreia dele. Só fez o gol no passado e agora 5 gols em 2023. Olha, no Majestoso ele marcou 2 gols. Essa contra o Náutico e marcou um contra o 15 de Piracicaba no dia 1º de abril. É jogo de acesso, na vitória de 2-0. Ele marcou um gol em Lins, marcou em Leme, marcou em Criciúma e marca no Castelão. O menino Eliel, revelado na base. Ceará 1, Ponte também 1. Olha, nós estamos no apito final. Eu tenho a ficha técnica, eu tenho a defesa e a sorte do jogo. Imperdível, hein? Imperdível a defesa e a sorte do jogo. E depois o conceito, o gabarito, jogador por jogador. E continua a promoção, hein? Olha, são 20h34. Deixa eu ver aqui. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Eu vou avisar quando a promoção terminar. Vá no nosso YouTube. Você no YouTube tem o número do WhatsApp. Esse número aí. Esse número aqui é. Esse número aqui, tá? Para esse número você manda a senha. Tá aqui a senha, manda a senha. Coloca seu nome completo, seu CPF e manda, tá? O site O Sorteador vai providenciar o sorteio e eu vou falar aqui o vencedor. Agora 20h34. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Ponte Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá no Castelão em Fortaleza, a Ponte entra com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi e Amaral são 3 volantes no meio e a comissão de frente Paulo Baia, Eliel e André. O Elvis não seguiu com a delegação. Bem, as alterações, a primeira foi com 16 do segundo tempo, saiu Amaral, entrou Lucas Natan e saiu André atacante, entrando Igor Torres. Depois a 31 saiu Eliel, entrou o Mailton e tivemos a 34, saiu Matheus Silva contundido, entrou Tomás Kaique e saiu o Luiz Felipe para a entrada de Everton. A equipe do técnico Pintado, o Ceará de Bruno Ferreira no gol, Varley, Luiz Otávio, Davi Ricardo e o Paulo Vitor. William Maranhão, depois Janderson, Breno, depois Zé Ricardo e Jean Carlos, depois Pedro Lucas, Saulo Mineiro, o Christian Barleta, depois Eric e o Guilherme Bissoli, depois o Kleber, equipe do técnico Guto Ferreira, ex-treinador da Ponte. O Anderson Daronco, ele apitou aí essa partida e aí, olha, cartão amarelo, Kaique França é o terceiro, o Leonaldi é o terceiro e expulsou Arthur aos 49 nos acréscimos. Expulsou Arthur. E para o Ceará, amarelados, o Saulo Mineiro e o Paulo Vitor. Os gols no segundo tempo. Christian Barleta, 47 segundos e a Ponte empata com Eliel aos 24. Público e renda não divulgados. A ficha técnica no apito final. Ceará 1, Ponte também 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. E outro que preocupa, gente, é o Matheus Silva, né? O Matheus Silva, eu vou contar aqui, o Matheus Silva, esse cara para sair, esse ano teve só, hoje foi o segundo jogo que ele saiu contundido. E teve um que ele foi expulso. No mais, Matheus Silva joga rigorosamente o tempo todo. O custo-benefício do Matheus Silva é incrível. Mas já a gente analisa aí no gabarito. Vamos aqui a defesa e a sorte do jogo. 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 de jogo. Atenção, hein, meu caro Leandro Boris. Quem é que manda um balaço aí, hein? Defesa, quem é que defende? Vai, Boris. Arthur retornando ao time titular e perde a bola, insistiu. Recuperou na ponta esquerda, cruzou, fechando para a boca do gol. Tira Luiz Otávio. Volta, sobra, Paulo Baia disparou. Espalma Bruno Ferreira. Defesaça do goleiro na finalização de Paulo Baia. No comecinho do jogo, ele... A sorte do Ceará é que o Eliel roubou a bola. Eliel, com 4 minutos, hein? Olha a Ponte, 4 minutos de jogo, já tinha saído do Paulo Baia. Eliel roubou dentro da área, mas na hora de finalizar, estava um pouquinho desequilibrado. O que aconteceu, hein, Boris? Macaca para ataque, cruzamento para boca do gol. Eliel dominou, limpou, pé direito, bateu para fora! Passa por sobre o gol de Bruno Ferreira no erro do zagueiro. Atento, esperto, Deixa eu contar Eliel. uma coisa pra vocês. 32 minutos, o Kaique França e o Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro. Ele chuta. Vamos lá. 32 minutos, Saulo Mineiro de fora da área. Olha o Ceará recuperando o Saulo Mineiro, pé direito, disparou no canto, espalma, Kaique França, voltou para o Ceará, Christian Barleta, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, tentou Bissoli de cabeça, Kaique França sai do gol e pega firme. 41, primeiro tempo, gente, foi uma lambança, vocês acreditam nisso? O Kaique França, o forte dele não é sair com os pés. Saída de bola, um toca para outro e perdeu a bola, o Kaique França teve que se jogar. Ele pegou e dá uma
Se joga e acontece, se ele perdesse a bola, o cara ia fazer o gol. 41, lambança no ar. Olha o Kaique França se atrapalhando, tentou recuperar o time do Ceará no rebate, a bola sai. Se o Bruno Ferreira quase entregou pra Ponte, agora quase o Kaique França entrega pro Ceará, hein, Vlad? 44, olha tanta emoção, velho. A sorte, hein? Fábio Sanches corta de cabeça, um corte providencial, muito bem aí, dito pelo nosso Leandro Bolis. Agora quem desce é o time do Ceará, escapado do Bissoli, Saulo Mineiro foi pra área, levantamento pra boca do gol, corta Fábio Sanches, voltou pra Jean Carlos, linha lateral, cruzou na segunda trave pra Bissoli, ele coloca dentro da grande área, tentou de cabeça, Barleta, chega Luiz Felipe pra cortar. Vamos pro segundo tempo, 1-0, Christian Barleta, 47 segundos, um chute de cruzado, pegou e Kaique França desprevenido, e aí o VAR anula um gol a 18 minutos, gol aí do Ceará, do Saulo Mineiro, bateu na mão dele, cobrança de escanteio, aí aqui saiu mal o Kaique França, a 24 empatou o Uriel, ouvimos aqui empate da Ponte, e logo que empatou, olha como são as coisas, 2 minutos depois que a Ponte tinha empatado, Igor Torres ficou pertinho, cara a cara de Bruno Ferreira. Jean Carlos volta para Paulo Baia para Leonaldi, fez o passe para Luiz Felipe, um bolão na área para Igor Torres, bateu cruzado, pega Bruno Ferreira, insiste a Macaca, teve a chance, Igor Torres, bola na entrada da grande área. Grande Igor Torres, hein? Vamos lá, 30 minutos. O que foi a sorte, hein? O Kleber perdeu. O Fábio Sanches estava na jogada há 30 minutos. Será chegando o Paulo Vitor, levantou Kleber pra fora! Sozinho o centroavante chapou a bola livre nas costas do Fábio Sanches. Quase o Ceará volta a estar na frente. Lembrei do lance, foi nas costas do Fábio Sanches, hein? Um dos poucas falhas do Fábio Sanches. 41, tá esquentando. O Leonaldi faz uma falta, gente. Leonaldi, ele faz a falta, ele é o amarelo, é o terceiro. Leonaldi. Cobrada a falta, bate, rebate, sobra para Saulo Mineiro. Olha que sorte do Kaique França. Atenção da bola parada, é falta para o Ceará bater. Pedro Lucas com a canhota, Janderson com o pé direito, partiu Pedro Lucas, ficou na barreira. Olha só para Saulo Mineiro, perdeu. A bola ficou livre no bico da grande área. Não terminou não, 44, o Kaique França faz uma boa defesa no ângulo. O Eric, esse Eric já está negociado, hein? Esse Eric já está negociado com o São Paulo. Vamos lá, Kaique França. Ainda Janderson, sai da ponta, vem pra meia novamente. Felipinho encarou, voltou pela meia. Atenção, limpou, disparou, espalma Kaique França. Kaique França salva. Mas não terminou não, 46, acréscimos, o Mailton, ele domina, ele passou, ele limpou, ele ajeitou mais um pouco, mas estava um pouco desequilibrado e isolou. Macaca com Mailton, dominou, cortou por dentro, limpou, disparou pra fora, Mailton. Ele dominou, quando cortou pela primeira vez, poderia ter batido, aí tentou uma outra finta, assim rolou. Olha, é o seguinte, mais 3 minutinhos pra gente encerrar a promoção da Uesco, hein? Aqui no YouTube tem o número do WhatsApp, você manda para esse número seu nome completo, CPF e a senha, que também está aqui embaixo. Você estará concorrendo a uma feira, a furadeira da Uesco. E o gol perdido pro Leonaldi, vale a pena ouvir de novo e vale a pena lamentar de novo. Igor Torres para Mailton. Mailton para Leonaldi, contra-ataque, 51, Castelão, jogo 1-1. Oi, Bolis. Porque desce, bola metida, Igor Torres para Mailton tem o Leonaldi, rolou, vai marcar, tocou pra fora, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! Não, Leonaldi! 1000 vezes não pra você, era a bola do jogo! Rolada pelo Mailton, faz e me abraça, Leonaldi! Ele bateu, a bola subiu, incrível, Vladimir Catarino! A sorte de Bruno Ferreira. Oi, Zorzinho! A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Edu, essa última é aos 44 do segundo tempo, né? Do Kaique França. Pra mim, essa defesa do jogo. Por enquanto é o lance 11, o Kaique França, chute do Eric. E pra você, CH? Acompanhe o relator. Muito bem, vamos ouvir aqui a defesa, 44 segundo tempo, o Kaique França na parada. E olha, a gente vem já com o nosso gabarito, analisando jogador por jogador. E eu vou falar no apito final, daqui a pouco, o vencedor
da Furadeira Oesco. O sorteio vai ser providenciado pelo site O Sorteador. Tem mais 2 minutos. Agora 20h46, 20h48, nós vamos encerrar o nosso muito obrigado aqui. Ceará 1, Ponte também 1. Já a sequência do apito final. Ainda Janderson, sai da ponta, vem pra meia novamente. Felipinho encarou, voltou pela meia. Atenção, limpou, disparou, espalma. Kaique França. Kaique França salva, espalma e mete a bola pra fora, Vladimir. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Ceará 1, Ponte também 1. Oi, Zorzinho. Vamos lá, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? O jogo foi bom, Edu. Melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Jogo bom, melhor o segundo tempo. Kaique França jogando de amarelo, hoje arredondou. Completou 80 jogos. Na sua trajetória só ficou de fora de 5 jogos. Recebeu amarelo ao terceiro, não joga o Londrina, tá apto pro derby. Pelas defesas que fez, principalmente essa, 44 segundo tempo, teve lambança com o Matheus Silva no primeiro tempo, quase se complica, se joga, consegue jogar para lateral. Porque se pegasse, tomaria o gol, né? Se o cara do Ceará pegasse, iria com tudo. E teve sorte. Por quê? Porque teve o lance do VAR, escanteio cobrado, ele não saiu bem. E aí o Saulo Mineiro fez o gol, revisto pelo VAR, teve toque de mão, foi anulado e outros lances também que o Ceará perdeu. Kaique França hoje, o Gregor. Eu achei que naquele lance do gol anulado ele deu uma vacilada, mas foi bem, né, Edu? Fez boas defesas, garantindo o resultado aí. Conceito bom pro Kaique. O CH, o Luiz Felipe, hoje de novo na lateral direita, pelo terceiro jogo consecutivo, jogou até 34 no segundo tempo, fez uma dobrada aí com o Amaral e o Leonaldi. O Luiz Felipe, por aquilo que ele apoiou, por aquilo que ele defendeu, se bem que no gol do Ceará começou do lado dele, um lançamento que ele leva nas costas, tem o cruzamento, aí o Matheus Silva tira, sobra do outro lado para o menino Christian Barleta, que na frente do Arthur cruzou, e um chute sensacional, acho que quis cruzar, mas ele acertou um belo chute com muito efeito e fez o gol aí do Ceará. Vamos lá, estou falando do Luiz Felipe. Teve altos e baixos no jogo, já jogou melhor, hoje regular, Edu.
Matheus Silva e Fábio Sanches, vocês dois na fita, sendo que o Fábio Sanches completou 80 jogos. Matheus Silva saiu machucado a 34 do segundo tempo, preocupa. Difícil de acontecer isso. Vamos lá, Matheus Silva e Fábio Sanches, o que você achou? Começa com você, Zorzinho. Gostei dos dois, bem posicionados, com alguns cortes importantes ali. Teve essa contusão, mas eu gostei. Conceito bom para os dois. Só teve aquele lance, viu, CH, 30 do segundo tempo, que o Kleber quase fez, foi nas costas do Fábio Sanches, talvez ele perdeu o tempo da bola, mas não dá para ser rigoroso em tudo, né? E a dupla de zaga da Ponte aí, Matheus Silva e Fábio Sanches. Aí tem a origem da jogada também, porque não pode ficar toda hora jogando... Quando um Kleber entrou, grandalhão, você tem que tomar um pouco mais de cuidado na bola do lado do campo, né? E aí era o lado do Luiz Felipe, que não fez um bom jogo. Eu gostei dos dois zagueiros. Gostei do Fábio, gostei do Matheus. Acho que eles fizeram uma partida muito boa e o conceito é regular para os dois. O Arthur expulso nos acréscimos, se foi justo, se não foi, ô Zorzinho. E como é que ele foi em termos de apoio? Ele tinha tomado o cartão amarelo, o Arthur, e era o 10º cartão amarelo. 10º. É o mais amarelado da Ponte, Arthur. Mas com o lance, ele leva o amarelo, estorna e leva o vermelho. Enfim, não joga contra o Londrina, está apto para o derby. Arthur, como é que foi? Eu acho que foi injustamente expulso, ele pega a bola apenas, aí leva o segundo amarelo e automaticamente o vermelho. E ele, durante o jogo, Edu, ele foi bem sim, não foi mal não o Arthur, conceito regular. Olha, o Felipinho, vamos aqui um por um, o CH faz o Felipinho, o Leonaldi faz aí o Gleger, o Amaral faz o CH. Começando então com o Felipinho, roubadas de bola, recebeu aí o voto do craqueuesco do Vladimir Catarino e também você, CH, voltou aí no Felipinho, que, deixa eu ver aqui, jogou o tempo todo, vai jogar contra o Londrina porque o Leonaldi recebeu o terceiro amarelo e não sei se fica apto também para jogar no derby o Felipinho. Na minha opinião, ele é titular da Ponte. Titularíssimo. Ele é um jogador muito importante. O Pintado, para mim, está deixando isso muito claro e o jogo está mostrando que ele tem muita importância. Na saída de bola, nessa roubada, nessa arrancada de transição, eu acho que ele vai muito bem. Para mim, hoje, o craque do jogo, conceito bom para ele. Leonaldi, vamos lá, recebeu o terceiro cartão amarelo, não pega o Londrina, tá apto pro derby. Leonaldi fez a direita juntamente com o Luiz Felipe. Mas o Leonaldi perdeu um gol incrível aos 51 minutos, cara a cara, bola pingando, marca do Cá, um pouquinho pra cá do pênalti. Isolou, chutou por cima, Leonaldi, Zorzinho. Mas não dá pra analisar a partida do Léo com aquele lance, né? Faltou tranquilidade pra ele, como estava faltando ali para alguns atacantes da Ponte. Mas o Léo, ele sempre mantém uma regularidade, né? Marcação, voluntariedade, disposição, eu gosto do Léo. Conceito bom para ele. Agora vamos ao Amaral. Dos três, o primeiro foi o único que saiu dos três, saiu a 16 segundo tempo, CH. O Amaral que fez a direita também com o Leonaldi e o lateral Luiz Felipe. E teve um lance curioso, a 20, deixa eu ver aqui, foi a 21 do primeiro tempo. O Amaral, CH, ele chega a roubar uma bola dentro da área e aí ficou cara a cara com o goleiro, mas... Se atrapalha, a bola bate no pé dele, na trocada de bola aí, vai pra fora, o Amaral. Ele tá amadurecendo ao lado do Felipinho a cada partida, também é outro titular da Ponte, muita entrega, muita disposição, teve no começo do jogo um problema de posicionamento, o Pintado corrigiu, principalmente na volta do time no segundo tempo, acho que fez um jogo muito regular, gostei dele, conceito regular. Vamos ao Paulo Baia, que jogou o tempo todo, Zorzinho. O Paulo Baia que a 1 minuto e 15 de jogo, um belo chute, uma boa defesa aí do Bruno Ferreira. Agora teve algum escanteio equivocado. Eu me lembro que no começo do segundo tempo o Paulo Baia foi cobrar uma falta lateral, cobrou rasteira, também de forma equivocada. Mas ele participa do gol. Ele chuta, o goleiro rebate e o Eliel faz de cabeça essas e outras do Paulo Baia. Para mim, é do craque do jogo. Tudo isso que você falou aí, para mim, disposição, qualidade,
participando, inclusive, do gol de empate da Ponte, em outros lances também. Craque do jogo, conceito bom. Eliel, foi até 31 segundo tempo, ele fez o gol, CH. Tava lá, tava atento. E veja bem, ele roubou aquela bola com 4 minutos de jogo. Ele roubou do zagueiro dentro da área, na hora de concluir, desequilibrado, chutou por cima. O menino Eliel marcou seu 6º gol na sua carreira na Ponte. Ele tem que jogar mais próximo do gol, né? Pode até jogar nas extremas, mas o André atrapalha muito o jogo do Eliel. Eu sei que o André é mais centralizado, mas a melhor maneira dele render é dessa maneira solta que ele joga quando o time tem 4 no meio. Eu gosto mais assim. Hoje ele fez um jogo, como sempre, de muita entrega, não tem preguiça e fez o gol. Conceito bom. Vamos ao André. O André também saiu mais cedo, 16 do segundo tempo. Foi o primeiro a sair, juntamente com o Amaral. Sai André para a entrada do Igor Torres. Olha, o André, ele reclama muito, reclama demais. Tava pendurado, por pouco não levou o amarelo, até uma falta que ele fez no segundo tempo. Não sei se ele pediu ali para levar o amarelo, essa estratégia deu errado, para não jogar contra o Londrina, ficar livre no derby. Mas teve uma que ele dominou a 20 do primeiro tempo, foi isso mesmo, mas estava impedido. Ele estava impedido. O que você achou do André, hein, Zorzinho? Olha, Edu, pouca movimentação, pouca mobilidade, né? Ele é um jogador inteligente, ele é bom jogador. A gente fica chateado, né? Porque ele não consegue evoluir. Mas é a característica do André, né? Paradão, muito lento. Tudo bem que a hora que a bola chega, ele tem muita qualidade, mas teve uma lá que chegou e ele desperdiçou. Que o árbitro deu impedimento, mas na minha opinião, inclusive da do CH também, não estava. Então, se ele faz o gol, poderia mudar a história do jogo. Hoje não foi bem, não. Conceito ruim pro André. O CH dos que entraram, Everton, Tomás Kaique, Lucas Natan, Mailton e Igor Torres. Eu acho que cada um aqui tem uma observação. Por exemplo, o gol que o Leonaldo perdeu teve a participação do Igor Torres e do Mailton. E o Mailton também tinha perdido o gol. Quer dizer, ele estava desequilibrado, estou por cima, tá? Então, Igor Torres e Mailton na fita do gol perdido do Leonaldo. Agora, o Tomás Kaique teve um corte providencial a 52 dos acréscimos. Assim que o Leonaldo perdeu o gol, Ceará desceu e teve uma falta lateral. Essa falta foi cobrada e Tomás Kaique de cabeça tirou, até se contundindo aí nesse lance. O Lucas Natan, deixa eu ver aqui, não marquei nada. Lucas Natan, não marquei nada. Mas enfim, o que você achou dos que entraram? Todos entraram bem. Mailton, Igor Torres, Luan, Kaique na zaga. Eu acho que foi todo mundo muito bem. A Ponte fez um belo segundo tempo. Acho que o Pintado fez um bom trabalho também. Então eu considero como produtiva a entrada de todos no segundo tempo, Edu. E para você, dos que entraram, hein, Zorzinho? Aqui Ceará 1, Ponte também 1. Gostei do Mailton, né? Gostei do Torres, tá entrando bem, né? Tá voltando a jogar bem. Mas acho que por aí, o Tomás Kaique entrou também ali numa situação complicada, deu conta do recado. Vou dar um conceito regular para todos eles. Bom, vamos lá, emendo com você, Gleger, o Pintado, vai, por aquilo que ele escalou, não tendo o Elvis que não seguiu, ele colocou os 3 volantes no meio, o Felipinho fez a esquerda juntamente com o Arthur, Leonaldo e Amaral até então fizeram a direita com o Luiz Felipe. Se ele demorou para mexer, se ele mexeu legal nas alterações, o conceito hoje do Pintado. Eu gostei do que ele veio de começo, né? A Ponte veio com uma postura diferente, com 2 linhas de 4 e estava bem organizada. A Ponte fazia um bom jogo. Aí vai para o intervalo e olha para você ver como é que é complicado, né, Edu? No intervalo, provavelmente ele fez alguns ajustes, né? E tentou montar, por exemplo, uma estratégia para tentar surpreender, e a Ponte aos 46 segundos toma o primeiro gol. Uma bobagem danada ali, né? Num vacilo, tomou o gol. E aí, o time continuou da mesma forma. O CH, inclusive, disse isso, né? Emocionalmente, não abalou o time da Ponte, que continuou bem no jogo, continuou melhor, foi lá, conseguiu empatar e poderia, por exemplo, ter virado o jogo. Então, aí é as mãos do treinador. Gostei do time de começo, gostei das mexidas, gostei também das estratégias, daquilo que foi determinado. E, para mim, o conceito do Pintado hoje, Edu,
com esse empate é bom. Um abraço, Zinho. Boa semana para você, viu? Valeu, Edu. Para você também. Um abraço e um abraço a todos os ouvintes. Olha, foi Ceará e Ponte 1-1, o Eliel fez o gol da Ponte empatando a 24 do segundo tempo, o gol do Ceará foi 47 segundos do segundo tempo, o Christian Barleta, o Kaique França levou o terceiro amarelo e também o Leonaldi terceiro amarelo. Kaique França e Leonaldi não jogam contra o Londrina, mas estão aptos aí para o derby, ok? E o Arthur foi expulso nos acréscimos, então não pega o Londrina e fica aí apto para o derby, a não ser que seja julgado e tal, aquela coisa toda. CH, vamos lá, o conceito do pintado, por aquilo que ele escalou, por aquilo que ele arrumou, por aquilo que ele alterou, o professor Pintado, qual é o conceito? Olha, Edu, eu não gosto de comentar para depois eu acabar, eu não faço isso. Quando a gente faz um comentário prévio, eu não quero ter razão de nada, eu quero ser feliz e tentar ajudar o ouvinte da Bandeirantes, o torcedor da Ponte, a interpretar o que realmente está acontecendo, né? O que eu quero é que os times de Campinas vão bem, vençam os seus jogos, e eu vou repetir, eu não comento para ter razão. Eu comento em cima daquilo que eu assisto, que são os jogos, eu não assisto treino, né? A gente nem pode assistir treino e nem é tarefa minha. Agora, é muito na cara uma situação, e eu tenho que fazer essa introdução, porque você está perguntando o conceito do treinador. Você vai jogar fora de casa, contra um time que está desesperado e tecnicamente tem jogadores melhores do que o seu, né? O time do Ceará é melhor do que o time da Ponte. Estou falando do jogo de hoje, na montagem dos dois elencos. Você vai utilizar o André para quê? É substituição certa. Ah, mas se eu coloco ele no banco, eu não utilizo nunca. Realmente, o jogo fora de casa, como ele não levou o Elvis, ele não tinha que ter levado o André. Não resolveu nada, ele só atrapalhou a Ponte, com todo respeito, hein? Todo respeito. A bola bate, escorrega. Precisa de jogador para combater. Jogador que dê combate, jogue no contra-ataque. Ele escolheu o André de maneira equivocada de começo. Não podia ter começado o jogo. Agora, no intervalo do jogo, e as alterações que ele fez, ele acertou. E outra coisa que o Pintado foi muito bem, a semana de treinamento foi muito boa para o time dele. O time dele hoje combateu, o time dele esteve organizado, o time dele esteve calmo, tomou um gol, poderia ter tomado o segundo, o time dele não perdeu a calma. Pôs a bola no chão e aos poucos foi retomando o controle de alguns lances, um controle da partida, né? Porque foi uma pressão significativa do Ceará, e aqui isso é comando, isso é treino, isso é mérito do treinador. Então não é uma coisa aleatória. E aí com as mexidas, depois que ele tirou o André, a Ponte teve chance de ganhar o jogo. Só não empatou o jogo pela imprecisão dos atacantes da Ponte, não é à toa que a Ponte só tem 15 gols marcados. O Leonardo não pode perder o gol, mas assim, ele não é cacoete dele, é um jogador mais de meio campo, mais de marcação. O tempo vai trazer um pouco mais de sabedoria, que ele poderia ter dominado aquela bola para poder fazer o gol. Enfim, tem muitas coisas boas que eu vi no trabalho hoje, tanto é que eu gostei da Ponte, eu gostei do resultado. Poderia ter sido melhor, mas o Ceará também teve chance. Então tem que ser valorizado o ponto, não só por causa do um ponto, mas pelo desempenho do time. Ali você assistiu um trabalho realizado, de uma semana de muita conversa, de muito ajuste. Foi legal, eu gostei. E poderia a Ponte ter trazido como presente uma vitória, como o Ceará poderia ter vencido o jogo. Eu acho que o empate acabou até sendo legal. A Ponte teve chance para ganhar o jogo, mas o futebol são chances criadas e convertidas. A Ponte não teve competência para fazer o gol, como o Ceará também não. Teve oportunidade. Eu gostei do que vi. Então ele vai levar um bom, mas ele poderia ter levado uma nota maior, se não fosse essa teimosia de escalar o André. O André hoje não tem mobilidade para poder jogar no lugar desses meninos. São meninos, mas são jogadores que produzem mais que o André. Portanto, o André tem que ficar fora do time, como o Elvis também tem que continuar fora do time. Essa é a minha opinião. Agora, o treinador é o Pintado, ele faz do time da maneira, do pensamento e do conceito dele. Mas hoje o trabalho dele foi bom, não só pelo resultado, pela equipe que ele enfrentou e pelo desempenho do time dele. Eu gostei de muita coisa que eu assisti, Edu.
Olha, já a última pergunta para você, para dizer o que você achou aí do Ceará, do Guto Ferreira, um elenco caro e tambores rufando, hein? Terminou pela Copa Paulista no Majestoso. Atenção, Gabriel Ribeiro, tambores rufando, aí, qual será que foi o resultado? Copa Paulista, a bola tá fora. Toda atenção, hein? Placar final no Majestoso, Copa Paulista, Ponte 1. Red Bull Bragantino, também 1. Foi 1-1. Não foi dessa vez que a Ponte ganhou. São 8 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Tem mais 2 jogos. Contra o Primavera lá em Indaiatuba, sábado que vem. E domingo, dia 3 de setembro, Ponte e Juventus. A Ponte já está desclassificada, né? Eu só queria saber o público no Majestoso. Deixa eu ver se eu acho aqui, você quer ver só? Segura, CH, por gentileza. Já o Pintado vai falar, tá bom? Palavras do Pintado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o WhatsApp. Espera um pouquinho só, CH. Segura, é importante sua participação, CH. Segura, CH. Eu sei que você quer jantar. Segura. Deixa eu ver aqui. Donizete, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. Meu amigo Donizete Gomes, ele é locutor do Majestoso. Deixa eu só passar um WhatsApp ao vivo aqui. Fala, Donizete, meu amigo! Donizete Gomes, estamos ao vivo aqui, Donizete Gomes, o locutor do Majestoso. Ó, o Edu que atuou ao vivo, hein? Eu quero saber o público de Ponte e Red Bull Bragantino. Eu sei que você fica aí no alto-falante e tal. Você teria aí o público de Ponte e Red Bull Bragantino? Foi 1-1, hein? Meu amigo Donizete Gomes. Pim, mandei. Vamos ver se ele vai responder. Tá? Atenção, CH. Tambores rufando, hein? Atenção, CH. Saiu o vencedor da Furadeiro Expo, que é providenciado pelo O Sorteador. O site é O Sorteador. Ganhou. Wagner Luiz Santana. Parabéns, Wagner. A produção vai entrar em contato contigo para a retirada e muito obrigado a todos que participaram. Vai continuar. Sexta-feira que vem tem o jogo da Ponte, terminando, mesma coisa. Depois, sábado que vem, jogo do Guarani, mesma coisa. Sempre após a partida, uma furadeira Uesco. CH, obrigado por aguardar, amigo CH. Por gentileza, foi 1-1. Sorria para mim, CH, e me diga, esse time do Ceará, o que você achou? Time caro, campanha para subir, mas o Ceará, deixa eu ver aqui, que o Ceará não consegue decolar, hein, professor? Não sei se Guto Ferreira entrará próxima semana empregado. É verdade. Vamos aguardar. O desempenho para mim foi muito abaixo. A Ponte poderia ter vencido o jogo. O time não encaixa, não desempenha. Teve até chance pelos valores individuais que tem, mas esse Eric não pode ser banco desse time, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu tenho a impressão que o professor Guto deve, eu não estou desejando isso, então maior admiração e respeito por ele. Mas eu tenho a impressão que na semana que vem, mais conhecido como amanhã, teremos mais um treinador disponível do mercado, Edu. Não, verdade, você quer ver só? Vou pegar eu tenho um papel aqui, quando o Guto chegou, o CH, eu sei que você quer ver, viu? Você não quer jantar, você quer ver, eu sei disso. Ó... Estou extremamente curioso para essa informação, Edu. Aliás, essa do público do Majestoso é outra curiosidade que eu tenho, Edu. Sabe o que é, CH? É que eu sempre defendo que nós, comunicadores, nós temos que passar a naturalidade. Você tem que ser natural. Não adianta querer... Quanto mais natural, melhor. O ouvinte tem que entender que você faz aquilo naturalmente. Aliás, eu só não entendo porque esse jogo da Ponte na Copa Paulista foi realizado no mesmo horário do time que está jogando na Série B. E outra coisa que eu não entendo, esse time eliminado da Copa Paulista joga 18 horas para gastar energia elétrica. Eu não tenho nada com isso, eu só queria entender, Edu. Bom, o Donizete Gomes, ele não viu a mensagem. Deixa eu ver se eu... Tô ligando para esse H. Deixa eu ver se... Eu quero saber o público do Majestoso. Eu espero, Edu. Fica tranquilo. Vamos ver se ele vai atender. Esse papel aqui, o Guto Ferreira foi para... Ô, meu querido Donizete Gomes, o locutor. Você tá bom, querido? Você tá bem, querido? Você tá bem?
Não. Muito obrigado. Não, eu estou ao vivo aqui. Você sabe o público no Majestoso para Ponte Preta e Red Bull Bragantino, Copa Paulista, terminou há pouco? Você estava lá, não? E quanto que foi? 150. Não, mas já me ajudou. Já me ajudou. Eu agradeço. Olha, os pagantes não... 150, mas tá bom. Donizete Gomes, um grande abraço, viu, querido? Mas Deus lhe pague. Quanto que deu a renda? Não, a renda quanto é que deu? A renda? Não lembra? 590, tá bom. Um grande abraço, querido. Um grande abraço, viu? Tudo de bom pra você. Muito obrigado, muito agradecido. Muito obrigado mesmo. Grande. Tá aí, 150 pessoas. Parabéns a cada uma delas por ter ido ao Majestoso. E, CH, você está liberado. Um grande abraço, professor. Uma ótima semana. Amanhã você volta às 11h30 para apresentar o quê, professor? A nossa área, de segunda a sexta, necessário no seu rádio. Boa noite, Edu. Um grande abraço a você e uma ótima semana a todos. E até amanhã, se Deus quiser, Edu. No cacoete foi bem. Deixa eu me despedir antes que o Edu faça mais outra pergunta, né? Mas é o seguinte, aqui é ao vivo, não tem frescura. É o seguinte, o Guto Ferreira, o Gilson Kleina, ele estava na Ponte, ele ficou 1 ano e 7 meses, depois foi pro Bahia, lembra disso? Gilson Kleina, 2011, subiu com a Ponte Brasileirão, aí veio 2012, Gilson Kleina na fita e tal, a Ponte disputando o Brasileirão e o Palmeiras no rebaixamento. Aí o Palmeiras veio e pegou o Gilson Kleina. Quando o Gilson Kleina chegou no Palmeiras, o Palmeiras estava na zona de rebaixamento. E a Ponte veio no Brasileirão. E o Guto Ferreira estava no Mojimirim. E o Mojimirim tinha um jogo para fazer lá no Paraná, é o time do Cianorte. O jogo de ida em Mojimirim, o Mojimirim perdeu de virada 2-1. Perdeu de virada. E o Guto Ferreira, claro, no Mojimirim. E aí a Ponte vai e contrata o Guto Ferreira. Só que o Guto falou, tudo bem, eu vou pra Ponte, mas eu tenho o jogo da volta lá no Paraná. Aí o Mojimirim, ele foi lá no Paraná, ganhou de 2-1 e depois nos pênaltis ganhou. E o Mojimirim subiu pra Série C do Brasileiro. Aí que o Guto Ferreira chegou na Ponte, ele ficou de setembro de 2012 até junho de 2013. Ele foi demitido depois de uma derrota para o Atlético Paranaense por 4-3. E a segunda passagem do Guto Ferreira foi sensacional, porque o Guto ele chegou na Ponte, era 2014, a Ponte começou com o Dado Cavalcante. E 13 rodadas já tinham acontecido na Série B. E o Guto Ferreira pegou a Ponte na 12ª colocação com 18 pontos. Só que era ano de Copa, e aí paralisou um pouquinho, a Ponte trouxe alguns valores, algumas contratações. Gente, o Guto Ferreira subiu com a Ponte, faltando 4 rodadas. Lembram-se disso? O jogo lá em Bragança, que a Ponte venceu por 2-0, 4 rodadas de antecedência, subiu a Ponte no Brasileiro, e depois disso a carreira dele decolou. E ele é um técnico para Ceará, um técnico para Fortaleza, para América Mineiro, para Goiás, ainda está no topo médio. Você vê o Gilson Kleina, não consegue mais voltar para o mercado. Estava na Portuguesa, está parado o Gilson Kleina. Né? Teve várias passagens pela Ponte e tal. Essa sacada do Gilson Kleina, da Ponte para o Palmeiras em 2012, o Palmeiras foi rebaixado. Em 2013, o Gilson Kleina, técnico do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão da Série B. Mas não deu prosseguimento porque não é fácil. 21h15, 1-1, Ceará e Ponte. E quem vai falar é o Pintado. Ô, seu Pintado, o que o senhor achou desse homem? Fala, Pintado. Eu acho que foi um bom jogo da nossa parte. Estrategicamente, acho que a equipe se comportou bem. O que a gente planejou, tudo que a gente fez durante a semana, os jogadores entenderam e executaram, isso que acho muito importante. Claro que a gente teve um volume ofensivo melhor, porque uma equipe que nos atacou também, né? Já o Botafogo foi uma equipe diferente que não teve assim, um volume ofensivo maior do que a gente. Mas enfrentar o Ceará com o tamanho do Ceará, com o investimento que tem o Ceará, com tudo que é, né, o clube, o Ceará foi montado para subir, né? O Ceará é uma equipe que tem condições financeiras até para buscar acesso.
A gente vinha aqui lutar, guerrear e buscar um resultado positivo. Não só somar pontos, né, porque são jogos fora de casa. Somar ponto é muito importante para nós. Nós tivemos sim a bola do jogo, nós tivemos aí a condição de levar os 3 pontos para casa. Mas a gente tem que valorizar sempre a luta dessa equipe, né? O que esses jogadores lutam, o que eles correm, o que eles tentam, né, construir um resultado, o que eles se esforçam para buscar a vitória, a gente tem que destacar sempre. O coração dessa equipe é muito grande e é assim que tem que ser. Menos não dá para jogar na ponte. Se tiver um coração menor que esse, não vai conseguir jogar na ponte. Isso deixa a gente satisfeito, mas não acomodado, né? A gente vai ter um jogo muito importante na próxima sexta. Já começamos a trabalhar hoje, pensando nesse jogo. Vamos assistir já o que aconteceu para a gente ter mais claridade nas coisas. Mas esse rendimento melhorar para nós é muito importante, né? Nesse momento da competição. A gente fazer a equipe crescer, né, contra um adversário do tamanho do Ceará, para a gente ter um sabor especial sim, mas com os pés no chão, né? Vamos ter os pés no chão porque a gente tem muita coisa pela frente e nós vamos continuar trabalhando para dar certo, tá bom? Ok, obrigado, Pintado. Pintado, olha, você é um cara que tem história, hein, Pintado? Parabéns, tenho muito respeito por você. É um cara que, como jogador, foi campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo São Paulo. Foi um belo volante de Bragantino e outros também. Dirigiu a Ponte em 2009, também chegou a dirigir o Guarani. E um detalhe interessante, você vê que, olha, o Pintado, ele como técnico da Ponte, ele disputou um derby. Foi 2009 e a Ponte perdeu, foi no Majestoso, gol do Kaique. Logo no comecinho, um chutaço lá no gol da Fepasa. Ponte 0, Guarani 1. Foi a última vez que o Guarani ganhou no Majestoso. Quem era o técnico da Ponte? Pintado. E o Humberto Louser, ele, dirigindo o Guarani, ele perdeu um derby no Brinco. 2018. Foi o primeiro derby com torcida única. E a Ponte ganhou de 3-2, até que o André Luiz fez 2 gols. Derrota a bugrina e o treneiro era quem? Humberto Louser. Depois teve um outro também, 0-0. Humberto Louser, técnico do Guarani. Então, 2 derbys. Essa que é a curiosidade. Humberto Louser tem uma derrota no Brinco como técnico do Guarani e o Pintado tem uma derrota no Majestoso como técnico da Ponte, retrospecto aí em termos de derby. Vamos fazer o nosso Indica Bola, curtinho, 21:19. Olha, quem ganhou a furadeiro esco foi Wagner Luiz Santana. Wagner Luiz Santana. Muito obrigado, Wagner. Parabéns e participem. Semana que vem tem mais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Dia com a Bola, Rádio Bandeirantes, focalizando o brasileiro da Série B. Nós tivemos na quinta-feira. Começou a rodada, é longa, hein? Começou na quinta, Londrina 0, Atlético de Goiás 2. Jair Ventura é o técnico do Atlético. Baralhas fez o primeiro e Luiz Fernando nos acréscimos. Os gols aí do Dragão, o gol do Atlético. Público 1533. E o Londrina derrotado vem agora jogar com a Ponte sexta-feira. Tem o João Paulo Silva, volante, é ídolo no Londrina. Jogou na Ponte em 2011, subiu com a Ponte, o João Paulo Silva. Ainda na quinta-feira, lá no Oba, Vila Nova 2, Mirassol 0. Gols do Rafael Donato e Lourenço, ambos no primeiro tempo. Público 3.595. Achei estranho. Só 3.500, Vila Nova tá aí. Tá no G4, normalmente dá 10 mil lá no Oba. Deve ter tido algum erro, não é possível. Na sexta-feira, Barradão, Vitória 2, Botafogo de Ribeirão 0. Gols do Léo Gamário, Esponte e Yuri Castilho. Público no Barradão, 20.882 e a renda 442 mil. No Brinco, Guarani 3, Sport 1. Tudo foi no primeiro tempo. Bruno Mendes, 1-0 Guarani. Bruninho, 2-0 com 9 minutos, estava 2-0 Guarani. O Ronaldo Henrique de pênalti, que o VAR acusou, marcou, descontou para o Sport, mas o Matheus Barbosa marcando 3-1. Público no Brinco, 5.275. Ontem, sábado, na ressacada, na partida Avaí e Tombense, 4 pênaltis aconteceram, 4. O Avaí venceu de 4-2. Estava 0-0 comecinho, pênalti para o Tombense, o Fernandão, que um dia jogou no Guarani, cobrou, e o goleiro Igor Bom
do Avaí, pegou. Depois tivemos o Luiz Felipe, fez 1-0 pro Tombense, mesmo perdendo o Luiz Felipe 1-0 Tombense. O William Potker, ex-Ponte, empatou pro Avaí de pênalti. O Natanael fez 2-1 Avaí. O Daniel Amorim empatou para Tombense de pênalti. Depois outro pênalti pro Avaí. O William Potker fez 3-2 e o Felipinho no finalzinho 4-2 Avaí. Tivemos ontem Natal no Frasqueirão ABC 1, CRB 2. O Renato 1-0 CRB, o Juninho Valoura de falta, marcando o segundo gol do CRB, e o Michael Douglas, o gol de honra do ABC Público 3.411. Em Itu, partida que na TV Bandeirantes transmitiu com o Leandro Borges, Tigrão e o Gregor. Ituano 3, Criciúma 0, o Ian Rolim e Matheus Cadorini de pênalti e Ian Rolim de novo, 2 gols do Ian Rolim. Ituano 3-0. Público em Itu, é o problema de Itu, é público, né? Lá não vai, 1.343. Então Ituano 3, Criciúma 0, repetido. Cláudio Tencati é o treineiro do Criciúma. E tivemos lá em Caxias, Juventude 0, Sampaio Correia também 0. Márcio Fernandes, por enquanto, é o técnico do Sampaio Correia. E o Juventude do Thiago Carpini. Bobeada, hein? Juventude deixou aí de se firmar mais ainda entre o G4 próximo dele. E o Sampaio Correia não vence há 8 jogos e agora recebe o Guarani sábado que vem lá em São Luís. E tivemos hoje lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Chapecoense, Ronaldo, ex-Guarani, 1-0 Novo Horizontino. Ronaldo, que foi vice-campeão paulista 2012 com um Vadão no comando do Bugre. O Alisson Farias empatou para a Chapecoense. E o Marcinho, o gol da vitória da Chapecoense de virada. Novo Horizontino 1, Chapecoense 2, público 3.912. E você curtiu aqui, Ceará e Ponte foi 1-1. Os gols segundo tempo, com 47 segundos do segundo tempo, o Christian Barleta 1-0 Ceará e Eliel empatou para a Ponte aos 24 do segundo tempo, público e renda não divulgados. Olha o seguinte, quarta-feira vai ter 2 jogos atrasados, situação na Série B, uma rodada muito boa para o Guarani. Em primeiro, Vitória, 47. Em segundo, Sport, 45. Em terceiro, Novo Horizontino, com 42. Em quarto, Vila Nova, 42. Em quinto, Criciúma, 41. Em sexto, Juventude, 40. Em sétimo, Guarani, 40. Em oitavo, Atlético de Goiás, 37. Em nono, Mirassol, 36. Em décimo, Ceará, 34. Décimo primeiro, Botafogo de Ribeirão, 33. Em décimo segundo, CRB, 12º CRB com 32. Décimo terceiro, Ituano, 29. Ituano ultrapassou a Ponte. 14º, Ponte, 28. 15º, Avaí, 25. Em 16º, Sampaio com 25. E os 4 últimos, Chapecoense é o 17º, já zona de rebaixamento com 22. 18º, Tombense, 20. Londrina, 19. E o ABC, 14. Ponte, então, perde uma posição, perde pro Ituano, era a 13ª antes da rodada, agora a 14ª. Só que o Avaí tem um jogo a menos. Na quarta-feira vai ter CRB e Avaí e vai ter lá em Ribeirão, Botafogo e Chapecoense. Então a diferença da Ponte para o primeiro na zona, que é a Chapecoense, uma diferença de 6 pontos. Olha, o Avaí tem 3 a menos que a Ponte. 15º Avaí tem 25, Macaca 28. E se o Avaí vencer, seu Edu, se o Avaí ganhar do CRB lá em Maceió, faz 28 e vai fazer, deixa eu ver aqui, vai fazer 7 vitórias. Então, em número de vitórias, se o Avaí ganhar, vai ultrapassar a Ponte. Vai ficar 28-28, mas o Avaí com uma vitória a mais. Bom, e se a Chapecoense vencer? A Chapecoense tem 22, a primeira na zona, vai a 25, não alcança a Ponte, que tem 28. E o referente ao Guarani. Primeiro, o Guarani ganhou do Sport, que está no G4, prendeu o Sport com 45. O Guarani tem 40, interessante. O Novo Horizontino perdeu em casa, congelou nos 42. O Guarani tem 40. Olha que resultado esse, derrota do Horizontino. O Juventude em casa empatou com o Sampaio Correia 0-0. Interessantíssimo, muito boa. O Juventude é o 6º com 40. O Guarani tem 40 também, mas aqui o Juventude tem uma vitória a mais. O Criciúma perdeu em Itu, é o 5º colocado com 41. O Guarani tem 40, diferença de 1, ótimo para o Guarani. Então uma rodada sensacional, espetacular. E olha que vamos ter Criciúma e Vila Nova.
Criciúma e Vila Nova, terça-feira esse jogo, ambos buscando aí o G4. Deixa eu ver, se tiver um vencedor aqui, seria bom um empate, né? Porque o Vila Nova é o quarto colocado com 42, Criciúma é o quinto com 41. Se der empate, vai ser o melhor dos mundos aí pro Guarani. E é isso aí. Lembrando que a Ponte é sexta-feira, 19 horas, Ponte Londrina, e sábado, 17 horas, Sampaio Correia e Guarani, lá em São Luís. E no dia 1º de setembro, sexta-feira, 21h30, no Brinco Derby, Guarani e Ponte. Vamos ao Brasileirão. Brasileirão que aponta aí, deixa eu ver aqui, Brasileirão, Vasco ganhou, hein? Ganhou, Vasco teve torcida de volta, o Santos também teve torcida de volta. Olha, é a primeira rodada do segundo turno. Tivemos ontem no Morumbi, São Paulo 0, Botafogo líder também 0, com 51.946 de público, renda 3.400.000. Olha, o São Paulo tá faturando. Primeiro que o São Paulo vai à final da Copa do Brasil. Se o São Paulo for vice-campeão, recebe 30 milhões. Se for campeão, recebe 70. A renda de São Paulo e Corinthians, jogo da volta pela Copa do Brasil, 2-0 São Paulo. O São Paulo ganhou 7 milhões limpinho de renda. Tá faturando, já dá e auxilia muito na contratação do Rames Rodrigues e do Lucas Moura. Grana que ajuda na contratação. Ainda ontem, Internacional 0, Fortaleza 1. Fortaleza ganhou no Beira-Rio. Gol do Thiago Galhardo de pênalti, fez o gol, não vibrou. Ele jogou no Internacional. O Thiago Galhardo também passou pela Ponte com 17.800 de público no Beira-Rio. Tivemos a Arena Cuiabá, Cuiabá 0, Palmeiras 2, Rafael Veiga, que foi relacionado e convocado para a seleção, e o Richard Rios, ex-Guarani, num golaço de fora da área no ângulo, 2-0 Palmeiras. Repito, o público na Arena Cuiabá, 19.115. Tivemos no Maracanã, Fluminense de virada 3, América Mineiro 1. O Felipe Azevedo, ex-Ponte 1-0 América. John Kennedy, Cano, ele sempre ele. E Arias, o terceiro do Fluminense, com 35.500 de público. E no Mineirão, o Cruzeiro vencia 1-0, gol de Rafael Elias no finalzinho do primeiro tempo. Mas no final do jogo, nos acréscimos, Gustavo Mosquito e empatou para a alegria de Vanderlei Luxemburgo. Ele saiu do banco. Mosquito não jogava desde outubro, lesão no joelho. Domingo, vamos lá, hoje pela manhã, Maracanã, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, gol do Serginho a 5 minutos de jogo. 3 milhões de renda, público 49.345. O Vasco estava sem torcida e estava sendo penalizado, acontecimentos lá em São Januário, mas hoje voltou e foi no Maraca, sensacional. Couto Pereira, o Coritiba bem que tentou, recebeu o Mengão, o Robson de pênalti 1-0 Coritiba, Gabigol empatou 1-1, Arrascaeta 2-1 virou Flamengo, Edu empata o Coritiba 2-2, mas nos acréscimos Gerson, gol do Flamengo, Coritiba 2, Flamengo 3, com 29.500 de público, 1.548.000 de renda. Na Arena Fonte Nova, Salvador, o Bahia descarregou 4-0 para cima do Bragantino. Rezende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e o Cauli. Os gols do Bahia com 38.400 de renda. E na Vila, a torcida voltou também. E o Santos marcou nos acréscimos com o argentino Julio Furti. E olha que foi de virada, hein? Cristaldo 1-0 Grêmio. O Marcos Leonardo empatou para o Peixe. Esse gol do argentino aos 44. Público 12.933. Amanhã, Goiás e Atlético Paranaense. Botafogo líder com 48. Palmeiras em segundo, 37. Flamengo em terceiro, 35. Fluminense quarto com 34. O Red Bull Bragantino, que pesa a derrota, hoje é o sexto colocado com 32. O São Paulo, o 10º com 28. O Corinthians é 13º com 24. E apesar da vitória, o Santos é o primeiro na zona com 21, porque o Bahia ganhou. Então, Santos 21, Vasco 16, ganhou também, mas continua. Coritiba 14 e América Mineiro 10 seriam os rebaixados hoje. E só para constar aqui, na Série D de dado, a Ferroviária ganhou lá em Goiânia 1-0 no Anápolis e se classificou para a próxima etapa da Série D de dado. Anápolis 0, Ferroviária 1. A Ferroviária já ganhou Araraquara 1-0, faz barba e cabelo e prossegue
é o único paulista na Série D de dado. E na Copa Paulista, Ponte 1, Red Bull Bragantino também 1. Não foi dessa vez que venceu, a Ponte já está desclassificada. Foram 8 jogos, 3 empates, 3 derrotas e restam 2 jogos. E segundo o Donizete Gomes, que nós ligamos para ele, locutor do Majestoso, aproximadamente 150 pessoas hoje no Majestoso. Começou 18 horas, Ponte e Red Bull Bragantino. E fim do nosso apito final aqui na Bandeirantes. Logotom maravilhoso colocado pelo Gabriel Ribeiro, meu grande amigo Lucas Pessoa, que nos opera no YouTube. Lucas Pessoa e Rafael e o Gabriel Ribeiro, uma dupla sensacional, comando de Gil Kleber. Hoje aqui, Ceará 1, Ponte 1, narrou Boris, comentou o CH e também o Gleger Zorzin, Vladimir Catarino nas reportagens. Gente, muito obrigado, um grande abraço. Quem ganhou a Furadeiro Esco foi Wagner Luiz Santana. Wagner Luiz Santana, parabéns, muito obrigado. E a promoção vai continuar. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pelo carinho. Então, na sexta-feira tem Ponte Londrina, 19 horas. Guarani, sábado, 17 horas no Castelão. Sampaio Correia, Guarani. Então, eu volto na sexta. Sexta, eu volto. Se Deus quiser.